Ele reuniu funcionários da sua empresa com os da Gas Company, responsável pela iluminação da cidade de São Paulo, para a disputa de uma partida. Não se sabe quais jogadores marcaram os gols, mas o placar terminou em 4-2 para a equipe da São Paulo Highway. O jogo é considerado o primeiro a ser realizado no Brasil. Você sabia? Rádio FI. Sempre ligada em você. Cantar numa só voz, Macaé Esporte campeão, com muita raça, perseverança. Macaé Esporte é garra e emoção, somos guerreiros, não tem fronteiras. Macaé é a nação brasileira, desde 1990, esse clube tantas glórias conquistou, dando alegria essa torcida organizada, com muita luta, muita raça e muito amor. Vamos cantar numa só voz, Macaé Esporte campeão, com muita raça, perseverança. Macaé Esporte. Rádio Futebol Interior. Cada vez a mustrela, sentencial, tudo de primeira, não tem nada igual. 3242 3125 3242 3125 3242 Rádio FI. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos. Filé parmegiana com fettuccine. Deu água na boca? Então venha para o Restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery 3254-5858. Restaurante Romanos. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Dona Luísa Pizzaria. Pizzas artesanais, feitas com a técnica de massa longa de fermentação, por 24 horas. Farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor. Uma combinação de sabores que você jamais sentiu. E o principal, preços que cabem no seu bolso. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery. 2518-0686. 2518-0686 ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 7 da noite, mais 6 minutos. Claudinei Cossi. Sete da noite, mais 6 minutos em Campinas. Olá, muito boa noite a você, ligado aqui na Rádio Futebol Interior. Noite de sexta-feira, hoje 23 de abril de 2021, a partir de agora, jornada esportiva da Rádio Futebol Interior. Você ligado com a gente também através do Rádiosnet, do Tunin, do Tudo Rádios e também do CX Rádio. Sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada esportiva. Às 8 da noite a bola rola, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, tem 7ª rodada do Campeonato Paulista, Guarani e Palmeiras e Guarani, o encontro de gigantes no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Futebol Interior. Você ligado com a gente aqui na Rádio Futebol Interior não vai perder um só lance. A narração aqui do narrador Flechada, exclusivo da Rádio Futebol Interior, Gustavo Marques. Os comentários do comentarista Loucura da Rádio Futebol Interior, Bruno Betelli. E as reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de som, vídeo e áudio aqui da Rádio Futebol Interior, a categoria de Tiago Barbosa. Participam com a gente aqui nesta jornada esportiva Arthur Eugênio Matias e também a Roxane Poussac. A coordenação é de Carlos Corsato e a direção executiva é de Elcio Paiola, a direção geral é de Arthur Eugênio Matias. Futebol Interior. Por aqui nós falamos sempre em nome de Restaurante Pizza do Dadá, mais de 70 sabores para você escolher. Prone Alimentos, produtos feitos com muito carinho. E a partir de agora, um novo produto prontinho para você da Prone Alimentos. A pasta de alho deliciosa que você vai encontrar nos pontos de vendas. Acesse o site pronealimentos.com.br. Falamos para Restaurante Romanos, um pedaço da Itália, no Cambuí, em Campinas. Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, 3 endereços para melhor lhe atender: no Jardim Garcia, no Campos Elíseos e também no Jardim Nova Europa. E falamos também para a Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas.
7 da noite, mais 9 minutos, 7 e 9. A partir de agora eu vou girar as vozes que ao meu lado vão fazer mais uma grande jornada esportiva aqui na Rádio Futebol Interior, com a equipe que você gosta de ouvir. E fique ligado, já já vou falar para você. Tem prêmio hoje para participação no WhatsApp da Rádio Futebol Interior. 7 e 9, vamos para o primeiro destaque. Chegando o destaque do Bugre, o Guarani, na voz de Albert Cavalcante. Boa noite, Albert. Albert Cavalcante. Boa noite, Claudinei Corsi e todos os torcedores conectados na Rádio Futebol Interior. O Guarani chega para a partida revigorado após vencer por 1-0 a Ferroviária fora de casa. O resultado serviu para o Guarani quebrar um jejum que já durava 4 jogos e se reabilitar no Paulistão, Claudinei. Tá muito bem, esse é o destaque do Bugre. Agora o outro lado deste jogão de bola. Estádio Brinco de Ouro, 8 da noite. Guarani e Palmeiras, agora a vez do destaque do Verdão. O Palmeiras, diz aí, Albert. Após a vitória sobre o Universitário no Peru na estreia da Libertadores, o Palmeiras deve mandar a campo mais uma vez um time recheado de reservas. Por outro lado, a equipe precisa da vitória para se manter bem na briga pela classificação, Claudinei. 7 da noite, mais 10 minutos. Comentarista escalado esta noite pela coordenação da Rádio Futebol Interior é o comentarista loucura aqui da Rádio Futebol Interior, Bruno Betelli. O seu destaque, a sua expectativa. Boa noite, Brunão. Boa noite, Claudinei. Boa noite a todos, aos nossos amigos, nossas amigas ouvintes do Futebol Interior. Hoje, mais uma chance de ouro pro Guarani, agora no Brinco, né, enfrentando aí o verde branco da capital. E o Guarani, o verde branco do interior, tem uma chance porque, mais uma vez, aí o Palmeiras não vem com uma força total, assim como o São Paulo também não entrou em campo no Morumbi contra um Guarani com força total. O Palmeiras também hoje tem alguns desfalques importantes, então agora o Guarani embalado com essa vitória por 2-1 em cima da Ferroviária, sem os jogadores mais lentos que estavam atrasando um pouco o time, o Regis, o Índio e o Ciola. Agora o Guarani está muito mais encaixado e muito mais forte para conseguir uma boa vitória em casa e surpreender o Palmeiras, que não vai vender barato esse jogo, essa vitória, porque precisa se recuperar no Paulistão, Ney. Este comentarista loucura da Rádio Futebol Interior, o Bruno Betelli. 7 da noite, mais 12 minutos, e ele vai narrar a partida aqui, trazer todas as emoções para você aqui na Rádio Futebol Interior. Ele é o narrador exclusivo da Rádio FI, é o narrador da flechada da torcida do Bugre. Ele está chegando com o seu destaque e a sua expectativa para o jogo. Boa noite, Gustavo Marques. Gustavo Marques, vamos pra rede. Flechada para você, Claudinei Corsi, para os amigos conectados na Rádio Futebol Interior. Boa noite, amigo ouvinte. Boa noite, amigo torcedor. Daqui a pouquinho a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa e esperamos uma nova atuação do Guarani, uma atuação boa, uma atuação aí de evolução para que o Guarani consiga vencer o Palmeiras, Claudinei Corsi. Este Gustavo Marques, narrador da flechada exclusivo da Rádio Futebol Interior, vai transmitir todas as emoções de Guarani e Palmeiras, jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dia sim, dia não, tem jogo dos times de Campinas e a Rádio Futebol Interior acompanhando tudo para você, além de todos os campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. Acesse Placar ao Vivo Futebol Interior, acesse também o nosso site, o portal Futebol Interior, futebolinterior.com.br, mais de 6.200.000 visualizações em menos de 30 dias e você não pode ficar fora dessa. Quer saber tudo que acontece no esporte, no futebol, em todos os esportes? Acesse futebolinterior.com.br. No ar a nossa jornada esportiva e em nome de toda a equipe da Rádio Futebol Interior, quem desde já agradece o carinho da sua audiência é Claudinei Corsi, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Bugre, uma grande noite de esportes
junto à equipe da Rádio Futebol Interior. 7h, mais 14 minutos. E lembrando, torcedor, já está liberado para você o nosso WhatsApp. Participe da nossa jornada esportiva pelo WhatsApp 19 98396 0084 99386 0084 e você vai deixar o seu nome completo, bairro e cidade. E aí você vai concorrer a um alinhamento grátis para o seu carro no GR Centro Automotivo, que fica ali na Avenida Governador Pedro de Toledo, 2500, no Bonfim, aqui em Campinas. Fica ali anexo ao Posto Girafa. Portanto, mande o seu WhatsApp, coloque aí o seu nome completo, o seu bairro, a cidade, e na abertura do nosso fim de jogo, logo após terminado o jogo Guarani e Palmeiras, nós vamos estar sorteando 2 balanceamentos completos para você que participar da nossa jornada esportiva através do WhatsApp. Já está aí na tela, olha, tá aqui na tela. 19 98396 0084. Mande a sua mensagem, mas não esqueça, hein? Nome completo, bairro e cidade que você está mandando pra gente o seu WhatsApp, e você vai concorrer a 2 balanceamentos completos, oferecimento da GR Centro Automotivo, o seu carro em boas mãos. Um grande abraço para o nosso amigo Éder Salles e toda a sua equipe lá na GR Auto Center. Muito obrigado pela confiança e pelos prêmios aqui. Vai ter prêmio toda a jornada esportiva para você que estiver ligado com a gente e participar através do WhatsApp, né? A gente fala rapidinho aqui, mas você tem na tela aí, tá bonitinho para você conferir aí, 983960084, o DDD é 19, 7h, mais 16 minutos, rápido intervalo e já voltamos com muito mais para você, com muito mais de Guarani e Palmeiras aqui na Rádio Futebol Interior. Rádio Futebol Interior. Calabresa mozzarella, frango especial, tudo de primeira, não tem nada igual. 3242 3125 3242 3125 3242 Rádio FI. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos. Filé à parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, né? Então venha para o Restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery 3254-5858. Restaurante Romanos. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Dona Luísa Pizzaria. Pizzas artesanais, feitas com a técnica de massa longa de fermentação, por 24 horas. Farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor. Uma combinação de sabores que você jamais sentiu. E o principal, preços que cabem no seu bolso. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery 2518-0686, 2518-0686 ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Sete da noite, mais 20 minutos em Campinas, 7h20. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, a bola rola para Guarani e Palmeiras, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Jogo que já decidiu o Campeonato Brasileiro da Série A. Mais um destaque da equipe do Guarani, Albert Cavalcante. Depois de virar para cima da Ferroviária por 2-1 na terça-feira e se reabilitar no Campeonato Paulista, o Bugre volta a campo contra o Palmeiras. O técnico Alaão já tem à disposição o volante Marcelo, recuperado de entorse no tornozelo, e também espera pela liberação do volante Tony, em processo de transição após cirurgia para a extração do cálculo renal. Mais um destaque do Verdão, o Palmeiras, diz aí Albert Cavalcante. Somente pelo Paulistão, o Palmeiras tem vantagem. Mantém com 67 vitórias, 36 empates e 24 derrotas. Eles fizeram 230 gols contra 133 do Guarani, Claudinei. Legal, Bruno Betelli, Guarani e Palmeiras se pegando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani precisando, evidentemente, mais do que nunca de uma vitória. Vem de um excelente resultado, Bruno Betelli, mas seria a hora de confirmar, né? Uma boa fase vencendo o Palmeiras, que querendo ou não, pode não estar muito preocupado com o Campeonato Paulista, mas para o Guarani uma vitória hoje seria muito importante, não, Betelli? Pois é, Claudinei, hoje o Guarani tem uma missão bastante complicada, que é bloquear as avenidas que o Palmeiras está montando para explorar nesse jogo, né? Porque o Palmeiras, ele vem, né, com esse formato de 3 zagueiros, 2 zagueiros muito jovens aí dos júniors, mas o Danilo Barbosa compensando um pouquinho e pode jogar mais junto do Felipe Melo na saída de bola se precisar, mas a formação inicial tá com 3 zagueiros, soltando assim o Mike do lado direito e o Vinha do lado esquerdo, com o Wesley, com o William, ou seja, são avenidas aí que o Palmeiras está querendo explorar, e com um bom passe do Felipe Melo conectando essas avenidas. Então vai ser complicado pro Guarani, mas o Guarani tem chance de contra-atacar e aí pode ser um jogo bom pro Guarani, que se defendeu, né, teve menos posse de bola contra a Ferroviária e conseguiu chegar à vitória. 7h23, abraçando aqui o Paulo Sérgio Sobral, diz que vai ser 2 gols do Davó. A Ana Jeromel tá torcendo pro Palmeiras, avante Palmeiras. O Wilker Sanderson com a gente também aqui na nossa live no Facebook. Doutor Sandro Nunes, grande cirurgião aqui da cidade de Campinas, já está com a gente, né? Como em toda a jornada esportiva, fanzaço do nosso Gustavo Marques, doutor Sandro Nunes, torcendo por uma vitória do Guarani. E lembrando, né, mais uma vez, você que está curtindo a jornada esportiva da Rádio Futebol Interior e quer concorrer aí a um alinhamento grátis do seu veículo, estaremos sorteando 2 alinhamentos hoje, mas só através do WhatsApp, hein? Portanto, tá aí na tela para você, 19983960084. Deixe seu nome completo, bairro, cidade, e você vai concorrer na abertura do fim de jogo aqui da Rádio Futebol Interior. Um alinhamento para o seu carro totalmente de graça, num oferecimento de GR Centro Automotivo, que fica ali na Avenida Governador Pedro de Toledo, 2500, no Bonfim.
junto ao Posto Girafa. GR Centro Automotivo, o seu carro em boas mãos. Um grande abraço para o nosso amigo Éder Salles e toda a sua equipe no GR Auto Center. 7 da noite, mais 24 minutos, histórias de Guarani e Palmeiras, Palmeiras e Guarani, histórias e curiosidades, e mais uma vez, participando aqui da nossa jornada esportiva, Arthur Eugênio Matias, trazendo as curiosidades e histórias deste jogão de bola que você vai curtir daqui a pouco, aqui às 8 da noite, com o Gustavo Marques, o Bruno Betelli e também o Albert Cavalcante. A participação aqui na jornada esportiva de Arthur Eugênio Matias. Amigos do futebol interior, vamos falar de Guarani e Palmeiras. Poderíamos fazer uma seleção com inúmeros jogadores. Mais de 100 jogadores, numa história de 50, 60 anos, jogaram tanto no Guarani como no Palmeiras. Mas aqui no futebol interior, buscando uma união de Guarani e Palmeiras, eu fiz um período único. O período da administração Bettuzini, janeiro de 1988 até julho de 1999. E olha a seleção de jogadores que jogaram no Palmeiras e que estiveram no Guarani nesse período. Olha o timaço, é mais do que uma seleção brasileira. Você confere aqui no futebol interior. No gol, Carlos revelado pela Ponte Preta, 3 Copas do Mundo, jogou no Guarani e do Guarani foi para o Palmeiras. A defesa, Edson Abobrão, Edson Moaro, Copa do Mundo, Wagner Bacharel, Cláudio, o zagueiro do timaço do Guarani de 1994. A defesa com Narciso, Marcinho, Jorge Luiz, Cláudio e Guilherme, e o Cláudio jogou no Palmeiras, jogou também no Flamengo. E lateral esquerdo, Alberes. Alberes teve bons momentos no Guarani e também jogou no Palmeiras. No meio-campo, Fernando, o volante Fernando, também do Guarani, de 1994, e que jogou e muito no Palmeiras. Djalminha, Neto e Edilson. Indiscutível. Nem dá para falar direito de um time desse. Djalminha, Neto e Edilson, fantásticos. Na frente, Evair e Luizão, tão fantásticos quanto os jogadores que formaram o meio de campo. Falei só de jogadores que jogaram no Guarani num período de 11 anos. Olha que time! Vamos a outra formação, um time B de jogadores que atuaram no Guarani e no Palmeiras. No período de 1988 a 1999. O time B seria formado da seguinte forma: Marcos Garça, que teve uma fase tremenda no Guarani em 1991. Gustavo, lateral direito revelado pelo Guarani, só jogou em time grande. Edu Dracena, Índio e Ditinho. Edu Dracena, também revelado pelo Guarani. Ele não fala muito bem do Guarani, recentemente deu umas entrevistas chatas. Índio, que veio do Flamengo para o Guarani, no Guarani não foi tão bem, foi para o Juventude, depois do Juventude jogou e muito no Palmeiras. Lateral esquerdo, Ditinho, improvisado, pois Ditinho era lateral direito. Infelizmente, Ditinho é falecido. No meio-campo, Paulo Isidoro, Giancarlo, Edu Lima e Jorginho Putinati. Jorginho de Marília, em final de carreira, jogou no Guarani. Na frente, Careca, Bianchese e Rubem. O Palmeiras foi artilheiro do Guarani em 1990 e o Guarani acabou negociando ele com o Palmeiras. Olha que timaço que seria este time B. Aqui no futebol interior, lembrando, Guarani e Palmeiras, fiz uma alternativa diferente, usando só o período da gestão Bettuzini. 11 anos de Guarani e olha o nível de jogadores que atuaram no Brinco de Ouro da Princesa nessa época. Lembrei aqui de 23 atletas só falando deste período. 23 atletas que jogaram no Guarani e no Palmeiras. Aqui
do futebol interior. Legal, muito obrigado, Arthur Eugênio, participando mais uma vez com a gente aqui da Jornada Esportiva, trazendo curiosidades, trazendo história dos times que a gente transmite aqui na Rádio Futebol Interior. Hoje, no caso, muita história, né, para Guarani e Palmeiras, Palmeiras e Guarani. E foi apenas um pouquinho da história que o Arthur trouxe pra gente aí, apenas a época do Beto Zini, né? Imagine se fosse puxar tudo aí de Palmeiras e Guarani, realmente é uma história muito legal, né? E se você quiser, pode usar esse WhatsApp também que está na tela aí, o 983960084, para pedir a história de algum jogador antigo que você quiser saber por onde anda, onde está, o que está fazendo. O Arthur vai atrás e traz para você sempre a informação. E não se esqueça de acessar o portal do Futebol Interior, futebolinterior.com.br, você ligado em todas as informações do esporte, neste portal que teve mais de 6.200.000 visualizações em menos de 30 dias. Realmente é o que melhor informa e é aquele que você tem que acessar quando quer saber das coisas do esporte, né? Lembrando mais uma vez que você pode e deve participar com a gente através da nossa live do Facebook. Estamos aqui com ela aberta para trazer a sua participação. Mande o seu abraço, o seu alô, dê o seu palpite aí, quanto vai ser o jogo Guarani e Palmeiras. Diga de onde você está nos ouvindo, se aqui no Brasil, se no exterior. E você que estiver mais próximo da gente aqui na região em Campinas, passe um WhatsApp para o 983960084 e no início do nosso fim de jogo você vai estar concorrendo a um alinhamento grátis para o seu carro lá no GR Centro Automotivo, com a gente nesta jornada esportiva GR Centro Automotivo, o seu carro em boas mãos. E na nossa live do Facebook você verá aí também a nossa enquete, né? Quem vencerá a partida? Simples, hein? Guarani, Palmeiras ou vai terminar empatada? Você pode também votar e dar o seu palpite através aí da nossa live no Facebook. Quem é que vence? Guarani, Palmeiras ou vai dar empate? 7h31, Albert Cavalcante, mais informações do Guarani, Albert. É um tabu, o Guarani tem o Palmeiras tem para quebrar. Faz 18 anos que o Palmeiras não vence o Guarani. O Palmeiras não derrota a equipe campineira atuando longe de seus domínios desde o dia 8 de fevereiro de 2003, quando o técnico Jair Pisserni contou com gols de Magrão e Pedrinho para triunfar em Campinas por 2-0. Faz tempo, hein? 18 anos, 2003. Faz muito tempo. E agora dá um destaque do Verdão então, Albert. É o sorteio pela terceira fase da competição, né? A Copa do Brasil. O Palmeiras irá pegar o CRB de Alagoas. O primeiro jogo será em Alagoas e o segundo, né? A decisão será em São Paulo. Lembrando, né, que o não tem o de um jogo só, né? É 2 partidas. Quem fizer mais pontos ou gols está classificado para a quarta fase da Copa do Brasil. Tá certo, então o Palmeiras joga a Libertadores, joga a Copa do Brasil, joga o Campeonato Paulista. Ele joga o Paulistinha, né? Até antes era o Paulistinha, agora virou Paulistão, agora porque o técnico Abel, ele está passando por maus bocados. Depois até o Betelli pode falar nisso, né, Betelli? Porque o Abel, ele anda tremendo, hein? Aliás, o Betelli, já eu vou trazer o Albert com uma entrevista. Quem é que vai falar com a gente hoje, Albert? É o volante / zagueiro Bruno Silva. O Bruno Silva vai falar com a gente aqui, com o torcedor do Guarani. Mas, Betelli, o técnico do Palmeiras, ele andou falando aí que se ele estiver atrapalhando, ele deixa de atrapalhar, né? Essa conversa não é muito boa quando parte de treinador. Eu particularmente entendo que não é hora de tanta cobrança assim, afinal, o time vem de um título de Libertadores, disputou mais quantos títulos aí, tudo bem, perdeu, mas chegou lá. Então não é o momento. O torcedor tá muito exigente do Palmeiras, ô Betelli? Pois é, né? Faltou só ele falar, se tiver que bater pênalti, vou eu lá e bato também, né? Porque eu acredito que o time poderia ter rendido mais, o time poderia isso, poderia aquilo, só que o treinador não entra em campo. Eu acredito que o Palmeiras conseguiu fazer jogos competitivos, conseguiu, né, endurecer os jogos, conseguiu fazer jogos bons, normais, nada também muito excepcional, assim como não foi grandes, né, assim como as atuações da temporada passada também não foram grandiosas o tempo todo.
Então, o Palmeiras segue no mesmo ritmo, porém deu azar aí nas penalidades, ou não teve competência, na verdade, e acabou perdendo. Então, assim, eu acho que é uma oscilação normal e a torcida tá pegando pesado demais, viu? Ô, BTL. Tá muito bem, fala, aí. Albert. Lembrando, né, que o grupo do Palmeiras, né, tá bem bolado ali, né? Ali o Bragantino com 20 pontos, o Novo Horizontino com 14 e o Palmeiras só com 9 pontos, com 6 jogos, né? Sendo que o Bragantino tem 9 jogos. Ali corre o risco, caso uma derrota ou não, uma passada de fase, o Abel ele treme, hein? E a turma do Amendoim estará com razão. Será que vamos... Betelli, ainda tem turma do Amendoim mesmo no Allianz Parque? Tem turma do Amendoim. Antártica, agora no Allianz Parque também tem? Continua, segundo documentários, relatos, a turma do Amendoim é eterna. Não sei se o pessoal é vampiro, o que é, mas a turma do Amendoim é eterna, viu? Não tem jeito de sair, legal. 7h35. Vamos então, Albert Cavalcante, ouvir aí o entrevistado aqui nesta jornada esportiva. Quem é que vai conversar com a gente aí, Albert? De volta ao time titular do Guarani depois de 3 rodadas no banco, o volante Bruno Silva fala da sua volta ao time e a filosofia tática contra o Palmeiras. Eu não acompanhei a torcida pedindo minha volta, mas mesmo quando eu estive fora, continuei trabalhando, focado no trabalho e tive a oportunidade de voltar ao time contra a Ferroviária e graças a Deus a gente teve um resultado positivo. A filosofia tática contra o Palmeiras é manter a mesma organização, mesma disposição, mesma pegada e conseguir um resultado positivo em casa. Tá aí o volante, né? Bruno Silva falando não estava em campo, porém vibrou muito e está agora como titular, né? Ele que é um jogador muito forte, com certeza irá entrar no lugar do Índio. Está aí o volante Bruno Silva, que agora vai falar também sobre a sua atuação como primeiro volante. Como eu já disse numa entrevista passada, né? A defesa se torna forte quando tem uma marcação forte, começando pelo ataque e vindo consequentemente no meio de campo, os laterais, e a defesa com certeza sofre menos. Então a gente trabalha firme e forte durante a semana, fizemos grandes jogos contra grandes equipes e exportamos bem. Então é uma evolução da equipe num todo, acaba sobressaindo na parte defensiva também. Tá aí o Bruno Silva falando, né, como atuar como primeiro volante. Agora o Bruno Silva fala como é jogar contra o Palmeiras com um time totalmente arremendado, um time alternativo. A lição desses 2 jogos contra São Paulo e Corinthians é que contra time grande a gente tem que minimizar os erros e quando tiver a oportunidade é matar o jogo. A gente sabe da qualidade da equipe do Palmeiras, independente de quem venha, se é o time A, B ou C. A gente sabe que vai ser um jogo difícil e a gente tem que estar atento a todos os detalhes para sair vitorioso. Tá aí a palavra do Bruno Silva, né? O escolhido, preterido pelo técnico Alan Al. O Bruno Betelli, e realmente o que ele disse aí, né? O Palmeiras, né, assim como as demais equipes, principalmente da capital, tem um poderio muito grande, né? Em jogadores, em molecada que está sendo formada nas categorias de base, coisa que o Guarani não revela há muito tempo, ainda que está aí com o Davó, está jogando, tem Bidu, tem alguns jogadores que vieram das categorias de base. Mas é isso, tem que respeitar mesmo, mas é como a gente já falou aqui, né, o Bruno Betelli? Tem que tentar vencer e aproveitar que o time, se está alternativo, quem tem que tirar vantagem é o Guarani, né, Betelli? Exatamente, Claudinei. Hoje, né, a situação vai ficar muito importante ali do lado direito do Ludic, né, porque o Palmeiras tá com Wesley, Scarpa e o Vinha. O lado esquerdo do Palmeiras é o lado mais forte, normalmente. Então vai ter um duelo muito forte para conseguir dominar aquele espaço. E o meio-campo, né, eu acho que se o Guarani hoje conseguir neutralizar a saída com o Felipe Melo, neutralizar os passes longos, as inversões de jogada, né, e a passagem da bola pelo meio, né, e tiver com a lateral bastante encaixada ali, né, com um balanço defensivo encaixado, que vem sendo um bom trabalho do Alan Alves, vem percebendo um bom encaixe defensivo do Guarani, tem como surpreender, como você disse, com uma das joias da base, com o Davó no contra-ataque. Eu acredito que vai ser um jogo muito tático no início, né? Um jogo onde o meio-campo ali, a bola não pode correr pelo meio da defesa do Guarani, e aí o contra-ataque nessa retomada muito forte pelo lado direito com o Davó pode ser a solução aí pro Guarani fazer o seu primeiro gol.
Tá muito bem, 7h, mais 39 minutos, já a escalação completa para você aqui para a Prone Alimentos, mas Albert Cavalcante, mesmo sem a numeração aí, dá uma prévia pro torcedor do Bugre como é que joga o Guarani aí, o de 1 a 11. Agora não é mais assim, né? Mas digamos que fosse, Albert. Já foi, né? Essa época de 1 a 11. Agora os números são alternados, então vamos passar o Guarani rapidinho. Rafael Martins, Ludic, Romércio, Ayrton, Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Andrigo, Bruno Sávio, Júlio César e Davó. Tá certo, uma grande expectativa a gente sente aqui nas redes sociais do torcedor do Guarani no Davó. E ele já no jogo contra a Ferroviária já mostrou que realmente tem condições de ser o homem da diferença. Passa rapidamente pra gente também a equipe do Palmeiras, o Albert. Vinícius, com 3 zagueiros do Palmeiras, hein? O goleiro Vinícius, o trio de zaga Renan, Henri e Danilo Barbosa, Felipe Melo, Vinha, Gustavo Scarpa, Gabriel Menino, Mike, William e Wesley. Lembrando, o Claudinei Corsi, que o Gustavo Scarpa, ele jogou no Guarani, jogou no Futebol Society do 8 aos 13 anos. E ele usa a camisa 14 em relação ao sonho de jogar no Guarani. Ele nunca jogou no estádio Brinco de Ouro. Sempre quando o Palmeiras vem jogar ou os times que ele passou, ele nunca estava relacionado. Então é a primeira vez dele no Brinco de Ouro. Tá aí, né? Formado aí, podemos dizer assim, formado, né? Não é bem formado, mas passou pelo Brinco, teve o gostinho aí, né, Betelli? De jogar aí, na verdade, quando o cara volta, ele mata uma saudade, né? Será, né? Como ele vai se sentir em casa? Mas não é do ex, não, né? Não tem aquela história do ex, não. Né? Essa não história chega tanto, né? Não vamos espantar essa história. Tá uma noite linda em Campinas. Chega de urucubaca pra cima aí do Guarani. Vamos deixar o Scarpa bem marcado, que se der espaço de fora da área, ele bate bem na bola. Não deixar ele entrar na área, não deixar ele muito à vontade, não. Tem que mostrar que aqui é Guarani. 2-0 Guarani. E ele não vai jogar solto aqui, não. Tá muito bem, deixa eu pegar a palavra do Gustavo Marques também, daqui a pouco ele vem pro comando da jornada esportiva, mas eu sempre costumo perguntar, né, porque o Gustavo Marques, ele é meio termômetro do torcedor do Guarani, né, que está vendo a gente e que está curtindo a nossa transmissão. Como é que tá o coração hoje, Gustavo Marques, e como é que tá a expectativa? Assim como o jogo contra o São Paulo, contra o Corinthians, né? São 3 times grandes, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Sempre tem aquela preocupação, né, o Claudinei Corsi? Mas se o Guarani jogar da forma que vem jogando, uma forma aguerrida, agredindo o seu adversário, não deixando o adversário jogar, fechando as 4 linhas, eu tenho certeza que o jogo vai ser bom. Palmeiras está com o time alternativo, mas o Betelli bem disse, é um time bom, é um time que vai dar trabalho, é um time que também vai agredir o Guarani. Um jogaço, o coração está preocupado, mas é claro, né? Hoje vai ter flechada. Não sei quanto, não sei se vai ser 1-0, 2-0, mas vai ser a vitória do Guarani. E se Deus quiser, vamos ter flechada hoje do lado positivo, Claudinei Corsi. Legal, tá aí o Albert Cavalcante falando de fundo, né? 2-0 para o Guarani. 7h42, dá tempo da gente dar uma passadinha pelas informações das Olimpíadas de Tóquio, né? Deste ano de 2021, que eram de 2020. Olimpíadas e Paralimpíadas, você acompanha sempre aqui na Rádio Futebol Interior, nas nossas jornadas com a Roxane Poussac. Faltam 91 dias para as Olimpíadas de Tóquio. Já ela vem, de cabeça para cima, né? A Roxane Poussac. Dá mais um destaque do Bugre pra gente então, Albert Cavalcante. Se não houver nenhum imprevisto de última hora, a única dúvida no Guarani para a partida é o Meia Regis, que ficou fora do duelo com a Ferroviária por conta de uma indisposição e voltou a treinar somente nesta quinta-feira. No entanto, mesmo que reúna condições de jogo, a tendência é que ele começa no banco. Legal, mais um do Palmeiras, Albert Cavalcante. Mais uma vez o treinador deve mandar o time cheio de reservas. Dessa vez, porém, com alguns jogadores mais experientes, como Felipe Melo, Matias Vinha e William, que não entraram contra o Universitário, além de outros que jogaram pouco, como Wesley, Danilo Barbosa e Gustavo Scarpa. Tá certo, então, 7h43, temos a Roxane aí. Ok, Roxane Poussac falando das Olimpíadas de Tóquio. Vai, Roxane. Faltam 91 dias para as Olimpíadas de Tóquio. E a presença de menino Neymar segue incerta para os Jogos Olímpicos, por depender de um contrato, um acordo da CBF com o PSG, onde o mesmo diz que não é obrigado a emprestar o jogador
por não se tratar de um torneio organizado pela FIFA. Mas, mesmo se tratando de uma situação tanto quanto complicada, o técnico da seleção masculina André Giardini relatou que conta sim com o atacante para defender a medalha conquistada em 2016 nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Lembrando que as seleções participantes poderão convocar 18 jogadores, sendo apenas 3 com a idade acima de 24 anos. E a convocação final para o grande evento deve ser encaminhada ao Comitê Olímpico Internacional até o dia 30 de junho. Olimpíadas de Tóquio, aqui na Rádio Futebol Interior. Legal, esta é a Roxane Poulsac trazendo as informações das Olimpíadas de Tóquio 2021, né? Que eram de 2020, mas foram evidentemente atrasadas por causa da pandemia. 7 da noite, mais 44 minutos, 7h44, o Bruno Betelli, do lado do Palmeiras, né? Tem todas essas competições que ele está disputando, até por isso a gente volta a dizer aquela questão da cobrança do torcedor, né? Também é complicado, né? Além da própria pandemia, tá certo que o clube sempre aceita, né? O Paulistão, por exemplo, os clubes se reuniram com a federação e aceitaram esse esquema de jogar dia sim, dia não. Então, por exemplo, o Palmeiras sabia que tinha Libertadores, agora joga o Paulistão, depois já volta a jogar novamente. O Guarani joga hoje, joga segunda-feira e 10h15 da noite. Quer dizer, não dá para reclamar muito, mas tem muito treinador, o Bruno Betelli, que está se apegando um pouco nisso, né? Que não tem tempo para treinar, que os jogadores estão desgastados, enfim. Pois é. Não sei, né, se isso aí... Porque tá todo mundo no mesmo barco, né, Betelli? Será que a gente vai ter que dividir times? Olha, você, treinador do Paulistão e do Brasileirão, e você é o treinador da Copa do Brasil e da Libertadores, e aí não dá pra ter mais essa muleta, essa desculpa, porque no fim tem dois lados dessa moeda, né, Claudinei? Porque realmente difícil treinar, né? A comissão é enxuta também, tem 3 profissionais, 4, um head coach ali, um treinador central, mas na verdade é difícil mesmo encaixar esses dois, esse número de jogos, o volume de jogadores, conseguir ter ali aquela conversa ali 1 a 1, poder, né, falar com o jogador, entender, trazer os meninos da base, fazer todo o trabalho que tem que ser feito no futebol com tantos jogos e tão pouco tempo num país tão grande, né, por conta das viagens e tudo mais. Então, realmente, mas não sei, viu? Eu tô achando que pra alguns aí, isso aí tá sendo muito mais uma desculpa do que um problema real, viu? Isso tá mascarando muito problema real. Tá muito bem, 7 da noite, mais 46 minutos, abraçando aqui a Eda Escatena, tá com a gente aqui, deu boa noite. Também o João Bortolotto, ele é de Americana, tá na escuta, torcendo pro Palmeiras, diz que vai ser 2-0 pro Verdão. Com a gente também o José Ferreira de Santana e com a gente também o Anderson Luiz Grigoleto. Abração para a equipe de feras do futebol interior. Nós é que agradecemos sempre a sua audiência, participando junto com a gente aqui. E você, mais uma vez, eu vou lembrando, né? Você que está curtindo a nossa jornada esportiva, pode e deve participar através do nosso WhatsApp, 19 983 960084, 983 960084. Deixe seu nome completo, bairro e cidade. E você vai estar concorrendo no início do nosso fim de jogo a um alinhamento grátis para o seu carro no GR Centro Automotivo, que fica ali na Avenida Governador Pedro de Toledo, 2500, no Bonfim, aqui em Campinas, ali junto com o Posto Girafa, anexo ao Posto Girafa. GR Centro Automotivo, o seu carro em boas mãos. Os ganhadores vão ser divulgados na abertura do fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior. Grande abraço para o Éder Salles e toda a sua equipe lá na GR Auto Center, o seu carro em boas mãos. Agora 7 da noite, mais 48 minutos, o Guarani já está definido, a equipe do Palmeiras também já está definida. Então, para a Prone Alimentos, em 30 segundos, você confere a ficha técnica completa para Guarani e Palmeiras.
Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. O Guarani do técnico Alan Al está definido e escalado assim: Rafael Martins, o goleiro, camisa número 1. O lateral direito, Ludic, camisa número 2. A dupla de zaga, Romércio, 33. E o zagueiro, capitão Ayrton, camisa número 50. O lateral esquerdo, Albidu, camisa número 20. Bruno Silva, o volante, camisa número 6, está de volta ao time. Os homens do meio campo, Rodrigo Andrade, camisa número 31, e Andrigo, camisa número 10. Lá na frente, Bruno Sávio, camisa número 11, Júlio César, o 94, e o matador, Matheus Davó, camisa número 30. Repeteco do Guarani, Rafael Martins, Ludic, Romércio, Ayrton, Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Andrigo, Bruno Sávio, Júlio César e Davó. Caso o técnico Alan Al quiser mexer nas suas peças, ele tem no banco de reservas Gabriel Mesquita, Éder Ciola, Thales, Eliel, Marcelo, Índio, Tony, Regis, Pablo, Matheus Souza, Rafael Costa e Renanzinho. Legal, Albert Cavalcante. Este Guarani está na terceira colocação do grupo D. Até aqui 8 pontos ganhos em 7 jogos, com 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Marcou 6 gols e sofreu 9, um saldo negativo de 3 gols. Artilheiros com 1 gol cada: Ayrton, Andrigo, Bruno Sávio, Rafael Costa e Rodrigo Andrade. Próximo jogo do Bugre, segunda-feira, às 22h15, pega a equipe do Santo André. Tem raça e tradição. E o Palmeiras, o técnico Abel Braga. Arbitragem. E quem apita a partida de hoje é ele, Vinícius Gonçalves Dias Araújo, com seus auxiliares Luiz Alberto Andrini Nogueira e o assistente número 2, Robson Ferreira Oliveira. O quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos. E na salinha da TI, no VAR, Márcio Henrique de Góes. Muito bem, 7h52, aí a ficha técnica completa para você, sempre em nome de Prone Alimentos. Agora com mais uma novidade para você, a sensacional pasta de alho que você já encontra nos pontos de vendas da Prone Alimentos. É só acessar o site pronealimentos.com.br e você vai conhecer toda a linha de produtos da Prone Alimentos, bem como os pontos de venda dos produtos da Prone Alimento. 7h53, dá tempo ainda de dar uma passadinha com o nosso comentarista Bruno Betelli. Definidos aí Guarani e Palmeiras. Bruno Betelli, você já disse que espera um grande jogo. Não temos favorito, Betelli? Hoje o jogo tá muito aberto, né? A questão de time grande, verde e branco da capital contra do interior, isso, né? Depois que começa o jogo, o juiz apita nas 4 linhas, não tem mais isso. E hoje tem uma chance sim o Guarani, porque a zaga do Palmeiras é júnior. É 18 anos, 19 anos aí o Henry, né? O Henry e o Renan, né? Ao lado do Danilo Barbosa, já experiente. Mas é uma chance pro Guarani explorar. Então o Guarani tem que pressionar, não pode deixar o Palmeiras gostar do jogo, jogar confortável, aceitar a pressão muito do Palmeiras não. O Guarani tem que mostrar que se não ganhar esse jogo hoje vai ser caro. O Palmeiras não vai ter vida fácil e pro Palmeiras ele vai buscar até o final essa vitória, porque tá precisando muito e é 12 pontos. Então, jogaço hoje aqui nos espera logo mais. Tá muito bem, este Bruno Betelli, comentarista loucura da Rádio Futebol Interior, vai comentar a partida. Já a bola vai rolar. Daqui 5, 6 minutinhos a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Dá tempo da gente falar ainda da nossa promoção. Você que pode participar com a gente aqui e ganhar um alinhamento para o seu carro, né? Na GR Centro Automotivo, que está com a gente nessa jornada esportiva. É só você mandar o seu WhatsApp, hein?
a mensagem no Facebook. Eu vou abraçando aqui o Rodrigo Vicente, já falei do Anderson Luiz Grigoleto, o Claudemir Vieira, de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, tá torcendo pro Palmeiras. Doutor Sandro Nunes, já mandei um abraço aqui. A Ana Cristina com a gente também. O Marcelo Alexandre, boa noite, galera. Flechada neles, meu bugrão. A Maria Aparecida Eustáquio diz que vai ser 2-1 pro Guarani hoje. O Heraldo Silva, boa noite. Diz que vai sapecar o Bugre. O Marcelo Alexandre diz aqui, a sua frase, vacilou no brincão, é gol do Bugrão. Tá aí então a rapaziada participando com a gente aqui na nossa live. A Adileia Breve com a gente também, dando boa noite aqui. Vai participando. E a gente pede para você compartilhar com os amigos aí a nossa live no Facebook. No YouTube também você pode se inscrever em nosso canal, acionar o sininho e você vai estar por dentro sempre que a Rádio Futebol Interior tiver uma transmissão. Aqui tem jogo de futebol todos os dias. E para participar da promoção do alinhamento grátis é através do WhatsApp 19 98396 0084 98396 0084. Você manda seu nome completo, bairro e cidade e vai concorrer a um alinhamento grátis lá na GR Centro Automotivo, seu carro sempre em boas mãos. Não se esqueça de colocar a cidade, bairro e seu nome completo. Serão 2 alinhamentos que a gente vai estar sorteando no final da nossa jornada, no começo do fim de jogo. Agora 7h56 em Campinas. Ele está chegando para comandar a jornada esportiva para Guarani e Palmeiras aqui na Rádio Futebol Interior. Ele vem aí! Eu tô chegando, vamos agitar. É impressionante, flechada já. Vai meu bugrão, simbora pras redes. Gustavo Marques, é a voz dele. É isso aí, a voz é minha. Boa noite pra você a partir de agora, assumindo a jornada esportiva na Rádio Futebol Interior, que tem um oferecimento da Pizzaria do Dadá. Mais de 70 sabores para você escolher. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Restaurante Romanos, um pedaço da Itália em Campinas. Ovos a tosse, vida mais saudável. Simozano Mega Sorte Loterias, no Jardim Garcia, Campos Elíseos, no Jardim Nova Europa. E Pizzaria Dona Luísa, pizzas artesanais, peça pelo delivery. É isso aí, estou chegando com você, estádio Brinco de Ouro da Princesa, jogão entre Guarani e Palmeiras, o Grupo C, né? Daqui a pouquinho eu vou falar do Grupo C, porque tem gente falando aí, né, Albert? É, o técnico Alan Al. Põe ali atrás do banco. Góis, ouvindo bem, Góis. Posso pegar aqui? Pode. Andrini também ouve bem, meu amigo. Robson ouvindo, olha que claro. Ressaca, olha essa. Pega de novo, Bretinho. Meu Deus. É isso aí, não falou o Alan Al, o técnico do Bravo Bugre Guerreiro. Eu estava falando que o Grupo 6 está formado na liderança, Bragantino com 20 pontos, Novo Horizontino segundo colocado com 14 pontos, o Palmeiras terceiro colocado, Betelli com 9 pontos. Então um jogo importante para o Palmeiras, tem que vencer, porque o Novo Horizontino tem 14 pontos, o Ituano é o último colocado do Grupo C com 7 pontos. Vamos tentar falar com o técnico do Palmeiras? Vamos lá. Abel Ferreira falando na Rádio Futebol Interior. Não vamos conseguir falar com o técnico do Palmeiras também. Voltando com o Betelli. O Betelli, Grupo C, Palmeiras terceiro colocado, tem 9 pontos, hein? Pois é, o Palmeiras tá desesperado atrás dessa vitória, veio para Campinas com muita fome, né? Esse time tá perigoso do Palmeiras, apesar dessa zaga júnior, né? O desenho, vamos corrigir o desenho, me parece que não são 3 zagueiros, hein? Parece que o Danilo Barbosa vai jogar mais avançado como um meia, intercalando com o Gabriel Menino. Então assim, vai ser complicado, tem que encaixar rápido a marcação. O Guarani tem que entender quem tá onde, como é que tá desenhado o Palmeiras para não ser surpreendido no início do jogo.
Gustavo Max. Tá certo. E o grupo D, Mirassol com 11 pontos é o líder, Santos é o segundo colocado com 9 pontos, Guarani o terceiro com 8 pontos e o São Caetano com apenas 2 pontos conquistados é o último colocado. É isso aí, estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani todo de verde, o Palmeiras todo de branco. E você vai curtir todas as emoções comigo, Gustavo Marques. A minha garganta e a minha chuteira. Meu grito de gol é a sua emoção. Com o microfone na mão, aqui na Rádio Futebol Interior. 1 minuto de silêncio, Albert Cavalcante, por conta das mortes, os números da Covid-19 em todo o Brasil, Albert Cavalcante. Total de mortes, né, no Brasil, 383.757. Né, vamos esperar aí, né, que a vacina chegue para todos o mais rápido possível. Então vem comigo, amantes do futebol e torcedores. Apita o árbitro, bola em jogo no Brincão. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar aqui na Rádio Futebol Interior. Domina Bidu no campo de ataque, já fez o toque, já recebeu o Andrigo, ele devolveu para Bidu. Bidu na meia esquerda, gira para cá, gira para lá, faz o toque, bola tocada, domina outra vez com o Andrigo. Andrigo no lado esquerdo, ele abre o jogo, fez o toque para Júlio César. Ele tentou fazer a evolução para Bidu, a bola se sai em arremesso normal. Lado direito vai ser cobrado no campo de defesa pela equipe do Palmeiras. Comecinho de jogo, canta torcedor aí na sua casa, ouvindo e assistindo aqui a Rádio e TV Futebol Interior. Pizzaria Dona Luísa, pizza artesanais e molho de tomate especial. Ligue e peça pelo delivery 2518-0686. Aqui na Rádio Futebol Interior, Pizzaria Luísa. Lá vem Júlio César, fez o toque, Bruno Sávio fez a evolução errado, voltou para Júlio César, ele chegou, bateu direto nas mãos do goleiro Vinícius. Ele no meio do gol encaixa a bola em seus braços para o Palmeiras, que já vem tocando a bola no campo de defesa, abre o jogo, a bola tocada, Bruno com o Henry. Henry já fez o toque, abriu para o lado direito, vem tocando a bola aí, o equipe do Palmeiras com o Mike. Ele tentou fazer ali a jogada lá pro campo de ataque, chega para cortar ali Bidu. A bola sai em arremesso normal, vai ser cobrado pela equipe de Campinas, pela equipe do Bravo Bugre Guerreiro, que precisa da vitória. O Guarani é o terceiro colocado no grupo D, 8 pontos, o Santos é o segundo com 9. O Bugre precisa vencer, vem comigo, torcedor. Energias positivas, seja lançada pra você, Bugrão, pra você, Guarani. Vem o Palmeiras pro campo de ataque, a jogada boa, chega pra cortar Romércio, manda a bola pra fora em arremesso manual. Primeira jogada do Palmeiras, né, pelo lado esquerdo ali com o Gustavo Scarpa, a bola escapou, Romércio esperto, manda a bola pela linha lateral, segue no Brinco de Ouro, Guarani 0, Palmeiras também 0. E Zé Felipe Melo no círculo central, abre no jogo para a equipe do Palmeiras, vem tocando a bola tocada, turbina ali com Danilo Barbosa, ele volta essa bola pro campo de defesa com o Henry. Henry já fez o toque lado esquerdo, vem tocando bola com Vinha. Vinha prepara, olha, vê quem joga, abre o jogo para a equipe do Palmeiras, faz a devolução ainda no campo de defesa. O Palmeiras toca a bola no seu campo de defesa, abre no jogo ali para Danilo Barbosa, lado direito, ele fez o lançamento lá pro campo de ataque, chega para cortar a zaga do Guarani, ficou tranquila ali para a zaga do Bugrão. Ayrton manda essa bola para fora, em arremesso normal, vai ser cobrado pelo Palmeiras. Comecinho de jogo, é Campinas, é Campeonato Paulista, você curtindo a transmissão aqui na Rádio Futebol Interior. O toque foi feito, a bola tocada, domina, cobrança de arremesso normal, deu certo, vem a equipe do Palmeiras pro campo de ataque, o toque foi feito, domina com Gabriel Menino. Gabriel Menino cortou, pediu falta, não, falta ao contrário, falta para a equipe de Campinas, falta para o Guarani. 3 minutos passados, é primeiro tempo, começou, a bola tá rolando também em outro campeonato, diga aí, Claudinei Costa. Campeonato Paulista também, sexta rodada no Morumbi, já a bola rolando para São Paulo e Santo André, o Gustavo. Tá certo, é a falta pro Palmeiras. Falta para o Palmeiras, lado direito, não foi falta, ao contrário não, foi falta para o Palmeiras, momento de perigo, lá vai cobrança de falta, foi direto nas mãos do goleiro Rafael Martins no meio do gol, pega essa bola, já vem tocando com Bidu no campo de defesa, lado esquerdo, trabalha essa bola para a equipe de Campinas, para a equipe do Guarani, inverte o jogo da esquerda para a direita, dominando lá com o Davó dominou, se perdeu tudo, a bola sai em arremesso normal, ponto eletrônico, chamou, o Betelli falou. É só pra dizer que me parece que o Danilo Barbosa tá jogando mesmo como lateral, não tá jogando nessa formação que a Globo mostrou com os 4 zagueiros, desculpa, com os 2 zagueiros não, parece que é uma linha de 3 mesmo.
Acerta esse Bertelli. E vem dominando no campo de defesa ali. Já recupera essa bola. Júlio César pro Guarani. Bola tocada no Bidu. Do lado esquerdo, devolveu para Júlio César. Ele foi para cima, tentou fazer evolução em cima do jogador do Palmeiras. A bola se perde em arremesso manual. Outra vez vai ser cobrado pela equipe do Guarani. Bidu vai para a cobrança de arremesso manual. 4 minutos passados desse primeiro tempo de jogo. Domina com Bidu. Bidu cortou, fez a devolução errado. O Guarani tá mal, começa mal o Bugre nesse comecinho de jogo. 4 minutos e meio, se perdeu todo. Bidu ganha um arremesso normal de graça. O Palmeiras pela direita. O toque foi feito, dominando ali com ele, sempre ele, Henry fez o toque, dominando ali com ele, Renan domina no campo de defesa pro jogo para Felipe Melo, capitão da equipe do Palmeiras. Ele fez o toque pela direita, abre o jogo aqui com camisa 18, Danilo Barbosa. Ele fez o toque lá pro campo de ataque, deu certo na correria total, dominando com a equipe do Palmeiras. Chega para cortar Rodrigo Andrade. A bola volta com Júlio César, ele fez ali para Bruno Silva no círculo central da avó, cortou Felipe Melo, perdeu, ganhou falta. Falta no campo de defesa para a equipe do Guarani. Oi, Albert. A bola pegou no juiz ali, né? Ou ele marcou a falta, pegou no juiz, a bola pegou no juiz, você sabe, né? É bola ao chão, né? Bola alta e bola ao chão. Pegou, tocou no juiz, bola ao chão. E tá certo, volta essa bola no campo de defesa. A bola tocada, domina com o Bruno Sávio. Bruno Sávio fez o toque. Quando vocês se decidirem, hein, se é bola ao alto ou bola ao chão, vocês me avisam, pra mim poder informar, exceto o torcedor. A bola tocada, domina com o Roberto no campo de defesa. Ele passa no primeiro, abre o jogo lá pro campo de ataque errado. Saiu tocando errado, a bola tocada errado também. Recupera o Guarani, domina com o Bidu. Bidu passou no primeiro, inverte o jogo da esquerda pra direita do Leme, apontal, dominando lá pro campo de ataque direita. Bruno Sávio pela direita, ele trabalha essa bola, foi o toque para Bruno Silva. Bruno Silva calibrou, abriu o jogo para Davó voltou para Bruno Silva gira seu corpo, gira para cá, gira para lá, foi o toque ali para Rodrigo Andrade já fez o toque lá na ponta, lá para Ludic para Bruno Sávio ajeitou no meio para Bidu, tem liberdade na correria total, Bidu chegou, bateu errado, a bola voltou com Bruno Sávio, foi tocada, é falta no campo de defesa, é falta pro Guarani em cima de Bidu, Albert. É falta frontal, né? Ali o Bidu, ele recebeu na frente da grande área, quando ele armou o chute, ele recebeu o bote do Henry, o camisa número 44, falta perigosa pro Guarani, 6 minutos do primeiro tempo, primeira chance de perigo para o Guarani. 6 minutos, primeiro tempo, uma grande oportunidade, tem o Bugre verde, que te quero verde. Falta pro Guarani, Andrigo e Bidu tá na bola, o Bugre tem uma grande oportunidade de abrir o marcador do Brincão. Vamos explodir o coração, Bugre, vamos explodir o coração, Bugre. E pra cobrança de falta, autorizado pelo árbitro, calibrou, correu, bateu pro gol, nas mãos do goleiro Vinícius. Ele no meio do gol segura essa bola como pega uma criança em seus braços e afasta o perigo pro Palmeiras, Albert. A falta foi batida muito bem cobrada, a bola ainda desviou na barreira, quase o goleiro Vinícius foi enganado pela batida, só que ali você sabe, né? O Vinícius, ele deu aqueles famosos 2 passinhos para o lado e defendeu, e veio o Guarani. Rodrigo Andrade saiu tocando errado, vem pro contragolpe o Palmeiras, a bola tocada na correria total, é pra Wesley, ele é rápido, fez a devolução esticada, estendindo a bola, sai em arremesso manual, lado direito, campo de defesa, que vai ser cobrado pela equipe do Bravo Bugre Guerreiro. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese, produtos da Prone Alimentos, que já vem pronto para o seu consumo. Acesse pronealimentos.com.br e vem o Bugre na correria total, bonita jogada, Andrigo passa no primeiro, tentou passar no segundo, chega na recuperação o Palmeiras com liberdade, lado esquerdo, campo de defesa, bota essa bola para fora, o Bugre ganha arremesso manual, lado direito, vai para a cobrança de arremesso manual, 8 minutos passados desse primeiro tempo de jogo, o Guarani começa a gostar do jogo, o Bugre começa a gostar do jogo. Bugre, que é o terceiro colocado no grupo D, precisa vencer também. Lude, que vai para a cobrança de arremesso manual no lado direito, tem uma grande oportunidade o Bugre, a bola tocada, Bruno Sávio fez a devolução, Rodrigo Andrade, cruzamento, toque em cima da linha, pegou Vinícius, tira o perigo, uma grande oportunidade, quase o primeiro gol do Guarani no jogo, Albert. É o Rodrigo Andrade pelo lado direito, né? Dentro da grande área, ele cruzou, o Andrigo só desviou,
O goleiro Vinícius faz a segunda defesa difícil. Mais um pouquinho, o Guarani abre o marcador aqui no Brinco de Ouro. Futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. De segunda a sextas-feiras, você tem aí a Hora do Bugre na Rádio Futebol Interior a partir de segunda. Normalizando, a Hora do Bugre está de volta com você, curtindo aí a Rádio Futebol Interior. A bola tocada no meio do campo de defesa, abre o jogo a equipe do Palmeiras, a bola saiu não. A bola falta com Felipe Melo no círculo central, ele vai inverter o jogo, a bola tocada no meio do campo de defesa, sofreu o toque, pediu falta, nada. A bola tocada, domina ali com Danilo Barbosa para a equipe do Palmeiras, faz o lançamento lá pro campo de ataque, deixa nas mãos do goleiro Rafael Martins, do meio do gol, ele pega essa bola, segura em seus braços, é para a equipe do Palmeiras, a bola tocada, domina a equipe do Guarani do campo de defesa, com Matheus Ludic, ele faz o lançamento lá pro campo de ataque, chega para cortar a zaga do Palmeiras, fica curtinho lá pro goleiro Rafael já pega essa bola, domina, vem tocando bola aí, equipe do Palmeiras, a bola tocada, domina no campo de defesa, e você vê o toque eletrônico, daqui a pouquinho abre e fala porque eu preciso tirar o tempo e placar de jogo. Vem comigo, amantes do futebol, vem comigo, torcedores, para o tempo e placar de jogo no Brincão. Campeonato Paulista, 10 minutos passados desse primeiro tempo. E o placar está assim, o Bugre tem 0 e o Palmeiras também tem 0. Placar ao vivo, Futebol Interior. No Morumbi, o São Paulo sai na frente. Agora São Paulo 1, Santo André 0. E às 10h15 da noite tem Novo Horizontino e Santos. Se a rede é gol, se a gol tem flechada, se tem flechada tem emoção, com o microfone na mão aqui na Rádio Futebol Interior. Vem tocando a bola no campo de defesa, abre no jogo ali o goleiro do Bravo Bugre Guerreiro, Rafael Martins, já fez o toque, a bola tocada, domina ali com Bruno Silva no campo de defesa, ele abre o jogo para Bidu passa no primeiro, fez e Larie girou seu corpo bonito, tentando achar alguém para auxiliar, ele para, olha, vê quem joga, girou bonito, outro Larie foi puxado na correria, falta pro Bugre. Deu trabalho ali o Bidu pra cima do zagueiro do Palmeiras, fez o Larie e pra cima do Gabriel Menino, hein? Menino com menino de falta. É isso mesmo, né? O Bidu no campo de defesa, ele fez o Larie pra cima do Gabriel Menino e ele não aguentou, ele apelou, puxou pela camisa, tentou puxar o cabelo na frente do juiz. Falta marcada, já cobrada, e vem o Bugrão. E vem o Bugrão, Bruno Silva fez o toque, dominando com Davó então para Júlio César, foi pra cima, cortou, fez o Larie, cruzamento, pintou um gol do Guarani, o toque de cabeça pra fora! Fora do gol, jogada bonita pela esquerda, Júlio César fez o Larie, cruzamento, ele é pequenininho, foi de cabeça, a bola foi pra fora, em tiro de meta, já cobrado pelo Palmeiras, mas a jogada foi boa, hein, Albert? É o Júlio César, né, pelo lado esquerdo, ele fez o cruzamento, é verdade que o Andrigo é pequenininho, mas ali o zagueiro do Palmeiras tocou de cabeça, pegou no Andrigo, quase, o Guarani com mais uma chance, abre o marcador no Brinco de Ouro. Mandando abraço pra Rosângela Forte, alô, meu tio Marques Silva, Osvaldo curtindo a transmissão da Rádio Futebol Interior, 12 minutos. Oi, Arthurzinho. Pra cima deles, Guarani! Obrigado, Arthurzinho, ligadinho com a gente na Rádio Futebol Interior. Ele está falando, vamos, Guarani! Pra cima dele, Guarani! Então vamos, Bugre! Vem tocando a bola no campo de defesa, trabalha essa bola aí, equipe do Guarani. Rodrigo Andrade já abre o jogo, fez o toque na ponta esquerda, domina com Bidu inverte o jogo da esquerda pra direita, a bola tocada, domina com Matheus Ludic na correria total, tem liberdade, vem o Bugre se lançando pro campo de ataque, dominou Ludic, abre o jogo para Bruno Sávio, ele ali pelas laterais, fez o cruzamento lá na grande área, sobe, corta a zaga, voltou ali, Andrigo cortou, gingou, bateu pro gol, flechada! Flechada! É gol, futebol é a nossa paixão, é gol, bola na rede, gol! Que golaço! Andrigo tem o número 10 estampado em sua camisa!
eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor que está alegre, que está contente. Então avisa aí, Andrigo, vacilou no brincão, tem gol do Bugrão, na marca de 13 minutos passados e 50 desse primeiro tempo de jogo. Andrigo recebeu na entrada da grande área, cortou o primeiro, bateu no canto esquerdo no goleiro Vinícius. É festa na tábua! É festa na tábua! E o detalhe dessa flechada é sua, Albert Cavalcante. E aí, o que você viu que eu não vi, Albert? Bruno Sávio, né? O cruzamento na área, a zaga ficou com medo dele. Matheus Davó cabeceou mal, mas lá estava ele dentro da grande área. Andrigo, ele deu um corte no Renan, que o Renan ficou procurando o Andrigo até amanhã. Ele bateu firme, bateu forte, bateu no canto, a bola ainda explodiu na trave e foi pro fundo do gol. Segue o Guarani vencendo o Palmeiras, continua o tabu no Brinco de Ouro, Gustavo Marques. BTL daqui a pouquinho, porque vem Júlio César, o segundo gol do Guarani, botou Matheus Davó pra correr, pegou bem Vinícius, jogada pela esquerda, bateu cabeça ali a zaga do Palmeiras, sobrou pra Júlio César, ele foi pra cima, lançou Matheus Davó, mas foi muito forte, pegou bem o goleiro Vinícius. Diga aí, Albert, o Guarani num comecinho extraordinário, quase o segundo gol do Bugre, Albert. É uma jogada de novo pelo lado esquerdo com ele, né? O Júlio César vai fazendo o forfé, ele achando ali o Matheus Davó mais um pouquinho de perna, ele tinha feito o segundo gol. Segue Guarani 1, Palmeiras 0. É isso aí, BTL. Que qualidade, que calma ali do Andrigo. Ele cortou e chegou batendo. Daqui a pouco agora não deixa você falar. Lá vem Bugre, Bruno Sávio abriu o jogo, deu o toque ali pra Andrigo. Andrigo tentou fazer a evolução, ficou tranquila com a zaga do Palmeiras, que bate cabeça, tentou fazer o lançamento direto ao goleiro. A bola se perdeu em arremesso manual, não. Deu saída direta, bola tocada, domina, vem tocando a bola no campo de defesa, a equipe do Palmeiras, BTL. Que calma do Andrigo. Ele dominou, cortou e bateu no cantinho do goleiro Vinícius. Um golaço no Brinco de Ouro, o Bugre tá na frente. Que cenário no início positivo em Betelli. Que loucura, hein, Guga? Esse primeiro tempo do Guarani. Time grande no Brincão é o Guarani. 16 minutos, domínio total do Guarani, dominando os dois lados do campo. Nessa jogada que resultou no belo, no lindo gol do Andrigo. Que chapada, que bala que ele mandou no cantinho, bateu até na trave, entrou sem chance pro goleiro. Começou essa jogada no detalhe, a inversão de bola que o Bidu fez pro Ludic. Que perfeição, que bela inversão. Ele que ganhou o duelo com o Gabriel Menino, falou assim pro menino, seleção aqui sou eu, ele falou pro menino. Fez a inversão, o Ludic dominou ali e o Andrigo fez o Júlio César entrando na grande área, bateu pro gol, tira em cima da linha, a bola volta com o Júlio César, cortou pra cá, cortou pra lá, deu toque no impedimento, subiu a bandeira, ele estava em posição irregular, jogada bonita pela esquerda, Júlio César tentou fazer o hilaria, cruzamento quase, Albert, que início emocionante, Albert Cavalcante. O Júlio César, pelo lado esquerdo, olha, está fazendo um forfé. Não sei não, viu? Mas o técnico Abel Ferreira deve estar com seus cabelos caindo, porque o Guarani vence bonito no Brinco de Ouro. Com esse resultado, essa vitória parcial do Guarani, o Bugre chega a 11 pontos, a mesma pontuação que o Mirassol, mas é claro, o Mirassol ainda vai jogar, o Santos também ainda vai jogar. Claudinei Corsi chamou no ponto eletrônico, falou, Claudinei. Aqui na nossa live do Facebook, abraçando a Dileia Breve lá de Botucatu, ligada com a gente, o Rafael Siqueira, boa noite galera, Rafael de Campinas, o Marcelo Pinheiro, boa noite, estamos juntos, todos juntos, flechada neles. Tem também a Ju Dali Porco, né, torcendo com certeza pro Palmeiras. Um abraço para Campinas, nós estamos em Campinas, né, Ju? Marcelo Alexandre, tá com o convidado dele, Rafael Siqueira, Bugrininho Nato, o Heraldo Silva, torcendo pro Palmeiras, diz que ia ser César, você vem, Claudinei, cobrança de falta na grande área, sobe de cabeça, corta a zaga do Palmeiras. Continua, Claudinei Costa. Diz que ia ser 5-0, né, o Heraldo Silva, agora já não vai dar mais. A Sueli Aparecida Bonato, torcendo pro Guarani.
o Kleber e a Nayara Juste, também bugrinos, Fabrício Moscardini, Emerson Pereira, todos eles bugrinos. Tem também o Bruno Silva, palmeirense, e a Rosângela Forte, Dali Bugre. Lembrando, né, Guga, que o ouvinte que estiver ligado com a gente pode mandar o seu WhatsApp, tá ali na tela, ó, facinho de você ver aqui na tela. O WhatsApp é 8396-084. Deixe nome completo, bairro e cidade, e você vai concorrer a um alinhamento grátis para o seu carro no final da jornada. Oferecimento de GR Centro Automotivo, Guga. E falando em GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. Avenida Governador Pedro de Toledo, número 2500, anexo ao posto Girafa. É GR Centro Automotivo. Você concorre a um alinhamento. Vem tocando a bola no círculo central. A equipe do Guarani domina com o Matheus da Bola e foi tocada. É falta! Falta pro Bugre. Círculo central. Matheus da Vó recebeu, tentou girar o seu corpo. Foi tocada. É falta pro Bugre. O Renan tá meio estabilizado ainda com o gol do Andrigo, né? Agora o Davó protegeu, ele chegou por trás, é falta, e lá vem o Bugrão. Lá vem o Bugrão, Bruno Sávio dominando na ponta direita, vai tentar fazer o cruzamento para Ludic. Ludic pegou, devolveu para Bruno Sávio, ele tentou fazer o corte, a bola volta com Ludic. Ludic dominou, passou no primeiro, pediu falta, nada. Chega para roubar dele ali o Felipe Melo, a bola tocada, domina no campo de defesa, falta essa bola no campo de defesa para a equipe do Guarani. Passou no primeiro, vem tocando a bola, Ayrton pela direita, ele faz a abertura de jogo para Matheus da Vó, é lindo na correria, ele chegou por trás, o Henry manda a bola pra fora, é escanteio pro Guarani pela direita, Albert. É o lançamento do Ayrton lá na frente, quem estava lá com ele não tem dó, o Matheus da Vó no meio da zaga do Palmeiras, o Henry, menino, se assustou, mandou a bola pela linha de fundo, é escanteio pelo lado direito e mais uma bola chuveirada, e vem ele que fez um gol olímpico na última partida, né? Matheus Bidu. Matheus Bidu vai pra cobrança de escanteio, vamos Bidu! Flechada neles, Bidu! Pra cobrança de escanteio, fechado, toque de cabeça, corta a zaga! A bola volta, reboteada com Júlio César, Júlio César dominou, tentou fazer a abertura de jogo, deu certo pela direita, muito forte para Bidu, a bola se perdeu, em tiro de meta vai ser cobrado pela equipe do Palmeiras. Vem comigo, amantes do futebol, vem comigo, torcedores, para o tempo e placar de jogo no Brincão. Campeonato Paulista, o estádio ao Brinco de Ouro da Princesa, 21 minutos e 50, passados desse primeiro tempo e o placar está assim. O Bravo Bugre tem 1 e o Palmeiras tem nada, tem 0. Placar ao vivo, futebol interior, Claudinei Corsi. Deixa comigo, o Google. São Paulo segue vencendo o Santo André no Morumbi, bola rolando no primeiro tempo, o jogo também começou às 8 da noite e às 10h15 da noite teremos Novo Horizontino e Santos. Com o microfone na mão e o coração na Rádio Futebol Interior, eu quero mandar um super abraço. Alô, minha filhinha Raíssa Marques. Em breve estaremos juntos. Um beijo no seu coração. Guga, oi. E a responsabilidade aumenta, hein? Porque a dona Maria Marques também tá na escuta, viu, Guga? Maria Marques, minha mãe, também ouvindo. Muito obrigado. Já estamos em casa, minha rainha. Mandando abraço também ao Breno. O Breno Lopes curtindo a Rádio Futebol Interior. A bola é tocada, domina no campo de defesa. Trabalha essa bola aí, o campeão Palmeiras, a bola tocada, dominou ali com o William lá pro campo de ataque, o lançamento deu certo, a bola tocada, domina com o Wesley tentou fazer o Hilaria, chegou cortando o Ludic, bota essa bola pra fora, escanteio pro Palmeiras, Albert. É, bola longa, né, ali pro Wesley, ele tentou fazer o Hilaria na frente do Ludic, mas não teve jeito, o garoto, menino esperto, mandou a bola pra escanteio, é escanteio primeiro pro Palmeiras. Escanteio para o Palmeiras, lado esquerdo, 23 minutos passados, daqui a pouquinho eu vou chamar o tempo de análise com ele, Bruno Betelli, cruzamento do Palmeiras fechado, saiu errado, o goleiro do Guarani, a bola se perde em arremesso manual, vai ser cobrado pelo Guarani, Bruno Betelli, 23 minutos e 50 passados desse primeiro tempo, na sua opinião, o Guarani ainda é melhor que o Palmeiras ou o Palmeiras cresceu no jogo? O Guarani domina o primeiro tempo, esses primeiros 20 minutos, né, o Abel Ferreira
tá abaixado, olha pro chão, não sabe o que faz, não sabe o que tá acontecendo. E vem Matheus Davó, cortou, fez hilaria, puxou a responsabilidade, abriu pra Bruno Sávio. O Bruno Sávio fez o toque pra Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade devolveu, tentou bater pro gol no cruzamento ali. O Lud que pediu ali falta, não foi nada, ganhou falta no campo de defesa o Palmeiras. Olha o VAR, hein? O Guarani chegando com tudo. Matheus Davó fez o toque, o Lud que chegou, fez o cruzamento, chutou em cima ali do braço. Aí fica aquela interpretação, né? Interpretação, não é verdade, Abel? Mas ele tava com o braço pra trás ali, né? Mas vamos ver ali, todos os lances, né? Bola na mão, mão na bola, vôlei, handball, tem que chamar o VAR. Mas ali o zagueiro do Palmeiras foi mais esperto, né? Com os braços para trás, segue o jogo e vem o Palmeiras. E vem o Palmeiras pela direita, cruzamento lá na grande área, fica goleiro, saiu errado, outra vez o goleiro Vinícius, foi na casa do vizinho, na hora errada, quase os caras empatam, Albert. O Rafael Martins ali, a bola tava mais pros zagueiros do que pra ele, já é a segunda bola que ele sai, ele se precipita pra sair, né? E aí causa esse frisson na torcida do Guarani. Escanteio, lá vem bola venenosa. Bola venenosa, cruzamento na grande área, passa por todo mundo, passa por toda a extensão, ainda com posse de bola, a equipe do Palmeiras domina com Gabriel Menino, ele volta essa bola lá pro goleiro, o goleiro do Palmeiras chegando atrasado, também dando com Vinícius domina com a pela direita, faz o lançamento lá pro campo de ataque, fica curtinho, o toque de cabeça errado, pra Davó, pra matar, Davó, cara a cara, bateu pro gol, errou no rebote, bateu, palma o goleiro do Palmeiras, mas não é possível, Davó! Me ajuda, Davó! Ele ficou cara a cara com Vinícius Davó! Ele olhou, eu sou o cara, bateu colocado, pegou a bola, sobrou para Andrigo, ele chutou em cima do goleiro, minha nossa! Desperdiçado! Mais uma grande oportunidade do Guarani, não pode desperdiçar, Albert. É o Palmeiras, lá vem Bruno Sávio, fez um toque para Andrigo, cruzamento nas mãos de Vinícius! Que jogo, amigo! Me ajuda aí, Albert! Bom, vamos cortar os T's e pingar os Is, né? Uma bola batida do Vinícius pra frente, o Renan sozinho, o Henry sozinho, de vez ele cabecear pra frente, ele cabeceou pra trás. A bola sobrou nos pés do Matheus Davó. O que ele fez? Ele parou, ele dominou, só ele, a bola, o gol e o goleiro. Ele bateu fraco nas mãos do Vinícius, que soltou. O Andrigo ia fazendo gol, a zaga tirou. Olha, foi um lance inacreditável. Não se pode perder gols assim, principalmente um jogador como o Matheus Davó, hein? Ali era ele, a bola e o gol e o goleiro. Segue no brinco de ouro. Guarani 1, Palmeiras 0. E lá vem Felipe Melo, saiu tocando errado na recuperação, a zaga do Guarani. Rodrigo Andrade já recebeu, ele recolheu no círculo central, fez o toque na correria para Andrigo. São 4 contra 4, sobrou para Bruno Sávio, cruzamento errado. Em cima de Henrique, bota essa bola para fora. É arremesso manual pela direita, vai ser cobrado pelo Guarani. O Bugre pressiona, o Bugre vai para cima, o Bugre sente o segundo gol no Brincão. Vamos, Bugre! Cruzamento na grande área, Bruno Sávio tentou fazer uma jogada ensaiada errado. A bola ficou tranquila lá e saindo pra fora em tiro de meta, que vai ser cobrado pela equipe do Palmeiras. Ô Guga, deixa eu dar uma adiantada aqui que tá bombando a nossa live no Facebook aqui, como sempre, aliás. Mandar um abraço lá pro Adelar Dalacour em Chapecó, diz aí parabéns, narrador. Hamilton Menezes com a gente, o Mark Silva dizendo que a sua voz emociona, a Adileia Breve lá de Botucatu, ela diz baita narrador, parabéns. Sueli Aparecida Bonato. Lá vem o Palmeiras, entrada na grande área, gingou pra cá, gingou pra lá, Felipe Melo tentou fazer jogada ensaiada, a bola passa por todo mundo e vai embora. Morre em arremesso normal, vai ser cobrado no campo de defesa para a equipe do Guarani, lado esquerdo, Claudinei Corsi. Legal, Marcelo Alexandre, gente também, a Neuza Guimarães torcendo pro Palmeiras, a Rosângela Forte, a Maria Marques, que já falei, sua mamãe
tá curtindo aqui, torcendo pro Guarani. Sueli Aparecida Bonato, a Jusilene, oi Guga, meu querido, só chego na hora do gol, vamos Bugre, tá aí a Jusilene Amorim, Rafael Siqueira, Claudiene Rocha, gosta da sua transmissão também, Guga, e lembrando, né, o WhatsApp tá na tela ali, você pode mandar a sua mensagem com o nome completo, bairro e cidade. No final da jornada vai concorrer a um alinhamento lá na GR Centro Automotivo. Seu carro em boas mãos, Guga. E ali sendo atendido o goleiro do Guarani, o jogo está paralisado no Brinco de Ouro da Princesa. O restaurante Romanos, peça pelo delivery, 3254-5858, 3254-5858, no almoço das 11 às 16 e no jantar das 18 às 22h30. E por falar em restaurante Romanos, viu, Guga, a partir de amanhã, sábado, né, o restaurante Romanos já vai ficar aberto para presencial das 11 da manhã até as 7 da noite durante o final de semana e toda semana, viu, Guga? Tem falta, o Palmeiras falta pela direita, 3 jogadores na bola. E falta pelo lado direito, entrada na grande área, tem uma grande oportunidade o Palmeiras no jogo. 30 minutos. O Betelli, o Palmeiras começa a crescer no jogo, hein? O Guarani perdeu uma grande oportunidade e agora vê o Palmeiras a crescer, mesmo que pouquinho, mas esse pouquinho sempre é perigoso, porque se trata de Palmeiras, o Betelli. Tem uma falta perigosa agora pra aproveitar o Palmeiras, mas o Guarani tá muito melhor no jogo mesmo. O Davó, você já podia ter colocado 2-0 no placar, mas tudo bem. Acho que foi o anjo da guarda do menino que salvou o Palmeiras. Cobrança de falta direto na trave, a bola voltou, bateu pro gol pra fora. A bola explodiu na trave, quase o gol de empate do Palmeiras, Albert. Gustavo Scarpa, né? Ele que começou aí jogando futsal no Guarani, ele bateu a falta perigosa, a bola explodiu no travessão, a zaga tirou, escanteio pelo lado direito e vem o Gustavo Scarpa novamente na bola. Gustavo Scarpa vai pra cobrança de escanteio, lado direito, se segura aí, Bugrão, e pra cobrança de falta, ele demora todo o tempo do mundo pra cobrança de escanteio. Ali revisão está de alguma coisa. Nossa, ali, vai. Tem pênalti, alguma coisa. Revisão. Vai pra cobrança de escanteio, fechar o toque de cabeça, corta a zaga do Guarani, a bola volta reboteada para a equipe do Palmeiras, chega de bico, fica tranquilo nas mãos do goleiro, olha, dominou com o peito dominando, e vem tocando bola no campo de defesa, abre no jogo ali com Bidu na correria, vê com quem joga a bola tocada, domina, girou seu corpo, inverte o jogo da esquerda para a direita do Leme ao Pontal, totalmente errado, a bola se perdeu em arremesso manual, vai ser cobrado pela equipe do Palmeiras. Você curtindo a Rádio Futebol Interior, chamou, falou, Albert. Amor, vendo o lance, né, da falta batida pelo Scarpa que explodiu na trave, ali o Andrigo, que era o homem da barreira, ele acabou desviando, a bola pegou um efeito, a bola explodiu no travessão, só que olhando bem, o Rafael Martins estava na bola. Quase o Guarani toma o gol de empate. E vem o Guarani, jogada bonita pela direita, Bruno Sávio gingou, cortou bonita, caiu na grande área, pediu pênalti, nada! Pênalti. Não tem VAR esse jogo não, gente? Tem, mas vai estar sendo revisado, mas foi pênalti. Isso aí, não, mas era pra ter paralisado. Mas o corte que agora que o Bruno Sávio deu no zagueiro é pênalti. Vamos mas era esperar. Pra ter revisar, era passou. Vamos ver. Lá, tá pedindo a revisão lá, o técnico do Guarani. A bola é tocada, domina, inverte o jogo da direita pra esquerda, domina, tem posse de bola o Palmeiras, cruzamento na grande área, sobe de cabeça, Bidu cortou, a bola ficou curtinha ali pra Andrigo é mais pequeno do que Felipe Melo foi pra frente, sobe de cabeça, cortou, a bola voltou, um pé de ganha, sobrou pro Guarani, Andrigo na correria, ele fez o lançamento, nossa, cortou na hora certa, a bola voltou pra Júlio César, ele dominou, gingou pra cá, gingou pra lá na correria total, foi do toque ali pra Davó abriu o jogo, dominou com Bidu fez o toque pra Bruno Silva na correria, inverte o jogo da esquerda pra direita do Leme Pontal, dominando com Matheus Ludic ginga pra cá, abriu o toque, fez ali o toque pra Rodrigo Andrade pra Bruno Sávio, ginga pra cá, gingou pra lá, fez o toque ali pra Ludic voltou pra Bruno Sávio pra Rodrigo Andrade fez a devolução pra Bruno Sávio, ele correu
correu, centralizada, abriu o jogo pra Bidu. Bidu gingou, bateu pro gol, pra fora! Pra fora do gol! Matheus Davó dominou com a perna esquerda, xingou, bateu pro gol, a bola foi embora! Faltou isso, amigo. Foca em mim, cameraman. Faltou isso pra bola morrer no fundo do gol e eu gritar flechada, Bertinho. Bruno Sávio, né? Pelo lado direito, domina. Ali ele fez certinho. Tinha 4 jogadores no Guarani na área. O que ele fez? Vou rolar pra trás. Ele mandou pra trás Matheus Bidu. Ele veio, bateu forte com a perna esquerda. A bola pegou uma curva. O goleiro Vinícius pulou. Mas olha, se vai pro gol, era o segundo gol do Guarani. Segue Guarani 1, Palmeiras 0. Guga, oi. Mandar um abraço aqui lá pro Jardim Roseira, né? O William Suzuki, a Viviane e também a Aimee, que estão ligados aqui na transmissão da Rádio Futebol Interior. Guga. Lá vem o Palmeiras, tentou fazer o cruzamento, ficou tranquilo nas mãos do goleiro do Bugre. Banani pra cima dele. Oi, Arthurzinho, que não é neto do Arthur, viu? Cuidado, gente. Arthurzinho, o nosso querido amigo ouvinte mirim, curtindo a Rádio Futebol Interior. Pra cima deles, Bugre! Pra cima deles, Guarani, flechada neles. Bravo, Bugre, guerreiro, Arthurzinho. E vem o Palmeiras pro campo de ataque, o toque foi feito, corta, Zega. Do Bugre já tocou a bola, tocada, domina com o Bruno Sávio fez o toque no ciclo central, bonito, dominou com o Matheus Davó, tabelinha foi feita, dominou com o Rodrigo Andrade tocou pra Bidu dominou, gingou, foi por cima dele, olha o Matheus Bidu fazendo gol, pegou bem o goleiro do Palmeiras, e ali recebeu uma trombada, o goleiro do Palmeiras, e o Matheus Davó, hein? Jogo paralisado. Um lançamento ali pro Matheus Davó na velocidade. A zaga do Palmeiras tirou, tentou um recuo pro goleiro Vinícius, só que a bola ao chão, né? A bola estava ainda em contato, não tinha ainda, né? O goleiro tinha feito a defesa, houve a trombada dos jogadores no chão, o goleiro Vinícius e o Matheus Davó, mas porém, parece que está tudo certo, segue Guarani 1, Palmeiras 0. É isso aí, Claudinei Corsi. Falando aí da promoção, hoje tem brinde pro amigo torcedor, para um amigo ouvinte. Tem presente pro ouvinte da Rádio Futebol Interior, é só mandar o WhatsApp com o nome completo, bairro e cidade, para ganhar um alinhamento grátis para o seu carrão, lá na GR no Centro Automotivo da GR, 983960084, 983960084. No comecinho do nosso fim de jogo, a gente estará sorteando 2 alinhamentos totalmente grátis. GR Centro Automotivo, que fica na Avenida Governador Pedro de Toledo, 2.500. Júlio César recebeu no ciclo central, fez o toque, abertura de jogo, dominou com o Matheus Davó, ele cortou, bonita jogada, peitou no primeiro, cortou o segundo, tentou bater pro gol, foi travada, a bola volta, reboteada, dominando com o Davó, o Bidu já recebeu, dominando pela esquerda, gingou pra cá, gingou pra lá, fez o toque pra Júlio César fez a devolução, dominou ali com ele, e fez o toque pra Júlio César outra vez, Rodrigo fez o toque, Júlio César recebeu, abriu o jogo pra Bruno Silva fez a devolução pra Júlio César gingou pra cá, inverte o jogo pela direita, dominando com Bruno Sávio, dominou no peito, gingou pra cá, gingou pra lá, abriu o jogo com o Davó devolveu pra Lute, que se perdeu todo, ganha tiro de meta Palmeiras, ganha tiro de meta, tranquilo, um presente para a equipe do Palmeiras do jogo, Albert. E o Guarani vem chegando com 4 jogadores pra cima da zaga do Palmeiras, e ali eles trocam, a troca de passes deixa a zaga do Palmeiras atordoada. Agora foi a tabelinha, Matheus Ludic e Bruno Sávio, porém o Ludic ele se embananou com a bola e saiu a bola pelo tiro de meta para o time do Guarani. O Guga, e a rapaziada participando com a gente aqui, né, pelo WhatsApp, tá ali o número na tela, né, que o nosso Thiago Barbosa já providenciou. Manda seu nome, endereço aí, bairro, cidade, enfim, nome completo. E olha, o Paulo Mori Roda, ele diz o seguinte: sou cliente da GR Centro Automotivo, uma loja com ótimo atendimento e profissionais de primeira. O Éder, proprietário, parabéns. Ele já é cliente
e já está participando aqui para ganhar o alinhamento, viu, Guga? Tá certo, grande abraço para você, amigo, ligado, conectado na Rádio Futebol Interior. Simozono Mega Sorte Loterias, 3 endereços para atender você: Avenida Transamazônica no Jardim Garcia, Rua Silvio Rizardo no Campos Elíseos e Rua Ricardo Moro no bairro Nova Europa, em Campinas. Simozono Mega Sorte Loterias. Futebol 39 Interior. minutos. Futebol Interior na mesa de som. Ele, Grande Barbosa, Thiago Barbosa na mesa de som. Felipe Marques também curtindo. Outro técnico aqui da Rádio Futebol Interior. E fez a devolução de bola aí aqui para o Guarani, para a equipe do Palmeiras. A bola tocada menino com Danilo Barbosa. Danilo Barbosa fez o toque para Renan. Renan fez o toque ali outra vez, dominando a equipe do Palmeiras no campo de defesa, próximo do círculo central. E trabalhou, jogou pra cá ali pra Scarpa. Scarpa já fez o toque, trabalha essa bola no lado esquerdo para a equipe do Palmeiras, que vem tocando a bola no campo de ataque. A bola é tocada para Wesley. O Wesley dominou, tentou fazer devolução, cortou Lúdica, a bola se perdeu em arremesso manual. O lado direito vai ser cobrado pela equipe do Bravo Bugre. O jogador do Palmeiras, camisa número 11, né, o Wesley, parece que tomou um pisão, né, ali no pé de ferro com o Ludic. Ele segue rolando no gramado. Olha, não sei não, o menino tá chorando ali. Ele foi dividida com o Ludic, agora não sabe se ele torceu. Ali parece que foi uma torceu. Não, ele tomou na dividida ele tomou um chute na canela. Ali o juiz está querendo revisar o lance para ver se é passível de cartão amarelo, cartão vermelho, mas parece que tá tudo normal. Lateral para o Guarani. Vem comigo, amantes do futebol, vem comigo, torcedores, para o tempo e placar de jogo no Brincão. Campeonato Paulista, 40 minutos passados, é primeiro tempo. E o placar está assim: o Bravo Bugre tem 1 e o Palmeiras tem nada, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior segue no Morumbi, São Paulo 1, Santo André 0, e às 10h15 da noite tem Novo Horizontino e Santos. Lá vem Rodrigo Andrade, cortou o primeiro, entrada na grande, ela pediu falta, ganhou na meia-lua, é falta e é perigosa. Canta aí de casa, torcedor. Manda energia positiva pro Bugre, porque a falta é perigosa. Isso é vermelho, não é, Albert? Não, camisa 3, o Renan ali, né? Ele tá meio perdidaço ali. Não, cartão amarelo só. Mas ele né? ia limpo pra dentro do gol. Tinha mais ainda 3 jogadores ali. Se ele tivesse só ele, né? Ele e o goleiro, poderia ser cartão vermelho. Precisa entrar no gol com a bola e tudo, exatamente. Não dá pra fazer o gol de Mudou-se a regra, né, Betelli? Então é falta. O camisa número 3, o Renan, ele tá tomando uma pressão, um forfé. Todo mundo, se a equipe do Guarani jogar em cima do lado dele ali, ó, é certeza, é sucesso, é falta perigosa, frontal. O Rodrigo Andrade, ele fez um forfé na frente do menino. Meu Deus, e 3 jogadores na bola ali, hein? 3 jogadores na bola, o Guarani tem uma grande oportunidade. Verde, que te quero, verde. Cadê o Arthurzinho? Deu certo na última vez. Cadê o Arthurzinho? Chama o Arthurzinho aí. Guarani pra cima dele. Então vamos pra cima deles, Guarani. Uma grande oportunidade, é falta na meia-lua. 3 jogadores do Guarani. Andrigo, jogada ensaiada, bateu pro gol, Júlio César. Nossa, pra que isso, gente? A bola volta, reboteada, domina com Ayrton. Ayrton fez o toque lá pela direita pra Ludic. Ludic dominou com o peito, tentou fazer o toque errado. A bola sobrou ainda com o Bugre. A bola se perdeu, a bola volta, reboteada pro Palmeiras. Lá vem o Palmeiras, tabelinha jogada aí. Errado, recuperou Rodrigo Andrade, tentou fazer a abertura de jogo lá pra dar fora nas mãos do goleiro. Vinícius subiu nela e pega essa bola tranquila pro Palmeiras. O Palmeiras não sabe o que fazer com a bola, né? Ali ele começa, quando ele pensa em sair, o Guarani já está em cima. O Rodrigo Andrade tentou achar o Davó, só que o goleiro Vinícius, esperto, pegou a bola e já pôs em jogo. É tempo de análise, 43 minutos finais desse primeiro tempo. O Bugre está na frente, Betelli, o Guarani continua dominando o jogo. O Palmeiras melhorou no jogo, diga aí, Betelli. Liga o microfone, Betelli. Aí, o Guarani Betelli tá amassando o Palmeiras. Não tá...
Que loucura esse microfone, tava ligado, pô, tava ligado, nem tô de brincadeira. E lá vem o Guarani, Matheus da Vosa pegou, passou no primeiro, chegou batendo pro gol, flechada! Tá lá! Flechada! Ih, rapaz, que é isso? Eu vi o que eu vi. Sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor que está alegre, que está contente, Matheus da Vó, Matheus da Vó, de bico, e que golaço no brinco de ouro! E tá revisando o VAR, hein? Vamos esperar aí, mas vamos falar do lance, revisando, né? O quê, pelo amor de Deus? Lançamento, pode ser impedimento da Vó, mas eu não tô nem aí. Que lançamento! Matheus da Vó, ele ganhou na corrida do camisa número 44, o Henry. Chegou com o corpo mole. Pra cima dele não, ele fez o mais difícil, o Matheus da Vó. Ele perdeu um gol feito e depois agora ele fez uma pintura. Ele dominou, ele ajeitou o corpo, bateu forte com a perna direita no fundo do gol do goleiro Vinícius. Aí tá impedimento. Retira não tudo. Valeu. Retira aí o gol, produção. Retira até. Deixa quieto. Não valeu o gol do Guarani, Matheus da Vó. Guga, volta a fita, Guga. Volta a fita, que coisa. Esse é o novo futebol. Esse é o moderno futebol. Impedimento de Matheus da Vó, não valia mais nada. Mas... E cadê a imagem? E que golaço que não foi validado. Dominando o Palmeiras pela direita. Foi deu toque pra Felipe Melo. Felipe Melo gingou pra cá, gingou pra lá. Abriu o jogo ali com o Palmeiras. Cruzamento na entrada, ganhando toque de cabeça. E é gol do Palmeiras. Mude que conta. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol. É muito azar, né? Isso que traz o futebol ser emocionante, que faz o futebol ser emocionante. O Guarani estava aí com 2-0 no placar. O Palmeiras sendo mutilado pelo Bugre. Cruzamento na grande área, o toque de cabeça de escapa fraquinho. Aí o laranja do Matheus Ludic entra com o peito e faz o gol do Palmeiras. Gol do Palmeiras. Já que o Palmeiras não tem nada a ver com os meus problemas, o placar está assim, ó. Guarani 1, Palmeiras também 1, Albert. É, o cruzamento do Gabriel Menino pelo lado direito ali. Só que a menção honrosa é a zaga do Guarani, né? Que saiu e deixou o menino Matheus Ludic sozinho. O que aconteceu? Gustavo Scarpa, ele cabeceou totalmente errado. A bola ia pra linha de fundo, Matheus Ludic, a bola bateu nas pernas do Matheus. Lá vem o Guarani. E lá vem Guarani, botou Matheus da Vó pra correr, saiu, tocando o goleiro do Palmeiras, a bola volta, reboteada, bola tocada lá com o goleiro do Bravo Bugre Guerreiro, o Rafael Martins. Finalzinho do jogo, na sua próxima ida ao mercado, exija ovo Satoshi, o ovo é um alimento completo, ovo Satoshi, vida mais saudável. A bola tocada, domina pela direita, dominando com Rodrigo Andrade fez a abertura do jogo, tocou ali pra Bruno Sávio na correria, gingou pra cá, gingou pra lá, tentou fazer o toque errado, voltou pra Matheus da Vó, passou no primeiro, voltou pra Bruno Sávio, pediu pênalti, nada! Meu Deus. Nada. Vem tocando a bola aqui do Palmeiras. Felipe Melo dominou, gingou pra cá, gingou pra lá. Foi o toque na correria. Vem descendo com Gabriel Menino. Gabriel Menino pro Palmeiras. Lá na entrada do círculo central. Foi tocado pro Rodrigo Andrade. É falta pro Palmeiras, lado esquerdo. É, ali o Gabriel Menino, né? Ali após o lance, né? Que vamos ver, né? Se vai ser revisado pelo VAR, né? O Matheus da Vó dentro da área, ele parece que ele tomou um chute ali. Não sei não.
Tá mostrando um lance. Finalmente a imagem. Olha lá, depois de 5 dias e 3 meses, apareceu a imagem. Acho que ele tá por uma Joanete impedido. Você conseguiu ver o impedimento? Pela Joanete. Não tô vendo nada, gente. É impressionante. É impressionante. Que coisas do futebol, O futebol né? tá chato, hein, meu amigo? Que coisa. Será que tem Photoshop no VAR? Porque não será que ele tava lá mesmo? Não, pela demora. Não sei se ele tava lá. Pela demora, alguma coisa tem, você sabe, né? Procurando. Então, mas procura ali, procura dali. Isso, eu não sei se o Davó fez essa trajetória que eles mostraram ali na jogada. Viu, amarelou, viu o Rodrigo Andrade depois na falta em cima do Gabriel Menino, viu? E apita o árbitro. Termina o primeiro tempo no Brincão. O Guarani. Que pecado, Guarani. Tem um e o Palmeiras também tem um. E agora ele chegando. A voz experiente do rádio campineiro. Eu não vou falar que você brilha, Claudinei Corsi, porque você já sabe. Vai que é sua, Ney! Muito obrigado, Gustavo Marques. Intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani e Palmeiras vão empatando por 1-1. Guarani foi lá, chegou várias vezes, não fez e acabou sendo castigado e tomou o gol de empate. Guarani 1, Palmeiras também 1, começando aqui o intervalo FI. Vai, Albert Cavalcante. Gustavo Scarpa falando para a Rádio Futebol Interior. Aqui diante do Guarani, onde você começou a aprender a gostar mais de futebol, né, Scarpa? Sim, eu estou muito feliz porque é a primeira vez que eu estou conseguindo jogar aqui no Brinco. Como você disse, estou realizando um sonho. Na parte da minha infância eu passei aqui no Guarani, né, no social. E eu estou muito feliz de voltar aqui no Guarani. E pela primeira vez eu estou muito feliz por ter feito o quadro do gol ali, bola na trave. E o gol contra achei que daria para mim. Espero que a gente consiga reverter esse placar e virar esse jogo. Você acha que com tantas mudanças o time sente um pouco também? Você está cansado por conta da viagem, desgasta bem, Scarpa, embora você não tenha jogado tanto tempo, o jogo todo lá no interior? O que pesa mais, né, são as viagens, com certeza. A gente sabe que é difícil essa programação de jogar de 2 em 2 dias, mas é melhor que isso aconteça agora no começo do ano do que no final, né? Então a gente está de acordo aí. Obrigado. É o Gustavo Scarpa, né? Realização de um sonho que ele jogou dos 8 aos 13 anos no futsal do Guarani. Agora o Rodrigo Andrade, Andrigo, o autor do gol do Guarani, falando na Rádio Futebol Interior. Estava se impôs, a gente conseguiu implementar a nossa intensidade ali e criar. Conseguimos fazer o gol do Avó, que o Mental pediu, e logo depois mais atenção, que o jogo decidiu os detalhes, a gente não pode ficar desafiando e então sofreu um empate. Obrigado. É o Andrigo, né, que fez o forfé na zaga do Guarani, falando para a Rádio Futebol Interior. Legal este Albert Cavalcante trazendo a palavra dos jogadores do Palmeiras e do Guarani. 8 da noite, 52 minutos. Daqui a pouquinho eu atualizo aqui a participação do ouvinte na nossa live aqui no Facebook, que hoje, aliás, como sempre, está bombando. Já já eu mando um abraço para você que mandou sua mensagem aqui na nossa live. Para você também que está no WhatsApp mandando a sua mensagem com seu nome completo, bairro, cidade, para concorrer a um alinhamento grátis da GR Centro Automotivo no início do nosso fim de jogo. Fique ligado, já já eu mando alô para você. 8h52, Bruno Betelli, o seu destaque, o seu teaser do que você comentará daqui a pouquinho aqui neste intervalo de jogo. O seu destaque, Betelli. Claudinei, o que a gente viu aqui em Campinas foi o 1-1 mais mentiroso do Campeonato Paulista, porque o Guarani amassou o Palmeiras durante o primeiro tempo, essa é a verdade. O Abel Ferreira, praticamente, né, aquele nó tático que a gente fala, ele tomou um nó tático do Alan Al, tá muito bem o Guarani, ele deixou os 3 zagueiros lá atrás, né, o Guarani percebeu que o Danilo Barbosa ia ficar lá atrás, subiu sua marcação, ajustou sua marcação e foi pro jogo, a gente vai discutir um pouco, mas é isso. 1-1 mentiroso nesse primeiro tempo. Tá certo, 1-1 mentiroso no estádio Brinco de Ouro da Princesa. As palavras, o destaque do comentarista Loucura, Bruno Betelli. Daqui a pouquinho ele volta para explicar melhor o porquê este 1-1 foi mentiroso no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Para restaurante Pizza do Dadá, Prone Alimentos agora com a sua pasta de alho. Restaurante Romanos,
aberto todos os dias a partir de amanhã, das 11 às 19 horas, presencial. Você já pode voltar a frequentar o restaurante Romanos das 11 às 19, também aos finais de semana. Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte Loterias, 3 endereços para você em Campinas: Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. E Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas. 8h54, rápido intervalo e a gente volta já já. Rádio Futebol Interior. Calabresa mussarela, Sandercial, tudo de primeira, não tem nada igual. 3242 3125 3242 3125 3242 Rádio FI. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos. Verba mediana com fettuccine. Deu água na boca, né? Então venha para o Restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery 3254-5858. Restaurante Romanos. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Dona Luísa Pizzaria. Pizzas artesanais feitas com a técnica de massa longa de fermentação por 24 horas. Farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor. Uma combinação de sabores que você jamais sentiu. E o principal, preços que cabem no seu bolso. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery 2518-0686 2518-0686 ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Risato, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. 8 da noite, mais 58 minutos, 8h58, intervalo FI, o intervalo do futebol interior. Deixa eu dar, antes do Bruno Betelli aqui, deixa eu dar uma atualizada aqui na nossa live, que o bicho tá pegando aqui hoje, hein? Já falei aqui, mais uma vez eu falo do Kleber Nayara Juste. Parabéns, Gustavo Marques, pela narração. Um abraço a toda a equipe, é lá do Jardim Roseira. É o mesmo bairro lá do William Suzuki, da Viviane e também da Aimee.
o Paulinho Marques, torcendo pro Guarani. Bugrino de 4 costados, a Joselina Félix. Diz que o Palmeiras vai ganhar de 3-1. Wagner Nascimento. Gustavo é o melhor narrador do Brasil. O Marcelo Alexandre. Galera, manda um beijo pra minha gatona Cléo Siqueira. Pegadinha aqui no show do Bugrão. O Wilson Olinto, Dali Bugre. O Wilson lá de Mojimirim. A Regina Uccelli, ou Kelly. Vamos ajudar o Guarani, ela diz. Faz tempo que o Guarani não ganha o Campeonato Paulista. Aliás, nunca ganhou, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Sueli Aparecida Bonato. Meu Deus, haja coração. Quem mais? Wanderson Bisnaga. Vou ensinar o Davó a dar uma cavadinha. O Ramon Vitor. Vamos fazer mais um. O Paulo Marques, né? Diz aqui que jogo lá no Concórdia, o Bisnaga e o Paulo Marques matavam o jogo para os cronistas e amigos de Campinas. Edivaldo Santos, vamos Bugrão, Wanderson, o Laudomiro Correia, bora Gustavão, você me inspira, a Mônica Ferreira, vamos que vamos Bugrão. Daiane Bracalento, ligada aqui com a gente também. Quem mais? Rafael Siqueira. Já falei da Josilane, a Maria Oliveira também com a gente aqui, Edgar Carmona Pavan, vamos Bugrão, estou em Contagem, Minas Gerais. Grande abraço, Edgar. Quem mais aqui? O Felipe Benigno Marques, nosso Felipão, não tá trabalhando, mas já tá com saudade, curtindo a jornada. Edivaldo Santos, muita gente, viu? Muita gente, realmente, me desculpe se passar alguém aqui, porque hoje tá mais que bombando. A Solange Dorico, o Rodolfo Portes da Silva, Gol, meu amor de time Guarani, o Rodrigo Ribeiro, enfim, olha a rapaziada participando aqui e pelo WhatsApp também, né? 19983960084. Mostra aí, Gustavo, pra gente aí o WhatsApp, mostra com o dedo aí, Gustavo. Isso aí, mais pra baixo, isso. 983960084. Você liga, deixa seu nome completo, bairro e cidade. Vai concorrer a um alinhamento, oferecimento da GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. Deixa eu abraçar aqui o Fernando Brito, da Vila União em Campinas. Ele já é cliente da GR Loja 4 e diz que quer concorrer ao alinhamento e balanceamento. É só alinhamento, hein? Não falei balanceamento, hein, ô Fernando? Mas quem sabe você chega lá e fala com o Éder e consegue, né? Não vai ter muito problema, não. Usa o nome do Claudinei Corsi. Ou do Gustavo Marques, eu acho que dá mais certo, tá? Ô Bruno Betelli, você disse 1-1 mentiroso, Bruno Betelli. Explique aí pro torcedor do Guarani e pro torcedor do Palmeiras. Olha só, primeiro que o VAR demorou muito, mas muito mesmo, pra mostrar uma imagem inconclusiva, né? Essa perícia aí ficou inconclusiva e não deu pra saber se tava impedido, se não tava, quanto que tava. São os mistérios aí do primeiro tempo no Brinco de Ouro de Guarani e Palmeiras. Mas, né, o que eu disse, assim, principalmente mentiroso, porque o Guarani amassou o Palmeiras. O Guarani foi muito superior ao Palmeiras. Encaixou muito a marcação. O Palmeiras deixou os 3 zagueiros lá atrás, não conseguiu fazer nada pelas laterais e encontrou esse gol aí. Eu acho que é aquela coisa dos mistérios aí do futebol, né? Essa história do Scarpa com o Guarani, esse negócio de ter jogado futsal, society, sei lá, com o que ele jogou na base, mas no fim ele achou um gol. Aí os deuses do futebol ajudaram o Palmeiras. Os deuses do futebol protegeram o menino Henry, que errou de cabeça, e o Davó fez uma finalização que eu vou falar pra você, viu? Nem no treino não dá pra chutar daquele jeito. Mas enfim, só pra... O que a gente viu hoje foi esse 1-1, que é um castigo danado. O Ludic não teve culpa, porque o miolo da área ficou vazio. Não sei onde estava a zaga do Guarani no lance. Acho que foi por conta do gol anulado, entendeu? O pessoal ficou distraído lá. Daqui a pouco tinha uma bola na área e acabou acontecendo o gol contra. Claudinei, o proprietário da GR disse que você pode dar 2 alinhamentos e balanceamentos. Legal, tá aí então. O Fernando... Quem não chora não mama. O Fernando Brito chorou aqui e tá mamando, né? Então será alinhamento com balanceamento. Serão 2 hoje
na jornada, né? E teremos mais aí em nossas jornadas, fique ligado. Portanto, ó, tá aí na tela, 19 983 96 0084, 983 96 0084. Todo mundo mostrando, você também, Metelli. Mostra aí, todo mundo mostrando o WhatsApp. Muito bem, eu vou mostrar lá também, ó. Tá lá, tá pra cá. Pra lá ou pra cá? Ou pra cá? Pra lá. Pra cá. Nossa, a gente tá meio desalinhado pelo jeito. Tá muito bem, aqui, mas não, o que importa é aqui, ó. Isso, aqui são 2 balanceamentos e 2 alinhamentos. Betelli, o melhor do Guarani nesse primeiro tempo, rapidinho, Betelli. Melhor do Guarani tá difícil, porque todo mundo jogou muito futebol. O Guarani fez um belíssimo primeiro tempo, mas o meu destaque foi pro Andrigo. Anulou o Felipe Melo e ainda fez um golaço hoje no Brinco de Ouro. Tá certo, eu tenho um rapaz aqui, o Vanderlei Gonçalves, que diz aqui: boa noite, meu amigo Japa. É pra você, né, Betelli? Boa noite, boa noite. Quem foi? Foi o Vanderlei Gonçalves. Vanderlei Gonçalves, um abraço. Ou ele chama o Albert de Japa. Não entendi mais nada agora. Qual dos dois? Porque o Betelli é japonês, né? Descendente de japonês, né? Então, eu não sou. Será que por causa dos Você meus é descendente o quê? De cearense? Eu sou de pernambucano. Pernambucano. Pernambucano acertou, Tá ali. tá lá. Eles vieram de lá pra cá, tá certo. Muito bem. A Rosiméria Aparecida Costa também já mandou o seu WhatsApp. Está concorrendo, portanto agora muda, hein? Um alinhamento e com balanceamento para você. Serão 2 prêmios, 2 alinhamentos e 2 balanceamentos. Oferecimento da GR Centro Automotivo. O Éder Salles ligou pra gente e autorizou. Tá muito bem então, Betelli. Melhor do Palmeiras, quem preocupou mais o Guarani? Olha, o melhor do Palmeiras hoje foi... Não teve o melhor do Palmeiras. Não teve? Não teve. Tá bom. Pode ser o pior do Palmeiras hoje? Vai, diga. O pior do Palmeiras hoje foi o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, porque o português enxergou tudo errado do que ia acontecer nesse jogo, viu de ponta cabeça o jogo e agora faz 3 substituições que o Albert Cavalcante vai falar. E parece que eu comi um bacalhau estragado. Eu comi um bacalhau estragado aqui, tô trocando todos os nomes aqui. Depois você volta. Ele tava de ponta cabeça, mais ou menos igual a Roxane Poussac quando deu o seu boletim das Olimpíadas. Tudo pronto, de volta, ele vem aí. Eu tô chegando, vamos agitar. É impressionante, flechada já. Vai meu progrão, simbora pras redes. Gustavo Marques. E já vem tocando a bola no campo de defesa aí o campeão do Palmeiras, 21 minutos, 21 segundos passados desse segundo tempo. Vem tocando a bola aí o campeão do Palmeiras lá como goleiro Vinícius. Ele já fez, já meteu no jogo, bola tocada, ainda no campo de defesa, faz a ligação direta lá pro campo de ataque, fica tranquila pra Ayrton. Ayrton saiu tocando errado, a bola sobrou com Júlio César, perde, ganha a bola, volta com o Palmeiras pela direita, botou pra correr, salva a campanha, a bola sai em arremesso manual, lado esquerdo, vai ser cobrado pelo Obidu, lateral esquerdo do Guarani. Teve 2 mudanças, daqui a pouquinho o Claudinei Cortes fala, porque teve 2 mudanças, não vamos se perder aqui, hein? 2 mudanças, 3 mudanças no Palmeiras. Já tem aí ou daqui a pouco você vem, o Albert? Daqui a pouco. Então diga, Claudinei. Não, deixa eu só mandar um beijão pro meu sobrinho Matheus Corse, né? Tá ligado aqui na nossa transmissão, fica com o celular na frente e tá torcendo pelo Bugre, né? Tá ele, o papai Celso, a mamãe Silvia e também o mano Felipinho. E vem aí o campeão do Palmeiras no círculo central, uma bola falta, reboteada, vem tocando bola, tá tocando errado, Bruno Sávio na correria, chega, arruma a casa ali, o atleta da equipe do Palmeiras, a bola tocada, domina, gingou pra cá, gingou pra lá, a equipe do Palmeiras tentando ficar forte no jogo, fez 3 mudanças, a bola tocada, no meio do campo de defesa, trabalha essa bola ali com o Renan, lado direito, ele volta essa bola de evolução lá com o goleiro Vinícius trabalha a bola pro Palmeiras, lado esquerdo, ginga pra cá, ginga pra lá, Renan tentou fazer o toque, deu certo, dominando lá com o camisa meia dúzia, a bola tocada, domina, gingou pra cá, faz o lançamento da esquerda pra direita do Leme apontar, o toque foi feito, se perdeu em arremesso manual, lado esquerdo, campo de defesa, vai ser cobrado pelo Bidu, lateral esquerdo da equipe do Guarani. Guga, prepare aí a caneta, vamos começar as substituições do Palmeiras.
Primeiro saiu camisa número 44, o Henry, entrou 37, Papagaio. Foi embora o Henry, 44, e entrou 37, Rafael Elias ou Papagaio. O Vina, camisa número 17, foi embora e entrou camisa número 6, Lucas Esteves. Repita. 17, Vina, foi embora, entrou 6, Lucas Esteves. Gustavo Scarpa, autor do gol, camisa 14, foi embora e entrou 32, Garcia. Gustavo Scarpa, 14, foi embora e entrou 32, Garcia. E para fechar a substituição, foi embora o Gabriel Menino, camisa número 25, entrou o Zé Rafael, camisa número 8. Gabriel Menino foi embora e entrou o Zé Rafael, camisa número 8. Repita. Ufa. Vamos lá, Gabriel Menino foi embora, camisa 25, e entrou o Zé Rafael, camisa número 8. Arrebença normal para a equipe do Palmeiras do campo de defesa. O camisa meia dúzia, Lucas Esteves. Vai para a cobrança de arrebença manual, lado esquerdo, 3 minutos passados desse segundo tempo de jogo. Você curtindo a transmissão da Rádio Futebol Interior. Pizzaria Dona Luísa. Pizza artesanais e molho de tomate especial. Ligue e peça pelo delivery. 2518-0686. A bola tocada, domina ali com o goleiro do Palmeiras, Vinícius. A bola tocada, domina do campo de defesa, faz a abertura do jogo. Palmeiras vem tocando bola no círculo central, já dominando com Wesley, fez a abertura, lado direito, vem tocando bola com o Mike. O Mike tem aí antecipação, gingou pra cá, gingou pra lá, vai tentar fazer o toque, a bola tocada, domina ali com o Zé Rafael. Zé Rafael fez a devolução, gingou pra cá, gingou pra lá, quase caiu, fez a recuperação. Bruno Silva foi tocado, falta pro Palmeiras, lado direito, falta para o Palmeiras. O Scarpa tá no jogo, hein? É isso mesmo, Scarpa tá no jogo. Acabou. Ele que fez. Não, mas teve as substituições aqui. Pera aí que vamos. É o Mike que saiu então. Apaga aí. O Mike. Mike foi embora no lugar do camisa número 14. O Garcia entrou no lugar do Mike, tá? Nossa, é tanto jogador. Então marca aí. O 14. Gustavo Scarpa está no jogo e o Garcia entrou no lugar do Mike. Vem tocando a bola aí, a equipe do Palmeiras faz a ligação direto no círculo central, trabalha essa bola, a bola volta lá no campo de defesa. Zingou pra cá, zingou pra lá, fez o toque lá com o goleiro Vinícius. Vinícius tentou fazer a abertura de toque errado. A bola volta também errado, agora na entrega de bandeja para o Palmeiras que trabalha essa bola, bola tocada, domina com Felipe Melo. Felipe Melo tocou curtinho, bola tocada, domina na ponta esquerda, carrega a equipe do Palmeiras ali com o Lucas Esteves. Lucas Esteves fez o toque ali pro camisa número 11, Wesley. O Wesley saiu tocando errado, recupera o Guarani, Matheus da Voz, gingou pra cá, gingou pra lá, pediu falta, ganhou nada, ganhou sim, falta para a equipe do Guarani, já cobrado, mandou voltar lá o juizão do jogo, falta pro Guarani, próximo do círculo central. Você viu o toque eletrônico dos 5 minutos passados desse segundo tempo de jogo. O Guarani é o terceiro colocado no grupo D, tem 8 pontos, o Palmeiras também é o terceiro colocado no grupo C, tem 9 pontos, mas o grupo do Palmeiras é complicado, hein? O grupo do Palmeiras tem o Novo Horizontino com 14 pontos, o Bragantino com 20 pontos, o grupo do Guarani, o líder é o Mirassol com 11 pontos, o Santos com 9 e o Bravo Bugre com 8 e o São Caetano, hein? Que coisa! São Caetano cumprindo tabela nesse São campeonato Caetano paulista, e São Bento, hein? viu? Fase do São Caetano. Com 3 pontos, São Bento com 5 pontos. São Caetano tem quantos? O São Caetano tem 3 e o São Bento tem 5. Esses dois são forte candidato à segunda divisão do Campeonato Paulista. E Bruno Sávio chuta em cima ali do atleta da equipe do Palmeiras. A bola sai em arremesso manual, lado direito, vai ser cobrado com Ludic. Ludic vai para a cobrança de arremesso manual. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Você curtindo a Rádio Futebol Interior. Obrigado sempre. A bola tocada, domina com o Matheus da Voz, gingou bonito. Na correria deu certo, tentou passar ali por cima do zagueiro do Palmeiras. Corta, bota a bola para fora. Arremesso manual vai ser cobrado pelo Bravo Bugre Guerreiro. A bola tocada, dominando com o Matheus da Voz, é rápido. Tentou fazer a devolução errado, recupera a zaga do Guarani, a bola volta com Bruno Sávio tentou gingar ali, ganha um arremesso manual, de graça ali o atleta do Palmeiras do lado esquerdo, arremesso manual que vai ser cobrado pela equipe Alviverde de São Paulo. 1 para o Guarani, 1 para a equipe do Palmeiras. Cebolete, vinagrete, berinjela, italiana e maionese. Produtos da Prone Alimentos que já vem pronto para o seu consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Tem gol, daqui a pouquinho Claudinei informou, porque vem Guarani. Matheus da Vó passou do primeiro, foi tocado, pediu falta de vantagem. Volta a bola com Bruno Silva. Bruno Silva pedalou, gingou, fez de lado, na correria, cruzamento pra fora.
passa por todo mundo e vai embora, Albertinho. Que jogada pelo lado direito do Bruno Sávio, né? A primeira do Guarani aos 7 minutos, ele pedalou pra cima da zaga do Palmeiras e tentou cruzamento. O detalhe foi que ele bateu na bola, tentando achar o Davó. A bola quase caiu pra dentro do gol do Palmeiras. É tiro de meta para o Palmeiras. Tiro de meta já cobrado no círculo central. Vem o Guarani ainda. Lançamento dominou com Bruno Sávio. Rodrigo Andrade pintou, gingou pra cá pra Matheus Davó. Matheus Davó, devolução pra Rodrigo Andrade. Saiu o goleiro, pegou! Bem, Vinícius! Jogada ensaiada. Matheus fez uma devolução lá pra Rodrigo Andrade. Ele ficou cara a cara com o goleiro. Perdeu, Albertinho. É jogada de futebol ali, de areia, né? O Matheus Davó tem uma visão maravilhosa. Ele mandou a bola por cima, por elevação da zaga do Palmeiras. Ali o Rodrigo Andrade ele não acreditou, porque foi certinho. Por cima da zaga, o Rodrigo não acreditou. O goleiro cresceu pra cima dele. Se ele tivesse acreditado no lance, era o segundo gol. Olha o Guarani! Roubou a bola, Rodrigo Andrade pra Matheus Davó. Matheus Davó gingou, bateu pro gol, bateu pra fora! Outra oportunidade o Matheus Davó teve no jogo, outro presente assim como no primeiro tempo, e outra vez desperdiçado pro Matheus Davó. Se ele bate no canto esquerdo ou faz a devolução para o Andrigo, o Guarani faria o segundo gol, Albert. Pelo amor de Deus, né? Não pode perder, já segunda já que o Matheus Davó perde. O Andrigo ali, o Gustavo Scarpa tentou sair jogando na frente da grande área, ele não conseguiu dominar, o Andrigo roubou a bola. Tocou a bola livre pro Davó. O Davó podia escolher qualquer canto. Ele bateu mal, bateu torto, tiro de meta pro Palmeiras. Não dá pra perder chances assim. E vem o Guarani de novo, tem gol daqui a pouquinho. Claudinei Costa informa porque o Guarani não deixa. Bruno Sávio tentou fazer devolução lá para Andrigo, passa por todo mundo e vai embora. Em tiro de meta vai ser cobrado pelo Palmeiras. Placar ao vivo, Futebol Interior informa. É, agora Vitor Bueno, é o segundo do São Paulo no Morumbi. Agora São Paulo 2, Santo André 0. Informou Claudinei Costa no círculo central. Trabalha a bola Rodrigo Andrade para a equipe do Guarani. O toque foi feito com o Matheus Davó. Gingou para cá, gingou para lá. Abre o jogo pela direita na correria total para Matheus Lud, que ele evita a saída. Gingou, fez o cruzamento na grande área, cortou a zaga do Palmeiras. Sobrou Rodrigo Andrade, vai fazer a evolução. Se perdeu toda a bola, sobra para o Palmeiras, corta o perigo. A bola volta no círculo central. O toque foi feito, domina ali com Bruno Silva. Bruno Silva para Ludic, tem liberdade pela direita. Ludic bateu pro gol em cima de Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade girou, pintou pro gol, bateu pro gol, bateu pra fora do gol, bateu torto, errado, a bola se perde em tiro de meta, vai ser cobrado pelo Palmeiras. O Guarani tem as melhores chances agora pelo lado direito, né? O Matheus Ludic, ali ele dominou, ali bem pertinho onde ele fez o gol no derby, né? Contra a Ponte Preta, ali ele ajeitou e tentou bater, a bola bateu na zaga, voltou pro Rodrigo Andrade, que de primeira devia ter mais calma, faria, né? Dominaria, faria o gol da melhor forma, ele bateu de qualquer jeito. É tiro de meta pro time do Palmeiras. E vem o Guarani de novo, lado direito na correria com o Matheus Ludic, ele gingou pra cá, gingou pra lá, fez o toque, dominou com o Andrigo. Andrigo na correria, abriu o jogo pra Matheus Davó. Matheus Davó pediu falta, ganhou falta. E falta pra cima do Andrigo, a falta perigosa. Falta pro Bugre pela direita, Albertinho. É o Andrigo, né? Ele ia passando pelo Felipe Melo. Felipe Melo não teve jeito, teve que fazer a falta. Falta frontal, ali dois jogadores ali nele, Bidu, né? O Bidu, o homem da bola parada. O Andrigo também está na bola parada. É chuveirada para o Guarani na área do Palmeiras. Gustavo Marques, Guarani pra cima dele. Então vamos, Atuzinho. Guarani pra cima deles, tem falta pela direita. Andrigo na bola, tem Bidu. Andrigo, cruzamento. Nossa, de graça pro Palmeiras. A bola volta, reboteada ainda com a equipe do Guarani, com o Júlio César, deu o pé alto ali, ganhou falta. O Palmeiras de graça, de graça. Falta pro Palmeiras, lateral lá pelo lado direito. Vem comigo, amantes do futebol, vem comigo, torcedores. O tempo e placar de jogo no Brincão. Campeonato Paulista, 11 minutos e 50 passados, é o segundo tempo. E o placar está assim. O Guarani tem 1 e o Palmeiras também tem 1. Placar ao vivo, Futebol Interior. São Paulo vai vencendo o Santo André no Morumbi 2-0. Às 10h15 tem Novo Horizontino e Santos. E lembrando, você pode mandar o seu WhatsApp
para o número 983960084, com nome completo, bairro e cidade, e concorrer a um alinhamento com balanceamento para o seu carro. Um oferecimento de GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. Gustavo Marques, vamos pra rede. Se é rede, é gol. Se é gol, tem fleçada, com o microfone na mão e o coração na Rádio Futebol Interior. Escanteio para a equipe do Guarani, lado direito. Bidu vai para a cobrança, 12:40. 12:40 passados desse segundo tempo de jogo. Agora, hein, Gustavo? É agora, Bugre, fleçada neles. Verde, que te quero verde. Cruzamento fechado nas mãos do goleiro Vinícius. Tranquilo, tranquilo, segura a bola em seus braços como segura uma criança. Faz o lançamento direto lá pro campo de ataque, chega para cortar a zaga do Guarani, sobrou ainda com a equipe do Palmeiras, deu vantagem, domina com Wesley. O Wesley no círculo central, ginga pra cá, ginga pra lá, foi tocado pro Bidu, é falta. Vem no círculo central, falta que vai ser cobrado pela equipe lá da capital, a equipe do Palmeiras, e vai ter cartão amarelo no jogo, Albert. É, o Bidu, né? O Bidu ele cobrou escanteio, ali o Palmeiras já saiu no contra-ataque. Ali os jogadores do Guarani estavam cercando o camisa número 11, o Wesley, ele foi lá, Faltou critério, hein, Albert? É, faltou critério. Ele deu um rapa, falta, cartão amarelo pro Bidu. E esse o Gabriel Menino segurou o Bidu no primeiro tempo e ganhou só um calma, menino. Não, mas no lance ele ganhou só um calma, mas o Bidu passou o pé. 13 minutos e 50 passados desse segundo tempo, é tempo de análise. Bruno Betelli. Agora o Guarani tá melhor de novo no primeiro tempo, né? O Palmeiras mexeu com 3 jogadores, mas não fez efeito. O Guarani entendeu esse novo Palmeiras, já encaixou sua marcação. Aliás, não teve que mudar, porque o Zé Rafael tá muito mal no jogo, então não tá conseguindo ganhar esse meio campo. O Andrade tá dominando esse meio campo junto com o Bruno Silva, tá muito melhor o Guarani no jogo. E vem o Palmeiras, o toque foi feito na grande área, segue, corta, afasta a zaga do Bugre, bota a bola pra fora, o Palmeiras chegando com perigo, Albert. O Palmeiras tentando jogar pelo lado direito ali, né, fazer a dobradinha do lado do Guarani, e vai mudar de novo, ó, tá saindo e vai sair a camisa número 11 aí, viu, Gustavo Marques? Vai sair a camisa número 11, o Wesley, tá entrando 41, Giovani. O Wesley foi embora, camisa número 11, e entrou 41, o Wesley. Giovani. O Wesley foi embora, camisa número 11, e entrou o 41, Giovani. Futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Se não deu no Futebol Interior, cuidado, hein? Pode ser fake news. Vem tocando bola no campo de ataque, a equipe do Guarani, Júlio César, gingou pra cá, gingou pra lá, foi do toque pra Davó no círculo central, na correria, passou do primeiro, foi tocado, é falta, nossa! Não deu falta, de brincadeira, hein? Tá de brincadeira, a bola tocada, domina ali com o Bruno Silva, a devolução pro Guarani na ponta esquerda, fez o toque pro Andrigo gingou pra cá, gingou pra lá, fez o cruzamento, sobe de cabeça, corta a zaga do Palmeiras, saiu tocando, domina com o Felipe Melo, e o Felipe Melo fez o toque pela direita na correria dessa equipe do Palmeiras, a bola tocada ainda pela direita, ginga pra cá, ginga pra lá, tentou fazer o Hilário Laria, deu certo, vem o Palmeiras se perdendo tudo pela direita, na marcação tem 2 jogadores do Guarani, Bidu só acompanha, gingou, fez o Hilário Laria, tem posse de bola para a equipe do Guarani, ele passa do primeiro, fez o toque pra Júlio César ainda na ponta esquerda, passa, fez o toque para Andrigo, tem liberdade no círculo central, desce o Guarani, inverte o jogo pela direita, dominou com Bruno Silva, ele carregou, pedalou, abriu para Rodrigo Andrade, entrada da grande área, desequilibrado, caiu, voltou com Bruno Silva, xingou, bateu pro gol, meu Deus, Bruno Silva, a bola foi parar lá na GR Centro Automotivo, bateu errado Bruno Silva, que coisa, Albert. Que coisa, né? Ali o Guarani veio certinho, né? O contra-ataque, ali o Palmeiras se fechando, a bola sobrou ali pra ele, né? O Matheus Davó não conseguiu dominar a bola saiu pra fora da área, Bruno Silva, ele bateu, ele tentou, a gente sabe que ele tentou mirar o gol, mas ele bateu a bola por cima, longe do estádio. Agora o Gustavo Marques, eu acho que tá na hora já do técnico Alan Al dar uma mexida aí. O Andrigo já não tem mais pernas. Na verdade, o Guarani perdeu a chance que teve, né? Desperdiçou todas as suas oportunidades, e com o Palmeiras, uma oportunidade do Palmeiras
teve no jogo, fez o gol, e se tiver de novo vai fazer. Vai vir essa boca pra lá, narrador. A bola tocada, domina a equipe do Guarani no campo de defesa, a bola volta, reboteada para a equipe do Palmeiras, dominando lá com o Lucas Esteves, ele vai tentar fazer o cruzamento, toque de cabeça pra fora! O William, um toque de cabeça, a bola morreu lá fora, quase o gol do Palmeiras, Albert. A jogada pelo lado esquerdo, né? Ali o cruzamento do Lucas Esteves, estava ele, o William Bigode na área, ele só deu aquela casquinha, a bola passou por cima do gol, é tiro de meta para o Guarani. Vai ter mudança também na equipe do Bravo Bugre Guerreiro, Facebook, Claudinei Corsi. Legal, Gustavo Marques, o Eufune Zaniol tá com a gente lá desde Porto Alegre, também o Antônio Maiocon, Éder Salles, a Sueli Aparecida Bonato, hoje é só para quem tem coração forte, misericórdia. O Marcelo Alexandre, Guga, quando liberar a torcida, será que seria possível você narrar um jogo no meio da torcida, Guga? Com certeza. Se o nosso técnico nos acompanhar, o Thiago Barbosa, e a coordenação liberar, por que não, né, Claudinei Corsi? Tá certo, Marcelo Araújo também com a gente, torcendo pro Palmeiras virar o jogo, o Leandro Eduardo da Silva, a Maria Aparecida Eustáquio diz que é só caprichar, viu, Guga? É só caprichar. Mudou. É só caprichar, mudou. No Bravo Bugre Guerreiro tem substituição. Alan trocou quem aí, Albert? Ele tirou o Rodrigo Andrade, que estava amarelado, camisa número 31, e entrou camisa número 8, Tony. Foi embora o Rodrigo Andrade, camisa número 31, e entrou o Tony. Escanteio para a equipe do Palmeiras. Daqui a pouquinho o Betelli vai comentar sobre essa mudança no Guarani. Scarpa na bola. Scarpa na bola, Palmeiras para a cobrança de escanteio. Aberto na grande área, o toque de cabeça, afasta o perigo, sobrou um pé de ganho na grande área, afasta Júlio César. A bola volta, reboteada, vem a equipe do Palmeiras tocando bola no campo de defesa, abrindo o jogo ali com ele, Rafael Elias. Ele fez o toque lá com o goleiro Vinícius. Vinícius dominou com a perna direita, fez o toque, aberto de jogo, o toque errado, um pé de ganha, Bruno Sávio dominou, tentou fazer devolução, também errado, gira o seu corpo, olha antes de tocar, Bruno Sávio, você não é Pelé, nem Messi, nem Cristiano Ronaldo, o Bruno Sávio, a bola tocada, domina com o Palmeiras pela direita, na correria total, fez o lançamento, deu certo, olha o perigo, jogada ensaiada, corta, tira o perigo, a zaga do Guarani, volta com o Júlio César, ele fez o toque para Bruno Silva, gingou, fez hilaria, partiu para cima, fez o toque, recupera a bola, o William pro Palmeiras, a bola tocada, domina na correria, lado esquerdo, ele ginga pra cá, ginga pra lá, você viu o toque nos 20 minutos passados desse segundo tempo, na mesa de som, Thiago Barbosa, a bola tocada, domina o Palmeiras com o Renan já abre o jogo, fez o toque lá com ele, Felipe Melo, capitão do Palmeiras, ele volta essa bola pra Renan cortou, fez um lari pra cima ali de Matheus Davó, entregou de graça pra Bruno Silva, Matheus Davó pra Andrigo de graça pra Felipe Melo. Deu de graça pro Felipe Melo. O Matheus Davó é aquela, né? Teve a oportunidade e não fez o gol, né? Quando tava no pique, na correria, não aproveitou. Agora que tá cansado, muito menos, né, Matheus Davó? Vem tocando essa bola, mas vamos falar sobre a mudança do Guarani. Betelli tirou o Rodrigo Andrade e volta o Tony. O Tony, na verdade, era para ter voltado contra a Ferroviária. Mas tem aí, ele jogou pela Rodoviária, emprestado pela Rodoviária, pela Ferroviária, então não pôde jogar. Não é pela Rodoviária não, viu? É pela Ferroviária e não pôde jogar. Mas agora ele volta à equipe nesse segundo tempo. O que o Alan Al sugere nessa mudança pro Guarani? O Alan Al tem problemas, porque o Guarani correu muito, os jogadores sentiram agora os 20 minutos, estão cansados, muitos deles, e o Rodrigo Andrade foi uma peça central, porque ele correu muito, ele marcou e jogou, entrou na área, jogou muito o Andrade hoje. E o Tony é um pouco mais lento, tem uma qualidade maior de passe, vai ter que guardar um pouco mais a posição, mas é mais lento. Então o Guarani vai ter que se segurar um pouco mais e mais na boa para conseguir achar o gol, aí o segundo gol que tanto precisa. Bruno Sávio cortou, fez hilaria, cruzamento na grande área, afasta de cabeça a zaga do Palmeiras, a bola volta, reboteada com o Bidu. O Bidu passa do primeiro, gingou pra cá, gingou pra lá, fez o toque, tentou ali virar no jogo, sofreu falta, é falta pela esquerda, falta perigosa pra cima
cima de Bidu. Tem uma grande oportunidade. O Guarani, outra bola na grande área. Outra chance pro Bugre, Albert. É bola perigosa. Vem o Guarani agora com o Bidu. Bidu que recebeu a falta, ele dominou a bola de costas, não deixou, petecou com o peito. Ali o jogador do Guarani chegou fazendo a falta e parece que vem ele, hein? Camisa número 78, Regis, está quase pronto para entrar. Regis, daqui a pouquinho, Tony, cruzamento na grande área, o toque de cabeça, pegou bem o Vinícius. Ele foi no canto direito, pega a bola pro Palmeiras e agora desce no contragolpe pela direita, correu mais que o The Flash, ganha um escanteio pela direita, o Palmeiras, lançamento, contragolpe, botou pra correr no lado direito, o Palmeiras ganha um escanteio, Guga. O escanteio é perigoso. É já que vão meter um quero-quero pra dentro do gol, viu, Guga? Que coisa, hein, meu Deus. Olha o tanto de quero-quero. Eu quero, mas eu quero é gol, Guarani. O único quero que eu quero é o quero gol, Guarani. Vai pra cobrança de escanteio, lado direito, jogada ensaiada, vai mandar chuveirada lá na grande área, cruzamento nas mãos tranquilas do goleiro Rafael Martins, do Bravo Bugre Guerreiro. Vem comigo, amantes do futebol, vem comigo, torcedores, para o tempo e placar de jogo no Brincão. É Campeonato Paulista, segundo tempo, Brinco de Ouro da Princesa, o tempo está assim, 23 minutos e 35, e o placar está tudo igual, o Guarani tem um, Palmeiras também tem um, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, futebol interior no Morumbi segue São Paulo 2, Santo André 0 e às 10h15 da noite tem Novo Horizontino e Santos. A minha garganta e a minha chuteira, meu grito de gol é a sua emoção. Com o microfone na mão, aqui na Rádio Futebol Interior. Ele insiste com quem não gosta, com quem não quer mais jogar, né? Mas vamos respeitar o professor, né? Veio de uma vitória. Rafael Costa daqui a pouquinho entra e ele vai informar. É isso mesmo. Rafael Costa em campo. Sai o camisa número 30, Matheus Davó, vai embora e entra ele, Rafael Costa, camisa número 9. Davó foi embora com a 30 e entrou Rafael Costa com a 9. E saiu Bruno Sávio, camisa número 11, cansado, e entrou o Regis 78. Bruno Sávio foi embora com a 11 e entrou o Regis 78. E vem o Palmeiras pela direita, gingou, fez o toque, vai fazer o cruzamento, tem liberdade, cruzamento, toque, o gol do Palmeiras, o William. Futebol é a nossa paixão. É gol, A bola pune. Já diz a minha mãe, a vida te dá oportunidade. Se você não abraçar a oportunidade que a vida te dá, outro vem e abraça. E dessa vez o Palmeiras abraçou. Já que o Palmeiras não tem nada a ver com os meus problemas e muito menos com os problemas do Guarani, o William vira o jogo para o Palmeiras. Palmeiras agora tem 2 no Brinco de Ouro. O Guarani tem 1. Diga aí, Albert, o que você viu que eu não vi? É, jogada pelo lado direito, né? E o Zé Rafael não pode, né, estar sozinho assim desse jeito. E o William por trás da zaga. 5 jogadores do Guarani, ninguém percebeu que o William estava atrás, vindo atrás. Quem deveria estar com ele era o Ludic, né? O Ludic veio acompanhando, depois que a bola passou por toda a zaga, o Ludic se tocou, só que a bola estava entre o goleiro e o gol. Aí não teve o que fazer, o William só encostou para dentro e fez o segundo gol do Palmeiras. E por enquanto está indo embora um tabu de 18 anos, né, de vitórias do Guarani, sem perder para o Palmeiras no Brinco de Ouro. Betelli, a bola pune, a vida pune. O Guarani sofre uma virada aí do Palmeiras. 2 para o Palmeiras, 1 para o Guarani. Betelli. Não é uma... Como é que eu falei na última transmissão? Foi uma desgraça, né?
É uma desgraça o que tá acontecendo pro Guarani hoje, porque o Guarani fez um belíssimo primeiro tempo, merecia sair com 2-0, né, ir pro vestiário com 2-0. Mexeu agora no time, na minha opinião, mexeu um pouco mal. Era pra tentar guardar os jogadores lá, entendeu? Porque tava muito bem encaixado o time do Guarani, cansado, mas encaixado. Aí veio o Tony. E vem o Palmeiras, entrada na grande área, gol, bateu pro gol, bateu pra fora! Olha aí, ó, tem muito espaço agora. Pra fora do gol, tinha um espaço para Palmeiras. Chegou batendo pro gol, entrada na grande área, lado direito, pra fora. Desperdiçada a chance do Palmeiras e o Guarani morto no jogo. Apagado, hein? Não, e agora o encaixe de marcação que tava redondo, né? O Bruno Silva não sabe quem ele marca, porque não tá voltando mais, né? O César também, o Júlio César não voltou, o Rafael Costa não voltou, ninguém voltou com ele, tá sobrando um sempre na entrada da área, tá desarrumado o Guarani. Então, assim, se não consegue manter o time numa intensidade tão alta, que foi o que aconteceu, precisa ter jogador para entrar e fazer a mesma coisa, o mesmo papel, e não foi o que aconteceu no Guarani, né? O Guarani deu muito espaço, ficou todo desarrumado depois das substituições, devido ao cansaço do time, que jogou muito bem, com muita intensidade, mas não tem a reposição necessária, e aí sofre o segundo gol. Guga. Oi. Só para ter uma ideia, o Guarani teve 14 finalizações contra 6 do Palmeiras. 4 do Guarani foi chutes, né, ao gol, a direção ao gol. E o Palmeiras só teve uma na partida, uma. Quem não faz toma, né? Foi do William. Uma. É brincadeira. GR Centro Automotivos. Seu carro em boas mãos. Avenida Governador Pedro de Toledo, número 2500. Anexo ao posto Girafa. GR Centro Automotivo. Falta para o Palmeiras, lado direito, falta para o Palmeiras. Lado direito tem jogador do Palmeiras caído lá, Albert Cavalcante. É o Romércio. Na verdade, jogador do Guarani caído, né? Isso, é o Romércio. É o Romércio ali, parece que ele tomou uma cotovelada do papagaio ali, né? Você sabe, né? Se foi mesmo, né? Bicada. Foi uma picada, mas ali parece que machucou, né? Machucou, entrou ali o... Picada de cobra, né? Não, cobra não. 37 ali o papagaio ali, ó. Agora ele tá consultando o VAR pra ver se o lance foi agressão. O doutor Sandro Nunes diz aqui que outros dois que não dá mais é Ludic e Romércio, viu, Guga? Que coisa, hein? Paulo Dias com a gente, José Aragão Dias está torcendo pro Palmeiras, o Eufúnio Zaniol já falei aqui, o José Castro, o Paulo Dias, o Éder Salles, a Sueli Aparecida Bonato, pois é, quem não faz, toma. Lamentável, o Guarani perdeu gols e não fez, e agora perde por 2-1, né, Guga? De virada, 30 minutos desse segundo tempo de jogo. Também mudanças no Guarani, o técnico percebeu também o Ludic que não faz uma boa partida, colocando o jogador que é experiente, daqui a pouquinho o Albert vai informar. Mudou então a informação com o Albert Cavalcante, ia falar técnico, mas é o nosso repórter. É o Ludic, né, foi embora, camisa número 2, entrou o 70, Éder Ciola, foi embora o Ludic, camisa número 2, entrou o 70, Éder Ciola, e o Andrigo foi embora, camisa número 10, e vai entrar ele, né, o Pablo. Rodrigo foi embora e vai entrar o 10 e o Paulo. Tá certo. Ô Betelli, na sua opinião, essa mudança aí do Éder Ciola no lugar do Ludic, lateral direito por lateral direito, isso mostra que o menino não foi bem no jogo hoje, ou você não concorda, você acha que cansou? Olha, Gustavo, eu acho que o Ludic fez uma boa partida hoje, eu discordo de você, não vejo uma falha enorme, grotesca, porque a bola veio invertida, porque ninguém marcou a entrada da área. E se for ver, o goleiro tem que fechar ali o primeiro pau, né? Não era uma bola defensiva? Não era não. Não era? Não era. Falhou o Romércio e falhou o Ludic. Isso, a bola que foi ali, a zaga estava montada, o William veio nas costas.
O William veio de Sim, trás. o William veio de trás, mas aí tudo bem. O Ludwig tomou essa bola nas costas, porque o cruzamento foi rápido, ele não teve a estatura pra tirar de cabeça. Tudo bem. E sem contar... Mas aí a bola vem, o goleiro não tava mal posicionado ali? Não. Essa bola não era pro goleiro, era pro zagueiro. Não, pra defender, Não teve como, porque o zagueiro tava dando cobertura. Tava dando cobertura para o goleiro, o zagueiro tava na frente. Então essa bola é do zagueiro. Não pra cortar, eu tô falando o chute. O chute. Na verdade, o Palmeiras teve liberdade no seu cruzamento, teve liberdade também na última bola. Muita liberdade, porque o Alan desarrumou o meio campo, tirou o Andrade, desarrumou o meio campo, colocou o Tony, aí depois colocou o Rafael Costa, desarrumou todo o ajuste ali, o balanço defensivo, o retorno, e aí deu muito espaço pro Palmeiras. O Palmeiras numa bola aproveitou, porque caiu nos pés do Zé Rafael, achou o William uma bola precisa, ali colocou com a mão ali nas costas do Ludwig, que fez o gol. O Palmeiras deixou jogadores que não podem jogar livre, né? Não pode o Zé Rafael jogar livre. Então, aí paga o preço por não mexer bem no time aí o Alan Al. E lá vem o Guarani, Pablo, cruzamento na grande área, fraquinho que sopinha, hein, Pablo? Nas mãos do goleiro da equipe do Palmeiras, pegou tranquilo em seus braços. Oi, Albert. Agora me explica, o que aconteceu com o Pablo que ele não joga? Pablo vem aí ele tava doente, né, na verdade, né? Então uma recuperação dele tem que ser devagar. Mas tem que ser titular nesse Mas aos poucos, né? Ele vem de uma recuperação, né? Meu Deus. E lá vem o Tony fez o toque, campo de ataque, Rafael Costa pra Júlio César dominou, gingou, devolveu uma lá pra Rafael Costa, ele deu combate, deu corpo, fez o toque pra Tony tentou a devolução errado, recupera o Palmeiras, desce no contragolpe, fez o lançamento lá pro campo de ataque, fica tranquilo com o Romércio gingou, lançou lá pro campo de ataque pra Júlio César voltou pra Tony aí caindo, conseguiu pegar essa bola volta, reboteada ainda com o Júlio César, foi tocado, pediu falta, não foi nada, perde, bate cabeça, o Guarani, a bola tocada, domina com o Lucas Esteves pro Palmeiras, a bola volta, reboteada com o Renan já abre o jogo, vem tocando bola pra equipe do Palmeiras no campo de defesa, volta a bola com o Renan, vem tocando bola a equipe do Palmeiras lá no campo de defesa, abre o jogo pra Felipe Melo fez o toque errado, recuperou Bidu entregou de graça pro Palmeiras, vem no contra-golpe, pode ser mortal pela direita, na correria para a hora, vê quem joga ainda pelo lado direito, fez a devolução, vem o Palmeiras, vai chover a bola na grande área, preferiu voltar com Felipe Melo, e Felipe Melo gingou, passou do primeiro na correria, passou do segundo, fez hilariaria, passou do terceiro, afasta Romércio, manda a bola pra fora, em arremesso manual pro Palmeiras, Albert. O Felipe Melo engatou a primeira, segunda, terceira, foi passando, foi rompendo as linhas, quase, né? Quase ele consegue a finalização, só que o Romércio estava esperto. Falando em Romércio, né? O contrato dele vai até o dia 24 de maio. Né, e vamos ver, né, o que eles vão fazer. E lá vem Regis, roubou essa bola, fez o toque para Pablo voltou para ele, Rafael Costa gingou, bateu pro gol. Eu não vou nem terminar. Olha que lance, olha, contra-ataque armado ali. 4 jogadores do Guarani contra a zaga vulnerável com 2 jogadores do Palmeiras. Meu Deus do céu. Como é que pode? Sabe, o Pablo recebeu a bola do Tony. Ali o que é? O Tony pediu, toca na frente, né? Recuou a jogada. Aí a bola sobrou pro Rafael Costa. Que o Rafael Costa dominou. E ó, chutou naquele. O Rafael Costa já entrou cansado no jogo. O Rafael Costa, eu já disse isso muitas vezes na hora do bugre, nas jornadas esportivas. O Rafael Costa não quer mais saber de futebol. Não quer mais saber de futebol. O Guarani insiste com esse jogador. É pra acabar, gente. A bola tocada, domina com o Júlio César. O Júlio César fez o toque, a bola tocada, domina com ele. Rafael Costa fez o toque, centralizado, dominando com o Pablo. E Pablo na correria, botou pra correr lado esquerdo, na correria total dessa equipe de Campinas, a equipe do Guarani. E Pablo fez o toque, cruzamento lá na grande área errada, a bola volta, reboteada, recupera a bola, a equipe do Palmeiras faz falta, o Bugre. Cansou também. Falta lado esquerdo, lado direito, na verdade, campo de defesa, falta para a equipe do Palmeiras. 35 minutos, 36 passados, é o segundo tempo. Você curtindo a transmissão na Rádio Futebol Interior com esse resultado, o Guarani continua com 8 pontos.
Só não perde a pontuação porque o São Caetano não ganha de ninguém, hein, Albert? E outra coisa, só que aí o Guarani no grupo D está fazendo 8 jogos, né? O Mirassol e o Santos, que ainda vão jogar, estão com 7, com um jogo a menos, né? E o Gustavo, o Vitor Ramon, né? Cria da base. Tchau. O único atleta contrato até abril, não conquistou espaço com a Alan Al e não deve renovar contrato. 36 minutos passados. É segundo tempo de jogo. Você curtindo a Rádio Futebol Interior Restaurante Romanos. Peça pelo delivery 3254-5858. No almoço das 11 às 16 e no jantar das 18 às 22h30. Consulte o nosso cardápio no Instagram. Vem tocando bola aí, equipe do Guarani, lado esquerdo, carrega pra cá, carrega pra lá, gingou pra cá, carrega o Bravo Bugre e Campineiro. O toque errado no círculo central, recupera essa bola, a equipe do Palmeiras fez falta, o Pablo. E falta no círculo central, vai ser cobrado pela equipe da capital, pela equipe do Palmeiras, que vence o jogo. 2 para o Palmeiras, 1 para o Guarani, Albert. O Pablo, né, tentou fazer a inversão da esquerda para a direita, ali tinha o jogador do Palmeiras, não teve jeito. Ele perdeu a bola, teve que fazer a falta. Olha só, rapaz. Vinícius, quase a bola escapou, ele mandou a bola para dentro do gol, hein, Gustavo? Toca a bola aí, o equipe do Palmeiras lá com o goleiro Vinícius, ele manda o lançamento lá pro campo de ataque, fica curtinha lá com o Bidu, tem liberdade no campo de defesa, rouba essa bola para a equipe do Guarani, o toque domina com Felipe Martins, minha nossa, tá difícil, hein? Esse segundo tempo tá difícil de narrar, a bola volta com o Guarani, Ayrton entregou de graça, impedimento assinalado, subiu a bandeira e estava em posição irregular o ataque da equipe do Palmeiras, e falta, vai pra cobrança de nossa, que coisa, hein? O jogo tá complicado, hein? E tá outra coisa, narrar, então, gente. e até mudando de áreas, né? Até mudando de assunto, Betelli, agora tá entendido porque a turma quer a cabeça do Abel Ferreira, né? Olha os resultados, né? Agora tá entendido, né? Por mais que seja um time reserva, né? Time misto, mas a proposta de jogo que ele tem... ele errou feio, ele deu sorte que o Guarani não matou o jogo no primeiro tempo. Basicamente foi isso. Mesmo mexendo no time, eu não sei, né? A torcida, a turma do amendoim tá querendo trazer de volta o Pô Fechou, ouvi falar, para lançar os meninos da base no Palmeiras, porque o Abel Ferreira não tá conseguindo lançar os meninos tão bem, não. Mas... Eu tenho uma pergunta, gente. O Rafael Costa vai jogar bola ou não vai jogar bola? Vai não! Ele não vai não! Não vai não! Ele não vai não! Até a velhinha sabe que ele não vai jogar. E aí o Michel Alves insiste que ele vai jogar. O técnico do Guarani insiste que ele vai jogar. Não adianta, gente. Vocês sabem a história do Rafael Costa. O Rafael Costa renovou com o Guarani porque o Guarani estava atrasado na montagem do elenco e teria que ter um atacante. E não daria tempo de ir pro mercado, renovou com o Rafael Costa. E aí coloca o jogador em campo. É pra acabar, gente. A bola tocada, domina no campo de defesa, vem tocando a bola o Bidu. O Bidu fez o toque, a bola volta com o Pablo pra Bidu. Bidu vai tentar fazer o lançamento, vem o Guarani tocando a bola no campo de defesa, ginga pra cá, ginga pra lá, vem tocando a bola no círculo central, ele inverte o jogo pra cá, pra lá, consegue passar do primeiro, tentou ali puxar ali outro contra-ataque, sofreu falta. E falta já cobrado com o Pablo. O Pablo dominou com o Tony inverte o jogo da esquerda pra direita do Leme Pontal, domina ali com Regis pela direita, trabalha essa bola para a equipe de Campinas, para a equipe do Guarani, e pra Rafael Costa, pra Tony xingou pra Regis fez o toque pra Rafael Costa bateu pro gol, nas mãos do goleiro Vinícius, ele teve a oportunidade, girou o corpo lentamente, fez um 360 lentamente, bateu no meio do gol, ficou tranquila pro goleiro Vinícius do Palmeiras, Albert. A tabelinha, né, pelo meio, Éder Ciola com ele, Rafael Costa. O Éder Ciola recebeu, tocou a bola pro Rafael Costa, ele dominou, né? Fez o pivô, mas aquela lentidão, bateu forte, mas o goleiro Vinícius pegou firme. Segue no Brinco de Ouro, Guarani 1, Palmeiras 2. E vem comigo, torcedores do futebol, vem comigo, amantes do futebol interior, para o tempo e placar de jogo no Brinco daqui a pouquinho, porque vem Palmeiras com liberdade, lado direito, gingou pra cá, gingou pra lá, cruzamento, passou por todo mundo, sobrou ainda com Palmeiras, lado esquerdo, e xinga pra cá com o Lucas Esteve, ele passa do primeiro, passa por Tony, ele xinga pra cá, ele xinga pra lá, tem Éder Ciola, ele fez o Hilari é bonito, arruma a casa, o Júlio César,
Volta a bola com o Éder Ciola no campo de defesa. Éder Ciola ginga pra cá, ginga pra lá. Fez o toque pra Júlio César. Ele manda o lançamento errado. A bola volta, reboteada com o Palmeiras. O toque com Felipe Melo. Felipe Melo ginga, passa do primeiro. Fez o lado bonito. A bola volta com o Renan. Fica tranquilo com o Éder Ciola. Vem comigo, amantes do futebol, para o tempo e placar do jogo no Brinco de Ouro. 41 minutos passados, é segundo tempo, é Campeonato Paulista. Você curtindo o show de transmissão com a equipe da Rádio Futebol Interior. 41 minutos e 30, o placar está assim no Brinco de Ouro. Guarani tem 1 no placar e o Palmeiras tem 2. E no placar ao vivo, Futebol Interior, Claudinei Corsi informa. Segue o São Paulo vencendo o Santo André no Morumbi 2-0 às 10h15 da noite. Portanto, daqui a pouquinho estarão em campo Novo Horizontino e Santos. Gustavo Marques, vamos pra rede. A minha garganta e a minha chuteira, meu grito de gol é a sua emoção com o microfone na mão na Rádio Futebol Interior. Cruzamento lá pro Palmeiras, lado direito tem Liberdade na correria total, vem descendo a equipe do Palmeiras com Garcia. Garcia já abre o jogo com Scarpa e Scarpa devolveu pra Garcia. Garcia fez o cruzamento lá na grande área, subiu o goleiro de soco errado, entregou de bandeja, caiu, ganhou falta. Falta pro Palmeiras, falta para o Palmeiras, falta pro Guarani no caso, né? Falta do jogador palmeirense em cima do goleiro Rafael Martins. Até fiquei preocupado ali, né? Porque o Giovani só encostou no Rafael Martins e ele saiu meio mal ali. Ainda bem que o juiz marcou falta. 42 minutos e tá feio, viu? Tá feio o jogo, viu? Rafael Costa passa do primeiro, fez o toque, terminou com o Júlio César, lado direito. Ele abre o jogo pra Éder Ciola. Éder Ciola já domina, ginga pra cá, ginga pra lá. Tenta passar, vai entregar de bandeja, Éder Ciola? Detalhe. Você vai entregar de bandeja mesmo, Éder Ciola? Ele já recebe na correria total. O Bugre vai tentar lá se lançar pro campo de ataque. Minutos finais do Brinco de Ouro, dominando ali com o Tony. O Tony ali pra Éder Ciola, ele passa do primeiro, foi tocado, ganhou falta, lado direito, próximo do círculo central. Falta pro Guarani. Falta pro Guarani, né? Ele, né? O Éder Ciola vai tentando fazer o que pode ali no meio do campo ali, né? Mas não tem jeito. É falta, é a bola perdida. E vai falta em cima agora. Mas também como também se joga os jogadores do Palmeiras também. Olha o detalhe, vou perguntar pra vocês, tá? Tô na dúvida aqui. Vocês são os treinadores, vocês são o Alan Al por um momento. O Andrade tá cansado. Você tem o Marcelo e o Índio pra repor. Você escolhe o Tony igual ele escolheu ou não? A Tony tá voltando à equipe, né? Tem que utilizar ele uma hora ou outra, tem que utilizar o Tony. Mas hoje não, né? O Antônio agora Mas não. tá 1-1 contra o Palmeiras em casa, o Andrade fazendo o papel, né, de volante que sai pro jogo. Mas tem que ver você coloca o Tony. Tem que ver se o Rodrigo Andrade cansou, né? Não, cansou. Então, vai colocar quem? Mas você tem o Marcelo e o Índio. Quanto tempo que o Marcelo não joga? Mas e o Índio? O Índio é um a menos dentro de campo. Então põe o Tony. Então põe o Tony. É o mais preparado pro momento. O Marcelo não joga faz quantos meses que o Marcelo não joga? O Índio quando joga, vocês reclamam que o Índio não joga. Não joga bem. E agora pede o Índio. Não, ninguém pediu o Índio não. Porque a semana foi a semana do Índio, o Índio tem que entrar. Ué, só pra isso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, você tem que... O Andrade tava mordendo, o Andrade tava protegendo. Tava bem, mas cansou. Cansou, mas aí o Tony não morde, o Tony não marca. Mas você vai colocar quem, Betelli? Tem que pôr alguém que marca. Você tá empatando, você tem que marcar, proteger. Você vai colocar o Marcelo que faz meses que não joga? Você tá sem ritmo de jogo? Eu tô falando que você vai colocar um Índio que quando você coloca um Índio você é massacrado. Não importa, o que a torcida fala, às vezes você não pode ficar, né, totalmente, você tem que pensar no jogo. Ele desprotegeu o meio campo. Não é torcida, é análise nossa. Todos os jogos a gente falta massacrar que o Índio é um a menos dentro de campo. Eu nunca massacrei o Índio, eu tô falando que não, assim... Não, entre aspas. A gente fala que o Índio é a menos no jogo. O Índio é lento, o Índio é lento. Então, você vai, ué. Mas ele é volante, ele é de ofício, ele é marcador. O Tony não marca ninguém. Acidente de trabalho. Então vamos lá, acidente de trabalho, a opinião de Bruno Betelli aqui na Rádio Futebol Interior. Você então colocaria o Índio pra jogar? Eu colocaria o Índio ou o Marcelo, dependendo quem tivesse melhor pra repor o Andrade e não o Tony. Ele quis tentar ganhar ali um passe melhor e tentar achar o segundo gol através do Tony. Eu acho que ele entendeu errado ali o meio campo. Detalhe. Vamos pro detalhe. Vamos lá, o Papagaio junto com o Romércio ali, né? Falando dividir quem a bola que é o com a Papagaio? cabeça. O Papagaio, ele é o Rafael Elias. Rafael Elias. 37, ele
né, ele com o Romércio foram disputar a bola, choque de cabeça, mas já está tudo bem com os dois jogadores. Lá vai Júlio César pela direita, fez o toque para Ederciola. Ederciola passa no primeiro, vai tentar fazer o toque, passa no segundo, pediu falta. Vai acabar perdendo o Ederciola, tem liberdade, fez o toque para tocar, domina com o Tony. O Tony gingou, sofreu falta, ganhou falta pela direita, é falta pro Guarani. Falta pro Bravo Bugre Guerreiro. Fogo no parquinho, esse Zé Rafael aí. Zé Rafael. O Tony tá todo bravo. Mas e o amarelo pro Zé Rafael também? Não tinha que dar? Tinha. É Palmeiras, né? É Palmeiras, né, gente? Aqui é Palmeiras, filho, né? Sim, Palmeiras, né? O futebol, infelizmente, é desse jeito, né? Vai pra cobrança de falta ali o Tony. Vai mandar suverada lá na grande área. Passa por todo mundo, sobrou, corta a zaga do Palmeiras. Volta com o Bidu. Bidu abriu o jogo pra Pablo. O Pablo vai tentar passar do primeiro. Fez o toque centralizado. Inverte o jogo da esquerda pra direita. Bola aérea, sobe de cabeça, corta a zaga do Palmeiras. A bola volta, reboteada outra vez com o Tony para a equipe do Guarani. Dessa vez pela direita. Fez o toque pra Júlio César. Outra vez lá pra Ederciola. Devolução pra Júlio César. Ele evita a saída, vai fazer o cruzamento. Passou, dominou. Rafael Costa gingou. Azeitou, Regis bateu pro gol fraco na defesa do Palmeiras. E ele, Felipe Melo, comemora como se fosse um gol pro Palmeiras, porque o presente foi lindo pro Regis. Ele dominou, tentou bater colocado. Deu de bandeja pra zaga do Palmeiras. Cobrança de arremesso manual. Outra vez pro Bugre na grande área. Corta, afasta a zaga do Palmeiras. Falta a bola reboteada no círculo central. Trabalha a bola do Bravo Bugre Guerreiro. A bola tocada dominando ali com a camisa 8, o Tony. O Tony dominou, fez o toque errado. A bola volta reboteada com o Palmeiras. Botou pra correr aí. Olha os caras aí. Chegou de carrinho, arruma a casa, Ayrton. Manda a bola pra fora. Em arremesso manual pela esquerda que vai ser cobrado pela equipe do Palmeiras. Depois de uma grande jogada do Guarani, né? O cruzamento lá, o Júlio César se esforçou, fez o cruzamento, Rafael Costa dominou e rolou. Quando ele rolou, a batida do Regis não foi bem, né? Ele bateu meio mascado, Felipe Melo tirou, ligou contra-ataque. Quase, o Palmeiras chega inteiro e faz o terceiro gol. E vai para a cobrança de arremesso para a equipe do Palmeiras. A bola tocada, domina, recupera ali a zaga do Guarani, domina ali com o Ederciola. Ele faz o lançamento, tentando achar alguém. Felipe Melo explode essa bola no seu peito. Domina, vem tocando a bola tocada, domina centralizado no círculo central. Trabalha a bola a equipe do Palmeiras que vem o seu jogo de virada. E contra a equipe do Guarani na cidade de Campinas. O estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Betelli, vamos falar um pouquinho como foi o jogo, né? O Guarani teve grandes oportunidades, tanto no primeiro tempo, algumas oportunidades no segundo tempo, oportunidades que foram desperdiçadas. O Palmeiras em 2 bolas aproveitou e ganhou o jogo. Palmeiras, como eu sempre digo, quando o adversário faz o gol, o Palmeiras não tá nem aí com os problemas do Guarani, muito menos com os meus. Palmeiras aproveitou, sai com a vitória e feliz, porque teve a oportunidade de perder o jogo. Poderia ter perdido, como você disse. Aí vai sair com uma derrota e com uma lição também pro técnico da equipe do Palmeiras, né, Betelli? Pois é, o Abel Ferreira sim, né, errou no primeiro tempo, podia ter sofrido 2 gols, né? O Guarani não teve competência. Brincando aí, brincadeiras à parte, se eu sou treinador, eu também vou fazer o pessoal ficar finalizando até amanhã. Só depois da meia-noite vai parar de finalizar, porque precisa aprender a fazer o gol também, né? Tá de brincadeira a finalização do Guarani. Brincadeira o que o Regis fez agora também, acabou de entrar, parecia que tava morrendo pra fazer a finalização. Então vamos combinar, né? Tá muito ruim de finalização. Mas eu acho que ele ainda tá doente, porque o jeito que ele chegou nessa bola aí. O Tony também teve na semana passada, não foi a semana retrasada, ele também fez uma cirurgia do cálculo renal, então assim, alguma questão. Mas então ele fez, você colocou, então. Como é que é? Peraí. Eu não sou responsável porque vocês estão falando aí de mim, né? Não, você disse. Peraí. Quem foi que você disse mesmo que dava o Pablo? Quem foi o Pablo, né? Foi o Pablo que você disse que estava ruim de saúde, né? Não falei, tá vendo como que é? Apito, árbitro, terminou o jogo lá do Palmeiras. Vamos debater isso no segundo tempo. Vamos debater. No segundo tempo, no fim do jogo, né? Apita o árbitro, termina o jogo no Brincão. E o Palmeiras venceu o jogo, hein, amigo torcedor? Inacreditável. E o Palmeiras venceu o jogo, amigo torcedor. Fim de jogo. Vem aí ele, a voz experiente do Rádio Campineiro, para assumir o fim do jogo. Um segundo tempo muito diferente do primeiro.
Primeiro tempo o Guarani dominou, segundo tempo o Palmeiras dominou, chances desperdiçadas e o Bugre perde o jogo, mas nós vamos debater aí esse fim de jogo com Claudinei Corsi, com Betelli e também eu e ele, Albert Cavalcante. Ele chegando para assumir o fim do jogo, obrigado amigo torcedor, Claudinei Corsi. Legal, 9h58. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Em nome de Restaurante Pizza do Dadá, Prone Alimentos, Restaurante Romanos, Ovo Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias e Pizzaria Dona Luísa, estamos abrindo aqui o fim de jogo da Rádio Futebol Interior. Resultado horrível para a equipe do Guarani, que tinha e teve o jogo nas mãos e não soube aproveitar e acabou derrotado 2-1 para a equipe do Palmeiras em pleno estádio Brinco de Ouro da Princesa. Agora 9h58, o destaque do repórter Albert Cavalcante. O Guarani agora que volta a campo segunda-feira, dia 26, às 10h15, né? O jogo Corujão contra o Santo André no estádio Dr. Oswaldo Teixeira do Duarte. O estádio da Portuguesa, né? Pois é, o Santo André tá jogando lá. 9h59, quem é que vai falar por aí, Albert? É o Bruno Silva vai falar. Imagina perdendo, a sensação assim de uma revolta, né? A gente está trabalhando para buscar, não conseguimos vencer em casa ainda. Fizemos esse tempo, segundo tempo, tirou uma pobreza ali, mas agora é trabalhar, já pensar no próximo jogo, se quiser vencer. Acho que é natural do jogo, vai contra-ataque, vai trabalhar e vencer o próximo jogo. É isso aí, ó. O que deu para ouvir, né, Albert Cavalcante? Mas deu para entender que ele falou que aquela velha história, né? Tem que levantar a cabeça, tem que trabalhar. Vamos correr atrás. Aí segunda-feira tem mais um compromisso muito difícil. E aquela história toda, né? Bem dizer o que o professor vai falar também, né, Betelli? Mas o Bruno Silva fez uma partidaça, viu? Vou falar para você que, né, jogou muito ao lado ali do Rodrigo Andrade. Eles fecharam, né, trancaram, protegeram a defesa do Guarani. Não coloco na conta aí do Bruno Silva e do Rodrigo Andrade não, meio campo funcionou. Ele tá chegando aqui pelo lado do Palmeiras. Vamos tentar o William Bigode? O William Bigode. Essa vitória, eu falei que entendeu, na briga, eu já falei pra você ver que foi total aí dentro de jogos. Sim, eu acho que mais importante que o gol individualmente falando foi a importância da vitória, né? Sabemos que, eu até falei isso antes da partida ali no vestiário, que o respeito que a gente tinha que existir dentro de campo com o Guarani, mas era uma partida para a gente voltar a vencer na competição. A gente está numa terceira colocada e hoje era uma oportunidade boa para a gente estar conseguindo uma vitória e estar pontuando na competição, né? Então, feliz coletivamente falando e feliz pelo gol, é óbvio, né? O primeiro gol na temporada e possamos agora, né, dar continuidade nesse bom trabalho. Aí o atacante William falando para a Rádio Futebol Interior. O William que entrou e acabou mudando, né, a história da partida, fez o segundo gol da vitória do Palmeiras, Palmeiras 2, Guarani 1. O Palmeiras de virada, como eu disse e repito, o Guarani teve o jogo nas mãos, ou nos pés, né, como a gente poderia dizer, e acabou não conseguindo esta vitória. Sequer o empate o Guarani conseguiu neste jogo contra o Palmeiras. Agora 10-1. Daqui a pouco tem muito mais para você, teremos as notas do jogo, teremos também, não elegeremos o melhor em campo, né? O Guarani perdeu, mas na volta dos comerciais eu já vou trazer aqui os dois ganhadores do alinhamento e balanceamento, o oferecimento da GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. Se você ainda não mandou o WhatsApp, dá tempo ainda, 983960084, 983960084, mande com seu nome completo, bairro e cidade onde você está e vai concorrer daqui a pouquinho a um balanceamento e alinhamento, hein? O Éder
ligou aqui pra gente e autorizou não só o alinhamento, mas também o balanceamento. Portanto, utilize o intervalo aí, dá tempo de você mandar o seu WhatsApp e participar com a gente ainda, tá bom? 10 da noite, mais 2 minutos, o fim de jogo da Rádio Futebol Interior, repercutindo o resultado horrível do Guarani, 2-1 para o Palmeiras. Volta já já. Rádio Futebol Interior. Calabresa, mussarela, frango especial, tudo de primeira, não tem nada igual. 3242 3125 3242 3125 3242 3125 3242 3125. A sua rádio. Rádio FI. Feita pra você. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são a combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos. Filé à parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, né? Então venha para o Restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery 3254-5858. Restaurante Romanos. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Dona Luísa Pizzaria. Pizzas artesanais, feitas com a técnica de massa longa de fermentação, por 24 horas. Farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor. Uma combinação de sabores que você jamais sentiu. E o principal, preços que cabem no seu bolso. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery. 2518-0686. 2518-0686 ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Futebol! Claudinei Cossy. 10 da noite, mais 6 minutos em Campinas, 10:06, fim de jogo aqui da Rádio Futebol Interior, repercutindo o péssimo resultado do Guarani, que perdeu para o Palmeiras por 2-1. E Betelli, quando a gente diz péssimo resultado, é perder para o Palmeiras 2-1, é lógico que perder para o Palmeiras, mesmo que seja com um time alternativo, não é demérito algum. Agora, da maneira que o Guarani perdeu, da maneira como o seu Davó enfiou no nariz o jogo do Guarani hoje,
é que é o problema, né, Betelli? Não, é inacreditável o que aconteceu hoje aqui no Brinco, né? Porque o Guarani tava com tudo pra matar o jogo no primeiro tempo ainda. Fez um grande jogo, amassou o Palmeiras, não deixou o Palmeiras respirar. O Palmeiras ficou lá atrás com 3 zagueiros. O Abel Ferreira errou assim, muito longe do que ia ser a dinâmica do jogo. E o Guarani precisava ter feito o gol. No segundo tempo, né, o Palmeiras igualou um pouco esse jogo, né? Foram 3 substituições, muita conversa no vestiário. O Abel corrigiu alguns posicionamentos, tirou o terceiro zagueiro, melhorou o seu meio campo, colocou o Zé Rafael, tirou o Mike, que não estava nem atacando nem defendendo, como sempre. Então, o Palmeiras se arrumou e igualou o jogo, mas mesmo assim o Guarani foi superior. Mas aí cansou nos 20 minutos. E aí pra mim veio o começo dos erros também aí do treinador, que mexeu mal na minha visão. Ele tinha que recompor só o meio campo, colocar o volante ali pra proteger e tentar outras alternativas pra fazer o segundo gol, e não uma alternativa esquisita ali no meio campo. Então, na minha opinião, eu sei que o pessoal não concordou, tudo bem, mas pra mim foi isso. E aí o pessoal vai ter que ficar fazendo finalização até a meia-noite, porque pra aprender a fazer gol, Davó, Regis, né, todo esse pessoal aí, Rafael Costa, finalizou uma pra fora e uma no gol e ajeitou pro Regis. Não foi de todo ruim, mas podia ter feito melhor. Claro que o Rafael Costa tem que jogar mais, tem que estar mais em forma, mas assim, no geral, o time do Guarani precisa, né, finalizar melhor, precisa de uma coisa, né, precisa acreditar que vai vencer o jogo. Esse negócio de aceitar a derrota pra um, pra outro, precisa acabar aqui em Campinas. Precisa acabar esse negócio de aceitar a derrota pra um e pra outro aqui. E o Guarani, ele perdeu para o São Paulo, perdeu para o Corinthians e perdeu para o Palmeiras hoje. E não tinha que perder, né? Talvez não tivesse perdido pra ninguém. O São Paulo veio aqui, não fez. O São Paulo no Morumbi não jogou nada. O Guarani perdeu pra ele mesmo. O Palmeiras aqui no jogo, o Guarani tá perdendo pra ele mesmo. Eu discordo, eu discordo de vocês. O Guarani não perdeu pro Corinthians, o Guarani não perdeu pro São Paulo, o Guarani não perdeu pro Palmeiras. Por quê? Perdeu pra ele mesmo. Isso aí. Não finalizou na hora que deveria finalizar. O Corinthians jogou por uma bola e venceu. O Palmeiras jogou por 2 bolas e venceu. O Guarani jogou por 4, 5 bolas e não converteu. Mereceu perder porque não aproveitou a oportunidade. Não aproveitou, tira o jogo do São Paulo, que foi um jogo diferente. Mas o jogo contra o Corinthians e o Palmeiras, o Guarani perdeu pra ele mesmo. E esse problema do Guarani, Claudinei Costa, vem de muitos anos. Ou o Guarani lutando contra o rebaixamento, ou o Guarani lutando pra ficar na metade superior da tabela, ou o Guarani até mesmo lutando por um acesso, ou até mesmo por uma classificação. Não consegue converter. Há muitos anos que o Guarani não tem um camisa 9 de ofício. Nós não temos essa honra de dizer, eu tenho um matador na equipe. Tem o Rafael Costa. Não tem, há muitos anos isso. Tem o Rafael Costa, Guga. Mas o Davó perdeu, pô. Hoje o Davó, que, como o Claudinei falou, o Davó teve as chances claras do jogo hoje, entendeu? Então, e o Davó é bom jogador. Ele fez um grande jogo, ele jogou muito, ele correu muito, ele brigou, ele protegeu bem a bola, ele fez falta, ele voltou pra marcar, ele fez um baita de um jogo tático. Só que na hora de decidir, ele não decidiu. Mas no outro ele converteu com posição, não tava impedimento, ele converteu, fez um golaço. Então temos que venhamos e convenhamos. Eu tô achando, venhamos e convenhamos. Eu tô contigo. Eu acho que tem problema aí, tem que investigar essa história do impedimento do Davó. Eu até pergunto pra você, Gustavo Marques, agora pelo que o Davó vem apresentando, e também pro Betelli, que vem apresentando ultimamente com a camisa do Guarani, ele veio pra passear ou ele veio pra tá jogando bola, é um erro dele. Ele errou uma vez, mas ele consertou o seu erro fazendo outro gol, que estava em posição regular. E um belo de passagem, um golaço. Golaço. Entendeu? Então não coloca essa culpa na conta do Davó, mas coloca essa culpa na conta do Regis, que recebeu um balão pra ter feito o gol, bateu colocado errado, entendeu? Ô, Guga, mas é assim, ó, a visão, eu tô contigo, só que e se não vem a segunda chance pro Davó? O futebol é agora, assim, você tem a chance, meu amigo,
Põe ela lá Deixa eu dentro. perguntar Você tá pra de frente vocês. com o goleiro. Finalizou muito mal da avó. Não, Entendeu? Põe a bola lá dentro. E se não tem a segunda? E se não tem a terceira chance? Esse problema de finalização é treinamento. Sim. E o time ficou um bom tempo treinando, né? E não consegue Quer dizer, finalizar. Viu, ali não é deficiência agora, a questão técnica. que o Guga colocou é dos jogadores que estavam voltando aí, o caso do Pablo, né? Pablo. Que estavam... Isso aí é departamento médico. Se o jogador tem condições de ficar à disposição e vai pro banco, ele tem que ter condições de entrar em campo. Claudinei, mas a condição não é de 100%. Então, por isso que ele entrou, não durante a partida. Então não põe no banco. Ah, mas o jogador quer jogar, o médico chega pra ele e fala, você tá com condições? Dá pra você jogar? Mas não é nem o médico. Quero jogar. É fisiologia, né, o Gustavo? Eles fazem exame Fisiologia. Mas ele tá preparado fisicamente. Por isso que eles fisicamente depois, falando. exatamente, E outra coisa, essa derrota também concordo em partes com o Bruno Betelli, só não concordo com ele por conta do Tony, foi nas mudanças erradas do técnico Alan Al. Mexeu errado, perdeu o jogo também. O Guarani cansa e não tem banco. O Guarani cansa, acabou. Mas isso o Guarani desde corre o o primeiro passado. Ó, o Guarani, Betelli, você se concorda comigo? Claudinei Corsi e também o meu amigo Albert Cavalcante. O Guarani corre o primeiro tempo inteiro. Desperdiça chance atrás de chance. No segundo tempo, entra morto no jogo e não tem banco. O Felipe Conceição, o ano passado na campanha do Guarani no Campeonato Brasileiro, foi a mesma coisa. Você lembra jogos maravilhosos com o Felipe Conceição, com o Pablo, com o Bidu que joga muito, né? O Bidu tá jogando bem. Chegou, você viu no começo, os 30 minutos, o Bidu, ele começava a atacar, não conseguia voltar. E bola nas costas dele. Só que o Guarani foi montado, querendo ou não, né, Gustavo? Em quanto tempo? Em 2 semanas o Guarani foi montado. Isso que eu falei. Em 12 jogadores. Aí o Alan, pra sorte, entre aspas, do Alan Al, teve esse problema da Albert pandemia. Gustavo, são 10 da noite mais 14 minutos. Deixa eu só informar aqui os ganhadores, né, que a gente prometeu no início do nosso fim de jogo. E eu tô vendo que o negócio vai longe aqui, vai esquentar, né? Porque vocês estão todos muito atônitos com essa derrota do Guarani. Então eu vou passar aqui os ganhadores. Tivemos 2 mulheres, hein? Ganhadoras, anote aí o Gustavo Marques para depois passar para o Éder Salles. A Rosemary Costa, ela é de Paulínia, do Jardim São José. Rosemary Costa, de Paulínia, do Jardim São José. E também a Maria de Oliveira, do Padre Anchieta, aqui em Campinas. 2 mulheres, portanto, que vão levar os seus carros ou automóveis até a GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. Elas vão ser atendidas ali na Avenida Governador Pedro de Toledo, 2500, no bairro Bonfim, ali juntamente com o posto Girafa, não é isso, Guga? Exatamente, lá no posto Girafa, a GR Centro Automotivo. 2 mulheres, então, venceram aí essa concorrência, né? Rosemary Costa, de Paulínia, do Jardim São José, e a Maria de Oliveira, do Padre Anchieta, aqui em Campinas, que participaram. A gente agradece a todos aqueles que mandaram o WhatsApp pra gente, várias mensagens chegaram aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Segunda-feira tem mais, hein? Teremos 2 jogos, rodada dupla. E nós vamos ver com o Éder Salles, viu, Guga? Se a gente pode dar 2 balanceamentos e 2 alinhamentos no jogo da Ponte e 2 balanceamentos e 2 alinhamentos no jogo do Guarani, tá certo, Guga? Provavelmente. O Éder Salles é uma Vamos pessoa conversar com o Éder Salles. Sensacional. Legal. Avenida Governador Pedro de Toledo, 2500. A produção vai entrar em contato aí com a Rosemary Costa e com a Maria de Oliveira para explicar direitinho como é que elas devem fazer para poderem fazer jus aí ao prêmio lá no GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos, tá certo, Guga? Certo, positivo, Claudinei Costa. Legal, e como o pessoal tá um pouco enjoado de ver a gente na tela ali, né? O Betelli, o Guga e o Albert Cavalcante. O ouvinte passou aqui que o japonês realmente era o Albert Cavalcante, que não é japonês, é pernambucano. Japonês. E o japonês, que é o Betelli,
o ouvinte não falou que ele era japonês. Japonês. Tá certo. Bruno Betelli tem cara do quê? Catarinense? Tem cara de... Rio-grandense. Ele tem cara que gosta de comer azeitonas com garfo. E como o pessoal tá meio enjoado... Cara de azeitona. Michel Teló. É a cara do Michel Teló. Com voz de... Ô, Thiago Barbosa, vamos soltando aí, enquanto a gente vai comentando aqui, as imagens, né? Do Tomás Marostegan, da assessoria de imprensa do Guarani. Você vai vendo as imagens aí. O Thiago Barbosa já fez uma arte legal aí. Olha o Betelli lá na imagem, lá, o Claudinei Corsi. Tá vocês querem se decidir, por favor? Então, mas realmente, né, Betelli, a gente dizia aqui, é lógico que o torcedor do Guarani tá pé da vida, né? O time teve condições de vencer o jogo, o time teve condições, teve nos pés, né? A gente não diz nas mãos, porque é nos pés essa oportunidade. E seriam 3 pontos muito importantes para o Guarani, Betelli. Sem dúvida nenhuma, Claudinei. É uma pena mesmo que o Guarani não saiu com essa vitória. Merecida até os 20 minutos do segundo tempo. O time cansou porque jogou muito. O time jogou demais. Eu tava vendo assim esse jogo com... Assim, me encheu os olhos ver o jogo. Tinha que matar no primeiro tempo, né, Betelli? O Guarani jogou muito, o Guarani tem movimentação ofensiva, o Guarani teve balanço, teve defensivo, teve transição, o Guarani amassou o Palmeiras, entendeu? E merecia ter ganhado o jogo. O Palmeiras estava, obviamente, com uma zaga júnior, que errou. Mas se a zaga errou e deu presente, tem que matar, não pode ter dó. Então, né, o Davó teve dó, talvez ali, errou, enfim, passou. No outro lance, fez o gol e tava impedido ou não, vamos ver. Eu acho que isso aí vai dar muito pano pra manga durante a semana aí ainda, no final de semana. E depois eu acho que, se por um lado o time tá muito bem treinado, o time que conseguiu aguentar aí até os 20 minutos, por outro lado, tá realmente, concordo com o Gustavo Marques, não tem as peças que precisaria para manter o nível alto de futebol que o Guarani apresentou e nível de, assim, o time grande hoje, durante a maioria do jogo, foi o Guarani no brinco hoje. É verdade, informando aqui, viu, Bruno Betelli, para alegria dos tricolores, como é o meu amigo Carlos Tellini, o São Paulo já terminou o jogo no Morumbi, o São Paulo venceu 2-0 com gols do João Rojas e do Vitor Bueno, 2-0 em cima do Santo André. São Paulo que está impossível, hein? Imbatível São Paulo. Esse retorno da pandemia. A pandemia fez bem pro São Paulo, né, Betelli? Olha, a pandemia fez bem. O Hernan Crespo tá com uma sorte danada, porque, né, eu não sei o que tá acontecendo. Os estrangeiros estão com sorte. O Abel Ferreira teve uma sorte danada de ganhar esse jogo aqui hoje. E o Hernan Crespo também teve sorte contra o Guarani de não perder o jogo. Só o Elando Santos que ainda não teve sorte, né? Pois Betelli? Então, vamos ver. Vamos tentar trazer um assistente gringo pro Guarani. O que ele pode fazer? Tá jogando o Santos aí, 4 minutos do primeiro tempo, Novo Horizontino e Santos, lá no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O Santos vai empatando 0-0 com a equipe do Novo Horizontino. Pelo que vocês estão vendo aí do time do Santos, tá jogando o time completo, é reserva, é alternativo, né? Também? Acho que né? Não dá pra ver Marinho, sim. Não tem... Pará Pará alternativo. Alternativo no tá jogo. Certo. Tá muito bem. Robert Cavalcante e o nosso amigo Alan Al. Estamos esperando. Logo estará aí na... Vamos ver o que ele vai dizer, né? Depois dessa... Pai, meu Deus do céu. O Gustavo Marques que tá espumando do meu lado. Gustavo, calma. Fala, Gustavo. O que você quer falar, Gustavo? Tem o que falar, né? A gente fala todas as vezes, Claudio. Abre o coração, a sua expectativa era tão boa antes do jogo, o Gustavo Marques. Você tava tão animado. Eu mandei 2-0, quase esperançoso. Tava. O Guarani jogou bem. Isso que revolta o torcedor. O Guarani joga bem. Isso é que é pior, né, Não Gustavo? faz gol. Se o time é mal, pô, mas o que fazer numa situação dessa? Se jogou mal, acabou. Acabou, mas o que fazer? Não tem o que fazer. Você não pode mandar um técnico embora por conta desse resultado. De forma porque nenhuma. O time jogou bem. De forma nenhuma. Não tem o que fazer, não tem o que reclamar, não tem o que falar. Agora, o que me revolta é que esse zagueiro Aguiar, né, Bruno Aguiar, do Novo Horizontino aí. Me não ajudem. sei de quem você tá falando. Zagueiro do Novo Horizontino aí. Peraí. Depois vocês pesquisam pra mim. Cara, você agora não consegue contratar um zagueiro desse? Entendi. Na montagem do Ontem elenco? a gente tava vendo o zagueiro do São Caetano, que aliás tem o nome de Caetano. Bruno Aguiar, acertei. Bruno Aguiar que já passou pelo Guarani, o excelente zagueiro. São Caetano ontem, muito bem então, no jogo. O que acontece com o Guarani e Ponte Preta,
E não consegue contratar uns nego desse, gente. Poxa vida, na montagem do elenco. Não consegue contratar. Não consegue contratar, gente. Olha o time da Ferroviária. O Mezenga na frente. O Gustavo, o Gilberto... O Meritão. Não consegue contratar. O Gilberto Cândido aqui na live do Facebook tá com a gente aqui no Fim de Jogo. Agradecendo aí a audiência, inclusive do nosso Fim de Jogo aqui. O Gilberto Cândido diz, boa noite. Técnico mexeu errado. Tem que colocar o Pablo de titular na lateral direita. Concordo, Claudinei Costa, mas vamos explicar pro torcedor novamente, pros ouvintes. O Pablo vem aí se recuperando, ele estava doente, vem se recuperando, então tem que ter calma. Vai colocando eles aos poucos, concordo, você vai ver, ó. Colocou ele hoje, no próximo jogo eu arrisco a dizer pra você que o Pablo vai ser titular. Mas é com calma, assim como o Davó chegou. O Davó não chegou como titular. Mas ele não vai pra lateral, né, Guga? Vai não, jogar... na parte do ataque, né? Na dobradinha, né, que eles chamam agora, né? Exatamente, até porque o Guarani tem 2 laterais direito, né? Que é o Ludic e o Éder Ciola, né? Mas aí eu vou falar, hein? Aí se você colocar o Pablo pela direita como lateral e deixar 2 laterais no banco de reserva, também não dá, Eu vou falar sendo que você tem bastante jogadores na parte... poucos jogadores na parte ofensiva, o Pablo poderia ajudar muito mais na parte ofensiva. É um desperdício colocar o Pablo na lateral direita, já que você tem um Éder Ciola que você contratou, que você apostou nesse jogador, já que você tem o Matheus Ludic que por causa de um gol no derby você efetivou esse jogador. Então é um desperdício colocar o Pablo na lateral direita. O Ludic não, o Ludic é um menino Epa. novo. Calma, um menino novo. Não vamos... Olha só. O Éder Ciola com 36, 37, o Éder Ciola, entre Éder Ciola e Ludic, eu escalo o Ludic. Mas com certeza. Mas vamos lá. Ludic... Mas por que o Ludic? O Ludic e o Bruno Sávio. Olha só. O Ludic e o Bruno Sávio e o Andrigo, com a chegada do Andrade, dominaram o lado direito no primeiro tempo. Vocês assistiram o mesmo jogo que eu. O problema foi que com 20 minutos do segundo tempo, o time cansou, todo mundo cansou. Eu falei isso. Tudo bem, mas aí não é culpa do Ludic. O Ludic jogou igual todo mundo, jogou muito o Ludic hoje. Mas o jogador tem que jogar apenas 45 minutos, tá de bom tamanho. Mas aí é a história do começo da temporada. Aí tem desculpa que você tá Campeonato falando. Paulista não tem começo de temporada. Senhores, são de cada vez, por favor. São 12 jogos. Tá tudo bem. Então coloca o Éder Ciola, que daí o Éder Ciola sabe o que ele faz? Ele enrola o jogo inteiro. Ele não faz igual o Ludic, que joga, corre. O Éder Ciola vai enrolar o jogo inteiro. Eu vou falar a verdade, dos jogos que eu vi desse Éder Ciola até agora, não salvou um, hein? Não, o Éder Ciola... Ele não apoiou, ele exatamente, não defendeu, então, ele não dá sustentação, não fez nada. Sustentação pra zaga, certo? Ele é vamos dizer assim, que ele seria um terceiro homem lá atrás. Agora, pra você ter... Ele tava jogando com o negócio Índio. De terceiro homem... Mas você estava jogando com o Índio. Albert, ele colocou o Bruno Silva. Consiga pra gente a idade, por favor, do Ciola. E a idade do Ludic. Eu vou falar assim de cabeça, eu acho que é 34 anos, mas eu vou aqui, no meu oráculo aqui, eu vou falar pra você. Não, eu vou só pra completar, porque assim... esse terceiro homem atrás 35. É o erro do Abel Ferreira. O Abel Ferreira Ciola. Quase perdeu o jogo por causa desse negócio de o terceiro homem atrás, entendeu? Diga, Gustavo Marques. Não tenho o que dizer, Gustavo Marques. Tem que dizer. Algumas teorias que eu concordo entre aspas com o nosso querido amigo Bruno Betelli. Querido amigo não, fala aí, não é nosso, né, Claudinei, como você... sempre fala, mas ele né? pode ser o seu querido, meu querido amigo. Algumas coisas eu concordo com ele, outras não, cara. Não concordo. Mas qual o problema disso? O Gustavo 20 Marques, anos. 20 anos do Ludic. E 35 o Ciola. Então tem alguma coisa errada aí. É igualzinho. Aí você escala quem você quiser. Eu escalo o Ludic. Aí você vem com aquela velha máxima que tem no futebol de aliar a juventude, a experiência. Se fosse um Nenê, se fosse um tal... Aí você tem um garoto de 20 anos... Mas aí depende do que você quer. Você tem um garoto de 20 anos, segundo o nosso comentarista Betelli, jogando 45 minutos, tá bom. Não, gente, mas depende. Com 20 anos o cara tem que jogar 3 jogos seguidos. É isso que eu não concordo com o que você falou. Mas o cara fez um jogo intenso. Ele cansou igual todo mundo. E a bola do gol não foi culpa dele. Assim... Pô, vamos cravar que foi culpa dele. Lateral direito não pode cansar, desculpa, Betelli. Se o lateral direito ou esquerdo mas ele não teve culpa.
Mas não dá Acabou. pra colocar na conta dele Não, o gol. não tô colocando na conta dele, não. Então, Eu tô por que eu nós tô estamos discutindo colocando o Ludwig, geral, então? O que ele fez de errado no jogo? Porque você colocou ele como exemplo. Eu usei Você ele. é o responsável. Você colocou ele como exemplo. Eu tô aqui usando ele, mas fazendo uma simbolização com todos os jogadores. Eu disse isso no começo e você repetiu. O Guarani joga o primeiro tempo, massacra o adversário, tem grandes chances, só que o segundo tempo ele cansa. Toda aquela energia que o Guarani tem no jogo, ele desperdiça tudo no primeiro tempo. E chega no segundo tempo, acabou a energia e não tem banco. Sabe, eu vou fazer uma analogia em 30 segundos aqui que você vai entender o que eu tô falando. Meu amigo Gustavo Marques. O menino jovem, o que acontece? Às vezes ele corre quando não é pra correr e às vezes ele não corre quando não é pra correr, entendeu? Às vezes, o que tá faltando pro Guarani é maturar. É correr quando tem que correr, é respirar quando tem que respirar. O problema é ele, o Guarani correu demais. Correu demais. Todo jogo, aliás, todo jogo. E precisava ter feito gol, aí não fez, cansou, porque ia cansar naquela intensidade, ia cansar. O jogador tem que saber dosar. Pergunta. Tem que saber dosar. Esse negócio de não é atletismo. Futebol não é atletismo. O jogador tem que saber dosar porque vai cansar. O ano passado, o Guarani teve um preparador no seu elenco, inclusive acho que jogou no Botafogo, não sei se é esse mesmo preparador. O Guarani corria o jogo inteiro. No finalzinho do Campeonato Paulista, o Guarani corria o jogo inteiro, não cansava. E tinha um mau elenco, não tinha um elenco muito bom. Hoje o Guarani tem um bom elenco, bom formado, mas cansa. Então é hora de entrar a preparação, os preparadores do Guarani, e treinar isso que você falou. Saber a hora de correr, saber a hora de esperar, saber a hora de atacar. É isso que está faltando no Guarani. Agora eu concordo com você e retiro tudo aquilo que eu falei de você. Então, por favor, cumprimente aí o Gustavo Marques. Mas engraçado que todo mundo falou. Só fazer uma pergunta. Uma pergunta. Uma pergunta. Em cima do que você falou, né? Falta de... Segura a laninha. Eu já tô fazendo a segunda. Em cima do que você falou da falta de maturidade, pelo que o Matheus Davó fez hoje, é o que aquilo? Aquilo é levar o treinamento... O treinamento tem que ser um pouco mais sério. 10h29, você tá falando demais hoje, Betelli. Eu gosto de falar, Claudinei. Coisa incrível. 10h29, vamos para a entrevista do Alan Al. Boa noite. Vamos abrindo então as perguntas já enviadas previamente pelos nossos companheiros de imprensa. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Boa noite, Alan. O Guarani não vence no Estádio Brinco de Ouro desde o dia 16 de dezembro do ano passado. Vitória em cima do Confiança por 1-0. Primeiro, se esse tempo todo, 10 jogos, tem atrapalhado emocionalmente a equipe do Guarani em jogos no Estádio Brinco de Ouro, e gostaria que você nos explicasse as alterações. Olha, é difícil dizer se realmente interfere nisso, né, na questão emocional, o fato da gente não conseguir vencer em casa, mas hoje a gente acabou sofrendo muito emocionalmente após o anulamento do nosso gol e, consequentemente, o nosso gol contra. Então a gente sentiu que foi uma ducha de água fria para os atletas. Tentamos voltar na mesma intensidade e, infelizmente, não aproveitamos as oportunidades que foram muito, muito numerosas e muito claras, né, que criamos, e não conseguimos, pelo menos, o empate após a gente ter sofrido a virada do jogo. Em relação às substituições, a gente trocou o Rodrigo pelo Tony, principalmente pela questão do cartão amarelo e também ele sentindo algumas câimbras, né? O Tony com mais possibilidade de chegar à frente, já que a gente tinha muito espaço por dentro para poder jogar. As outras alterações, também por desgaste físico, nós iniciamos numa intensidade muito alta, né? E você jogar 3 dias depois de uma partida que você também teve uma intensidade muito alta, acaba sendo mais as questões físicas por substituição do que qualquer outra coisa. E o Ludwig, em relação ao Ciola, é o que eu falei do lado emocional. Eu acho que ele sentiu muito o fato da bola ter desviado e entrado como um gol contra. A gente sentia que ele estava desconfortável no jogo e a gente estava sofrendo um pouco ali naquele setor. Então, só por esse motivo, a questão da mexida em relação ao Ludwig e as demais por cartão, e também pela questão física que o nosso time
trabalhou em alta intensidade contra a Ferroviária e hoje no começo do jogo também acabou sentindo um pouquinho no segundo tempo. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Alan, boa noite. A minha pergunta não é tanto envolvendo o jogo de hoje, mas pensando na sequência, porque você utilizou nos últimos 2 jogos o Andrigo como um autêntico 10, né? Um meia criador, um meia amador, jogando por dentro, podendo flutuar, enfim, circular. E ele foi bem contra a Ferroviária e hoje fez um primeiro tempo ótimo. E o Regis está voltando, né? Voltou hoje, jogou alguns minutos, eles jogaram pouco tempo juntos. E o Regis também faz essa função como camisa 10. Você consegue enxergar os dois juntos, mas não com o Andrigo preso na ponta? Você consegue enxergar os dois tendo uma função parecida? Você pensa em mudar o esquema para isso? Ou para jogar junto o Andrigo tem que ser pelo lado? Boa noite. Não, eu acho que o Andrigo pode fazer essa situação quando a gente tiver com a bola de trabalhar um pouco mais por dentro, aproximando. E o Regis tem condições, só que precisa também ter uma recuperação física maior, né? Essa pausa aí que ele teve acabou sentindo um pouquinho mais e é natural, né? Inclusive hoje durante o jogo, mesmo em pouco tempo, o ritmo não foi o mesmo das outras partidas que ele atuou e a gente vai procurando colocar o que a gente tem de melhor para ter o resultado, né? Eu acho que a questão não é só de produtividade, mas sim um pouquinho mais de capricho, de tranquilidade para a gente transformar em gol as oportunidades que a gente teve e hoje foi uma coisa que foi muito maior do que os outros jogos que a gente acabou lamentando a derrota, mas hoje foi um volume muito alto e no primeiro tempo a gente poderia, sem dúvida, ter saído pelo menos com 3-0. Elias Aredes, Rádio Brasil. Alan, boa noite. Você considera que o seu elenco lhe oferece opções técnicas e táticas que possam modificar o panorama da equipe no gramado? E você acha que isso aconteceu hoje? Ou seja, você está satisfeito com as alterações e aquilo que elas proporcionaram? Boa noite. A gente sabe que o nosso rendimento vem sendo bom, isso é perceptível, né? A gente vem jogando e merecendo as vitórias. Em alguns momentos a gente lamenta demais, mais uma vez hoje a gente lamenta demais o fato da gente ter feito a maior parte do jogo num nível muito alto tecnicamente, num nível muito alto na intensidade e acabar pagando um preço que só o futebol proporciona, né? De você jogar melhor que o adversário e não conseguir a vitória. Mas a gente precisa melhorar em alguns quesitos e estamos de olho no mercado. Eu acho que qualificar o elenco nunca é demais, mas dentro da nossa realidade, dentro das nossas condições financeiras e dentro do que o mercado nos oferece, né? Então a gente vem analisando isso. Eu acho que o grupo vem dando uma resposta não só nos jogos, mas no dia a dia, dentro das nossas qualidades, dentro daquilo que a gente pode. E os últimos 2 jogos nós tivemos uma evolução, principalmente na questão de competitividade e de velocidade de jogo, só que a gente precisa melhorar na conclusão, né? No quesito final, que é o gol, que é fundamental para você vencer uma partida. Então a gente vem procurando trabalhar, vem conversando com a diretoria e as possibilidades que aparecerem dentro da nossa realidade, a gente vai procurar sempre reforçar o elenco. Vinícius Barel, Jovem Pan News. Alan, as ações e as trocas no time do Palmeiras dificultaram qualquer reação do Guarani no segundo tempo? Não, eu acho que não. Eu acho que nós criamos menos que no primeiro tempo, mas também tivemos a possibilidade de ter convertido em gol ali pelo menos umas 2 situações das 4 ou 5 que nós criamos. De pressionar o adversário, de roubar essa bola, de trabalhar essa bola até dentro da área do adversário e não conseguir concluir de uma maneira correta para transformar em gol. Então as mexidas, elas, obviamente, pelo fato do Palmeiras ter passado um primeiro tempo muito, muito difícil, né, defensivamente, acabou compactando um pouquinho mais o meio de campo. Mas ao mesmo tempo a gente teve muito espaço para jogar, teve muita transição em velocidade que poderia ter concluído em gol e infelizmente perdemos muitos gols e lamentamos, né, o fato de não ter vencido em casa. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Alan, boa noite. O Lud, que apareceu no derby do ano passado, você ainda não estava aqui, ele fazia um jogo de regular para ruim, mas fez um gol e aí virou herói e ganhou uma sobrevida e vários jogos como titular.
Agora ele volta a ser titular contra a Ferroviária e hoje mais uma vez. E nos 2 jogos ele foi mal. Ele treina muito bem, a gente não está podendo acompanhar treinamento, então por isso eu te faço essa pergunta. Para a escolha dele como titular no lugar do Ciola? Eu vejo o Ludic amadurecendo, é óbvio, né, que é um menino novo ainda, tem muita condição de nos ajudar. Contra a Ferroviária ele foi muito importante na questão defensiva, conseguiu ali neutralizar muitas situações do Felipe Marques. Hoje, infelizmente, não estava se sentindo confortável no jogo, e a gente vem procurando tirar de melhor aquilo que a gente tem de cada jogador, e procurando principalmente dar confiança para os atletas. Hoje também era uma situação que a gente precisava de um pouquinho mais de vigor, de velocidade, e por isso a escolha da entrada dele desde o início. E aí, a partir do momento que a gente acabou perdendo o gol, sendo anulado o gol do Davó, e consequentemente a infelicidade do desvio em cima dele, ele acabou se sentindo, perdeu a confiança no jogo, E a gente procurou conversar no intervalo, dar moral para ele, mas são situações do jogo e que ele vai amadurecendo conforme o tempo e conforme a idade, principalmente. Carlos Cabela, Canal EOL. Boa noite, Alan Al. As substituições não surtiram efeito. Você colocou em campo aquele time que já havia sido muito criticado por não fazer gols. E num segundo tempo que precisava fazer gols para vencer o Palmeiras. E depois, por uma noite infeliz, o Ludic acaba falhando também no segundo gol e o Palmeiras vence de virada a equipe do Guarani. O que fazer o Guarani para a próxima partida? Boa noite. Eu acho que principalmente é aproveitar as oportunidades que a gente vem criando. Hoje, no primeiro tempo, pelo menos a gente poderia ter saído ali com 3-0, 2-0, mesmo com a anulação do gol do Davó. No segundo tempo também criamos 3 ou 4 situações de gol, de transição, de 4 contra 3 e 3 contra 2, de finalizações dentro da área, e infelizmente não conseguimos converter em gol. É continuar trabalhando, é manter a confiança, transmitir confiança para todos do grupo, melhorar em alguns aspectos, principalmente nessa um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de convicção nas horas das finalizações, para a gente poder converter tudo que a gente vem fazendo em gols e principalmente em vitória. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Alan. O primeiro tempo o Guarani fez um excelente jogo, Perdendo muitos gols, um gol anulado, e o Palmeiras jogando com 3 zagueiros. No segundo tempo, o time do Palmeiras trocou o estilo de jogo. Você acha que foi aí que o Guarani se perdeu e não fez um segundo tempo tão bom como você esperava? Boa noite, Fernando. Eu acho que principalmente, além dessa mudança tática do adversário, foi a nossa queda emocional após a anulação do gol do Davó, após o nosso gol contra. A gente se abateu demais, a gente procurou erguer a moral dos atletas no intervalo, mas voltamos para o segundo tempo não com a mesma convicção e nem com a mesma confiança que iniciamos. E mesmo assim, ainda criamos boas situações de pelo menos empatar ou fazer o 2-1 antes do gol do Palmeiras, e não conseguimos transformar em gol tudo aquilo que a gente criou. E aí faltou um pouquinho de tranquilidade também quando a gente estava atrás do placar, pelas chances que a gente teve, pelas situações de puxada de transição de 3 contra 2, de 4 contra 3, teve alguns lances que nós conseguimos errar 2 passes consecutivos, tocando para trás e perdendo a velocidade do ataque. Depois, no final, tivemos 2 finalizações dentro da área e não conseguimos transformar em gol. Então a gente vai procurar conversar, trabalhar. Acho que a gente tem que ter uma consistência emocional maior, para que a gente possa saber passar alguns momentos ruins na partida, como acontece em qualquer partida. Um acidente de trabalho que aconteceu num gol contra, perda de gol ou anulação de gol depois de todo aquele extravaso, de toda aquela comemoração. Então a gente precisa manter um pouco mais esse equilíbrio para saber que a gente vem desempenhando e que as situações de gol elas têm que ser convertidas em gol e em vitória. José Carlos Martins, Web Rádio Moeda do Som. Boa noite, Alan Al. A minha pergunta é o seguinte:
Guarani com 2 tempos totalmente diferentes. O primeiro tempo dominou o jogo, teve chance de fazer vários gols, acabou no final do jogo fazendo um gol contra na infelicidade do Matheus Ludic, e no segundo tempo deu território para o Palmeiras. Ele gostou, aplicou o futebol dele, virou a partida e o Guarani ficou sem poder de reação. O Guarani não teve mais aquele perigo que tinha no primeiro tempo. Como explicar esses 2 tempos diferentes e o que fazer para enfrentar a equipe do Santo André lá no Canindé na segunda-feira às 22h15? Obrigado. Boa noite. Realmente tivemos um primeiro tempo que poderia ter feito 2 ou 3 gols, né? Poderia ter saído com um placar mais elástico. E eu acho que afetou muito o lado emocional o fato da anulação do gol do Davó, como eu falei em outras respostas. E logo em seguida o gol de empate através de um acidente ali de trabalho, um gol contra. Isso nos abalou muito. A gente procurou motivar os atletas, né, mostrar que a gente estava com o domínio da partida no intervalo, mas ao mesmo tempo a gente não conseguiu transformar tudo aquilo que a gente tinha feito no primeiro tempo no segundo tempo, de manter um nível de intensidade, de manter um nível de confiança, de manter um nível de qualidade técnica, e acabamos não tendo o mesmo desempenho do primeiro tempo, porém, mesmo assim, criamos 3 ou 4 chances ali para pelo menos ter empatado o jogo, faltou um pouquinho de tranquilidade, e aí entra naquilo que eu estou falando para você, né, na questão emocional, que a gente, de repente, se frustrou demais antes do término do primeiro tempo, porque todos nós vimos, né, e sentimos que poderia ter feito ali a 3-0, 2-0 e praticamente definido a partida. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Alan Al, boa noite. Outra vez o Guarani perde o jogo por conta dos seus próprios erros, ou seja, as finalizações. O que você tira de lição desse jogo para o jogo de segunda-feira? Concordo com você. Mais uma vez poderíamos aqui estar falando de um placar vitorioso para nós. Poderíamos ter definido a partida no primeiro tempo. Nos abalamos muito emocionalmente com a anulação do gol e depois, consequentemente, numa bola parada, um gol contra. Numa puxada de contra-ataque, o gol contra. E a gente lamenta muito porque os jogadores se entregaram, os jogadores procuraram, mesmo no segundo tempo, atrás do placar, lutaram até o fim. Perdemos mais uma vez 2 ou 3 chances ali que poderíamos ter empatado o jogo. E a gente procurar trabalhar não só em campo, mas também o lado emocional, de não perder a confiança, de saber que a gente poderia estar numa situação de classificação muito mais clara do que a gente está, porém a gente acredita e vai acreditar até o fim, e vai lutar até o fim para conseguir uma classificação. Eduardo Martins, Portal Hora Campinas. Boa noite, Alan. Hoje o Bidu e o Rodrigo Andrade levaram o 3º cartão amarelo e serão desfalques para o Guarani no jogo de segunda-feira contra o Santo André. A tendência é a entrada do Eliel e do Tony na equipe titular? Ou você pensa em alguma outra substituição? Boa noite. Na lateral esquerda nós temos o Eliel, automaticamente é um jogador da posição que a gente tem. No meio de campo nós temos a posição do Tony, como ele entrou hoje, pelo aspecto que a gente estava tendo muito espaço, e ele tem uma característica mais ofensiva que o Índio, mas também temos a possibilidade de iniciar com o Índio, que era um jogador que vinha jogando junto com o Rodrigo. Então a gente vai analisar durante a semana, vai procurar também analisar o adversário e tomar a melhor decisão em relação a isso. Mas independente de quem entre, a gente tem confiança e tem convicção de que a gente pode buscar essa vitória fora de casa. Alan, terminamos aqui as perguntas. Agradeço pela sua presença na sala de imprensa. Bom descanso, bom trabalho no final de semana. Segunda-feira tem mais. Sucesso pra gente. 10h45, tá aí então a entrevista coletiva do técnico Alan Al depois dessa derrota do Guarani, 2 para o Palmeiras, 1 para o Guarani, o Palmeiras que venceu o Guarani de virada no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu vou rapidamente com você, o Bruno Betelli. Eu disse rapidamente, Bruno Betelli, né? Sim, você senhor. entendeu? Para você falar da entrevista do Alan Al, que se resumiu a dizer que o Ludic ficou mal, né, de cabeça, porque fez o gol contra, que isso mexeu com o Guarani, e o gol anulado, segundo ele, né, erroneamente,
do Davó, e isso é que fez com que o Guarani então acabasse perdendo a partida, né? Foram os pontos que ele detectou. Concordou com todo mundo que o Guarani realmente perdeu vários e vários gols, né? Que talvez vai ter que treinar muito mais isso. Mas rapidamente, o que é que você achou da coletiva do Alan Al, Bruno Betelli? O Alan Al, infelizmente, ele teve que justificar a derrota. Não era para ser esse tipo de entrevista para ele hoje, pelo trabalho que eu venho, né, que eu vi hoje demonstrado na performance do time. Então o time performou, o time criou chance, o time amassou o Palmeiras, mas não conseguiu traduzir isso em gols, né, por conta da falha, do erro dos jogadores de ataque. Dito isso, a única coisa que eu não concordo muito, que eu não falaria, é sobre essa questão toda psicológica, né? Porque eu acho que falar, a não ser que o jogador tivesse falado alguma coisa com ele, a gente não sabe o que aconteceu de fato, mas eu não esse negócio do psicológico, tá? Eu acho que ele tem que proteger um pouco o jogador. Eu acho que hoje a explicação tava simples, óbvia e objetiva. O time criou, o time foi melhor, o time não converteu em gols, e aí futebol é isso, né? Aconteceu uma jogada ali, uma bobeira, realmente foi logo na sequência do lance do VAR, que aí precisa checar isso de verdade. Eu não sei se ele falou, não consegui ouvir claramente uma pergunta sobre o VAR, mas para mim a questão mais dramática ali foi o lance do VAR e poderia mudar a história do jogo. Então para mim o Alan Al tem que continuar, tá fazendo um bom trabalho, tem performance, mas hoje acabou mexendo mal no time e acabou perdendo porque depois o Tony não fechou o time. Tá certo, já as notas do jogo. Novo Horizontino e Santos estão jogando lá em Novo Horizonte, 32 minutos do primeiro tempo, 0-0 Novo Horizontino e Santos. Lembrando que o São Paulo venceu hoje a equipe do Santo André 2-0 no estádio do Morumbi. Tá muito bem, Thiago Barbosa, vamos então para as notas do jogo que serão concedidas aqui pelo nosso comentarista Bruno Betelli. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. As notas do jogo. Hoje, aqui em nome de Shimozono Mega Sorte Loterias, 3 endereços para você no Jardim Garcia, no Campos Elíseos e também no Jardim Nova Europa. Deixa eu abraçar aqui o Adoniran Domingues. Ele disse aqui: parabéns, Alan, pelo trabalho que você está fazendo. Treinar times milionários é fácil. Agora quero ver fazer o que você faz com as peças que tem. Tá aí. Então o ouvinte participando com a gente aqui ainda pela live no fim de jogo. O Paulo Marques também com a gente. O Júnior Cândido. A Maria Oliveira já mandou uma boa noite aqui. Já está feliz da vida. Foi uma das contempladas aqui com o balanceamento e alinhamento da GR Centro Automotivo. Ela e a Rosemary Costa, lá de Paulínia, do Jardim São José. As duas que ganharam o prêmio aqui. Ô Betelli, as notas já estão aí, ok? Legal, então vamos lá, pai bola, Bruno Betelli, começando com o goleiro do Guarani, Rafael Martins. Nota 5 pro goleiro Rafael Martins. Eu não sei se eu tô mal acostumado, mas eu acho que o goleiro sempre pode fazer aquela defesa, aquele milagre debaixo da trave. Eu acho que aquela bola, se ele entende um pouco melhor o cruzamento e fecha melhor ali na trave do William, ele poderia ter feito uma defesa heróica pro Guarani e não fez. Nota 5. O Matheus Ludic, que fez o gol contra para o Palmeiras. O Ludic 6,5. Eu acho que o Ludic fez um bom jogo, né? Conseguiu fazer assim um jogo praticamente impecável no primeiro tempo. Teve ali um azar da bola do Scarpa, culpa zero dele ali. Eu acho que a zaga não entendeu, ficou desatenta, não entendeu a movimentação do Scarpa, não tirou, né, não marcou em cima lá a bola do Gabriel Menino, ele cruzou e aí estava mal posicionada toda a zaga, não é culpa dele. Então nota 6,5 para ele, eu acho que ele pode evoluir muito, foi bem no jogo. Entrou no lugar dele o Éder Ciola. O Éder Ciola nota 5, entrou depois, não comprometeu, mas também não resolve, não dá o dinamismo que um lateral precisa dar pro time hoje, então nota 5. Romércio, o zagueiro do Guarani. Romércio, normalmente, né, é um ponto, né, um ponto baixo, aí, um ponto fraco da defesa, fez um bom jogo, nota 6 para ele hoje. O Ayrton, companheiro de zaga do Romércio.
O Ayrton fez uma partidaça hoje, né? Porque ele é o homem ali, o último homem, ele que organiza essa defesa. A defesa precisa se organizar, por quê? Porque o Bidu sobe jogando pelo meio quando o time tá no ataque. Então, nota 7 pro Ayrton, fez um grande jogo hoje. Pela lateral esquerda é o Bidu. Eu dei nota 7 pro Bidu também, porque eu gostei do duelo. Ele ganhou duelos com o Gabriel Menino. Ele marcou, ele atacou, ele atuou pelo meio, ele protegeu o lado, né? Eu acho que ele ganhou a maioria dos duelos ali e foi dono do lado esquerdo, mas cansou porque, né, não soube dosar como todo mundo. Nota 7 pra ele. Bruno Silva. Bruno Silva também, assim, imprescindível para esse meio-campo do Guarani. Ele arruma o meio-campo, a facilidade com que ele faz a transição, ele pega de um lado, gira, distribui do outro lado. Ele faz muito bem essa função da segurança, protege. Nota 7 para ele. Nota 7 para o Bruno Silva. E o Rodrigo Andrade? O Rodrigo Andrade fez o que eu gosto de ver num time jogando em casa, né? Eu lembro do comecinho do jogo, ele já foi lá e deu uma pegada no Felipe Melo, entendeu? Falou, aqui o volante sou eu, entendeu? E ele dominou o meio campo, jogou na defesa, se lançou ao ataque, pisou na área, jogou do lado direito, né? Ele jogou muito, o Rodrigo Andrade, hoje. Nota 7 pra ele. Pensei que ia dar 10. Entrou no lugar dele o Tony. O Tony, eu acho que ele é um jogador que tem qualidade, tem um bom passe, mas assim, ele me lembra um pouco, não sei, o estilão do Danilo, do Corinthians, né, que era do Corinthians, aquele jeito mais, né, de se movimentar, de achar um passe. Ele não tem a qualidade, a finalização, a chegada do Danilo, mas ele me lembra esse estilo, e pra mim ele não era o que o Guarani precisava hoje nesse jogo. Então nota 5 pra ele. E o Andrigo, camisa 10 do Guarani? O Andrigo, né, foi a maior nota pra mim. Eu dei nota 8 pro Andrigo, primeiro porque ele é um jogador diferenciado, é um camisa 10 aí do Guarani. Eu acho que ele, né, não é esse craque, mas ele fez um golaço, ele entendeu o jogo, ele ocupou bem os espaços, ele marcou em cima, ele se sacrificou pra marcar, pra anular a saída de bola do Palmeiras com o Felipe Melo junto com o Davó. Fez um grande jogo hoje, nota 8 pro Andrigo. E entrou no lugar dele o Pablo. Tem nota o Pablo? O Pablo nota 5 também, tá um pouco fora de forma, errou uns 2-3 passes, né, e entrou muito mal no jogo. Poderia dar nota, né, menor pra ele, mas enfim, falaram que ele tá voltando, né, tá realmente aí um pouco mais, né, cansado talvez, ou em uma condição física pior, debilitado, exatamente. Então nota 5 pra ele. Bruno Sávio. O Bruno Sávio, ele tá 6,5 pra mim, por quê? Ele fez um bom jogo tático, ele fez um bom jogo ali do lado direito, a movimentação ele entende perfeitamente, ele tentou fazer o 1 contra 1, ele tentou pedalar, tentou levar pro fundo, mas ele ainda não tá sabendo fazer isso. Então, porque ele não conseguiu ser efetivo nas jogadas, nota 6,5 pra ele. Mas se ele melhorar um pouquinho esse 1 contra 1, fizer cruzamentos mais precisos, olhar mais antes de cruzar, ele vai subir a nota. E o Regis, que entrou no lugar dele? O Regis, na verdade, assim, o Regis pra mim foi o último jogo que eu vi, né, que a gente fez aqui do São Paulo. O Regis pra mim foi o ponto fraco, porque ele tá lento, ele não tá bem fisicamente. E hoje ele provou que ele não tá bem. Mas você sabe que segundo o Albert Cavalcante, o Regis joga muito, né? Eu lembro, a gente ficou aqui, o Regis joga muito, só que o Guarani joga muito mais sem o Regis. Então, viu? O Guarani sem o Regis rende muito mais do que com o Regis. Gravem Você gostou dessa, o Albert Cavalcante? Então, a turma gravem as palavras de Betelli que estão falando, viu? Você tem que concordar com ele. Posso falar o porquê? Por quê? Porque você falou que o Regis atrapalha o Andrigo e o Andrigo atrapalha o Regis. Então um tem que jogar. E que se um seja o Andrigo, tá jogando muito bem e tá no seu bom momento. É isso. Muito obrigado, Gustavo. O direito de resposta pro Albert Cavalcante. Você tem resposta, Albert? Eu tenho. Gravem o dia de hoje e depois iremos conversar. O Betelli e Gustavo Marques.
O jogador dá volta por cima, o Regis pode encontrar um novo momento, Não, mas... Aí você já tá mudando também. Não, o Regis pode vir a ser... Hoje, do jeito que o Regis tá jogando, o Guarani joga muito melhor sem o Regis. Nota dele. Nota pro Regis 4. Nossa. Gente, você ele viu? não gosta mesmo Mas do você Regis. viu o que ele fez naquela bola? Eu vi, você tem toda a razão. O Rafael Costa, que vocês malharam aqui, Vocês, dominou no vírgula. peito, agasalhou, falou: vem Regis, vem, rolou pro Regis. Aí o Regis fez o quê? Mas eu vou dizer igual o Gustavo Marques. Ele está voltando. Ah, pelo amor de Deus, tem jogador que se estivesse na UTI, rolasse pra ele fazia o gol. Para com isso, Agora, para eu posso falar uma coisa, Claudinei Costa? Rapidinho pra não perder o raciocínio. Rapidamente. Sou mais Lucas Crispim. Davó, Bruno Betelli, a nota do Davó hoje. O Davó. Eu quero ouvir essa nota, hein? O Davó é nota 7. 7 pro Davó? Eu dei 7 pro Davó e vou falar por quê, tá? Eu vou falar por quê. Porque assim, taticamente, tá? Taticamente, o que o Davó fez pro Guarani hoje, tá? Se o Davó não jogasse hoje, não corresse o que ele correu, não marcasse o que ele marcou, não voltasse, não fizesse a partida que ele fez defensivamente e muitas vezes com a bola protegendo e brigando, o Guarani não ia fazer esse grande jogo que fez. Então, por isso, eu dei nota 7, e porque ele fez o gol que o VAR anulou, como o Gustavo Marques a gente tá debatendo aqui, ele fez o gol que o VAR anulou e que a gente tá achando que tem cheiro aí. Tem aquela eu nota foto, 7 pra ele, porque se esse gol valesse, gente, vamos falar. O Betelli, o gol valeu, era nota 8 pro Davó. Tem aquela foto aí que você mandou lá pro inclusive Thiago? quem postou foi a jornalista Fernanda Machado. nota 7 Manda pro lá Davó. pro Thiago que ele vai pôr no ar aqui da nossa transmissão pra gente tirar um pouco essa dúvida. Ele errou, aí, finalização, tudo, mas ele fez um grande jogo também, então... Enquanto você dá a nota aqui pro melhor jogador, que vai ser o melhor jogador em campo, né, que é o Rafael Costa, com certeza, e pro Júlio César, pro técnico, o Thiago vai receber a foto lá e vai Vamos colocar lá. no ar pra gente. O Rafael Costa, que entrou no lugar do Davó. Então, o Rafael Costa, eu dei nota 6 pra ele, porque assim... Deus do céu. Ele entrou... Eu vou fazer... Não, a nota é dele, a nota é dele, Gustavo. Vocês querem que eu conte... Vocês querem que A eu... nota é dele, Gustavo. Mostraria o que você viu. com o Betelli, Ô Betelli, hoje eu vou falar coisa pra você. Hoje você está loucura, hein? Ô, gente, peraí. Eu vi o mesmo jogo que vocês. Ele teve 3 bolas no jogo. Ele já entrou cansado no jogo. Ele teve 3 bolas no jogo. Ele chutou uma bola pro gol e tava ofegante. A câmera mostrou... Gente, então vamos lá. A gente acabou de ver o Walter aí na rodada passada. Queria ver o Walter num dos times de Campinas. O Walter jogando. O Walter também é pesado. O Walter também é fora de forma. Mas a vontade é diferente, Mas né? o Walter é bola. O Rafael Costa não é. Tudo bem. O Walter é bola, o Rafael Costa não é. Só que nas jogadas que o Rafael Costa teve, ele chutou uma pra fora, ele chutou uma no gol e ele ajeitou a bola do jogo pro Regis. Então, pelo que ele fez, é nota 6, gente. Vocês têm que concordar comigo. Tá bom. Tô brincando, Tamo Betelli, eu concordo. Não, o Gustavo Pelo não tá amor de concordando, não. Ele falou isso só pra gente encerrar, que ele quer ir embora, mas ele não tá concordando, não. E o Júlio César, hein, o Betelli? Então, o Júlio César fez uma partida 7 pra mim, por quê? Ele não saiu, ele jogou o jogo todo, ele tinha que marcar, ele tinha que atacar, ele tinha que ir, tinha que voltar, ele tinha que proteger, entendeu? E ele aguentou, ele ficou lá. Claro que no final do jogo ele sentiu como todo mundo, mas ele conseguiu fazer o jogo, entendeu? O melhor possível, não teve um lance crítico e ele participou de boas jogadas, ele deu dinamismo, ele tá triangulando bem, ele não tem tanta qualidade, mas ele tá fazendo muito bem o papel, nota 7 pra ele. E o técnico Alan Al do Guarani, que perdeu para o Palmeiras de virada 2-1. Essa nota pro Alan Al, infelizmente vai ficar com nota 5, porque se de um lado tá bom, hein? Se de um lado o time rendeu muito, se de um lado o Guarani jogou um futebol bonito de ver ele jogar hoje. Só que ele no segundo tempo ele não soube conduzir o time para um resultado melhor, que pudesse ser talvez um empate. Então eu acho que por isso é nota 5. Errou de um lado, acertou do outro. De 100% ele tem 50% de erro. Concordo com você.
Tá bom. É um milagre, o Gustavo Marques está concordando comigo. E pra gente fechar as notas do jogo aqui, olha lá, o Thiago Caetano colocou o Thiago Barbosa, é tanto Thiago aqui no futebol interior que colocou a foto ali do lance. O que vocês acham olhando essa foto? Eu acho que tá impedidaço olhando esse lance, tá muito impedido, né? Não é? Olhando por esse lance, por essa linha, não tá Dá pra ver claramente Olha que lá. tem uma mão na frente, eu não sei o que você tá vendo. Não, a Joanete. O Joanete. Ali tá claramente a nossa querida Fernanda Machado. Querida não, né? Nossa amiga Fernanda Machado. Tá aprendendo. Tá ali, claro, errando ao vivo que se aprende. Tá vendo? Ela fez até uma simbolização lá, ó. Essa é a linha de impedimento lá do VAR, né? Puxou pra lá, desceu o coração. Quem é que mandou essa foto, Gustavo? Fernanda Machado, jornalista. Fernanda Machado, tá aí o crédito então, que mandou essa foto pra gente. Então você chega à conclusão que realmente ele não estava impedido. Pra mim não. Pra Essa você, é a minha opinião. Albert. Pra mim também não. E pra você, Parece mesma linha. Eu não consigo ver ali a diferença. Hoje o VAR ele fica naquela de a câmera tá alta, a câmera tá baixa. A nota do jogo, Enfim, Betelli. Eu não entendo o que o VAR tá fazendo com o futebol. A nota do jogo, Betelli. Nota do jogo pra mim, hoje foi um grande jogo de futebol. Nota 7,5 pra esse jogo. Foi um bom jogo. Muito bem, Albert Cavalcante aqui no fim de jogo da Rádio Futebol Interior. Guarani 1, Palmeiras 2. O seu destaque final, Albert. O próximo jogo do Guarani, né, que volta a campo na segunda-feira, dia 26, às 10h15, horário Corujão, no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, o famoso Canindé, né? E lembrando que o tabu que o Guarani mantinha de 2003 até o jogo de hoje, de 18 anos, caiu com a derrota para o Palmeiras. Tá muito bem, Albert Cavalcante. Um grande abraço para você, excelente final de semana e até a próxima, Albert. Muito obrigado, Claudinei, aos ouvintes, e até a próxima, se Deus quiser. Legal, Albert Cavalcante reportou tudo aqui para você de Palmeiras 2, Guarani 1. Bruno Betelli passando a régua então, e o seu destaque final, Bruno Betelli. Destaque final, o Guarani, torcida do Guarani. Muito falador hoje. Torcida do Guarani, tenham esperanças, porque pelo que eu vi o Guarani jogar hoje, o Guarani tem uma boa temporada pela frente. Só isso, Betelli? Boa, Betelli! Curto e grosso! Um abraço, Betelli, até a próxima. Abraço a todos, boa noite, me desculpem, né, a empolgação, às vezes eu falo um pouco a mais, mas, né, se eu penso e eu acho que deve, eu vou lá e falo. Tá muito bem, um abraço, esse Bruno Betelli, comentarista loucura aqui da Rádio Futebol Interior, comentou a partida pra você aqui, Guarani 1, Palmeiras 2, terminou o primeiro tempo do Santos, 0-0 lá em Novo Horizonte, 0 Santos, 0 Novo Horizontino. Vamos então agora em 30 segundos para Prone Alimentos, agora com uma novidade para você, a pasta de alho sensacional. Que delícia. Você tem que experimentar. Eu vou trazer para a rapaziada aqui experimentar e ver se vocês vão aprovar. Olha, já chegou lá em Valinhos Vinhedo ou ainda não? Ainda não. Vai Estamos chegar. esperando. Vai chegar porque foi lançada agora entre ontem e hoje. Mas a pasta de alho é sensacional da Prone Alimentos, né? Além dos produtos, cebolete, vinagrete, maionese, berinjela, abobrinha italiana, enfim, os sais para churrasco, sensacional. Nós vamos então, em nome de Prone Alimentos, em 30 segundos para a ficha técnica do jogo com o nosso narrador da flechada, Gustavo Marques. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. É isso aí, Campeonato Paulista, 7ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa, e o Bravo Bugre Guerreiro perdeu, amigo torcedor. O Guarani foi a campo com Rafael Martins, Ayrton, Romércio, Bidu, Ludic, Bruno Silva, Andrigo, Rodrigo Andrade, Bruno Sávio, Júlio César e Davor. O Palmeiras foi a campo com Vinícius, Diego Barbosa,
Henry, Renan, Felipe Melo, Vinha, Mike, Scarpa, Gabriel Menino, Wesley e William. O William que deu a vitória para a equipe do Palmeiras. O primeiro gol do Palmeiras foi contra Ludic, aí fez o gol para a equipe do Palmeiras, e Andrigo fez o gol para a equipe do Bravo Bugre Guerreiro. O árbitro da partida foi Vinícius Gonçalves de Araújo, assistente Robson Ferreira de Oliveira, quarto árbitro Fabiano Monteiro dos Santos, e o VAR, Márcio Henrique de Goiás, foi o VAR da partida. Galera, que transmissão gostosa, hein? Transmissão muito boa. Betelli, desculpa as brincadeiras, mas seu comentário é sensacional. Você é um cara muito inteligente, tudo que você falou aí, você tem a total razão em algumas partes, concordo com você. Sua simbolização foi perfeita, parabéns aí pelo seu comentário, e é sempre uma honra trabalhar aí com vocês. Claudinei Corsi, valeu, e até segunda-feira na madrugada, de segunda para terça-feira, na terça-feira, né? Traga o pijama, traga o seu... o Betelli vai saber o que eu vou falar. Traga o seu Macurá também, entendeu? O que é isso, Claudinei? Sabe o que é, né, Betelli? Não. Que japonês falsificado. Campai. Só sabe falar? Campai. Macurá é travesseiro em japonês. Rapaz, que palavra incrível, eu tenho que saber, travesseiro. O Thiago Caetano disse que tá muito bravo com você, viu? Porque você não faz os jogos da madrugada. Rapaz, só sobra pra ele. Eu não posso. Então, viu, o Gustavo Marques, traga então o seu Macurá Tá na bom. segunda-feira, o seu pijama, a sua polaine, a sua toquinha, porque a Isso. gente vai embora lá pelas 2 e pouco da manhã, dependendo do treinador, né? Se demorar um pouquinho mais, a gente fica mais. Tá certo. Tá certo? Abraço, Guga. Outro abraço pra você, Claudinei Corsi, e até a próxima. Até a próxima. 11 da noite, mais 8 minutos em Campinas. 11:08, nós vamos colocando aqui um ponto final no nosso fim de jogo, consequentemente na nossa jornada esportiva. Você acompanhou Palmeiras 2, Guarani 1, jogo realizado no estádio Brinco de Ouro da Princesa, vale pela 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O Guarani que volta a campo na segunda-feira, 10h15 da noite, contra o Santo André. Hoje, Palmeiras 2, Guarani 1, com a narração do Flechada Gustavo Marques, os comentários de Bruno Betelli e as reportagens do Albert Cavalcante, a mesa de áudio, vídeo e som com a categoria de Thiago Barbosa. Participaram com a gente aqui o Arthur Eugênio Matias e também a Roxane Poussac. Em nome de Restaurante Pizza do Dadá, mais de 70 sabores para você escolher. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho, agora também com a sensacional pasta de alho. Restaurante Romanos, um pedaço da Itália, no Cambuí, em Campinas. Aberto agora a partir de amanhã, todos os dias das 11 da manhã às 7 da noite, presencial, para você voltar a curtir o Restaurante Romanos. E continua, evidentemente, o delivery sempre para você. Ovos Satoshi, vida mais saudável na sua próxima ida ao mercado. Exija Ovos Satoshi, a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, 3 endereços para você, para ajudar você, né, na sua sorte também no pagamento das suas contas. No Jardim Garcia, na Transamazônica, no Campos Elíseos, na Silvio Rizardo, e no Jardim Nova Europa, na Rua Ricardo Moro. Falamos também para a Pizzaria Dona Luísa, pizzas artesanais. Peça pelo delivery 2518-0686. Agradecendo também com a gente nesta jornada, dando prêmios aqui a GR Centro Automotivo, que fica na Avenida Governador Pedro de Toledo, 2500, no bairro Bonfim, em Campinas, dentro do posto Girafa, que hoje deu 2 alinhamentos e 2 balanceamentos para as ganhadoras, que foram a Rosemary Costa, de Paulínia, do bairro São José, e a Maria de Oliveira, do bairro Padre Anchieta, na cidade de Campinas. A coordenação aqui na Rádio Futebol Interior é de Carlos Corsato, a direção executiva é de Elcio Paiola, a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a equipe da Rádio Futebol Interior, Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência. Segunda-feira, rodada dupla com a equipe da Rádio Futebol Interior para você. Às 8 da noite tem Ponte Preta e Inter de Limeira. Na sequência, coladinho, tem Guarani e Santo André. Estaremos juntos. E só rapidamente passando para você a agenda do nosso final de semana, que você que gosta de futebol, amanhã, 17 horas, Paysandu e Tunaluso. Às
abertura às 4h45 com a Super Itacaiunas. Campeonato Mineiro às 19 horas, Atlético Clube e Atlético Mineiro com a Super FM 91,7. Amanhã também Campeonato Paulista Série A2, 22 horas, 15 de Piracicaba e Monte Azul, em parceria com a Rádio Educadora de Piracicaba. No domingo, Campeonato Mineiro, 16 horas, Boa Esporte Caldense, abertura às 15 horas na parceria com a Rádio Arquibancada Web. Campeonato Paulista às 8 da noite, no domingo, Santos e Corinthians, o clássico, abertura às 19h30, com a equipe Gol de Placa. Às 22h15 tem Botafogo e São Caetano na parceria com a W Sports de Ribeirão Preto. Na segunda, dia 26, como eu já falei, tem Ponte Inter. Às 8 da noite tem Guarani e Santo André e Guarani. Às 10h15 da noite, a nossa agenda do final de semana para você. Fiquem todos com Deus, tenham todos um excelente final de semana. Se cuidem de quem você ama e vamos em frente, né? Que a gente vai vencer esse momento. Um grande abraço a todos. Foi um grande prazer mais uma vez estar ao seu lado, amigo e amiga da Rádio Futebol Interior. Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.